A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde, boa noite já, né? 18h07. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, depois desse super clássico, Corinthians e São Paulo 1-1, Ulisses Costa no comando. Como narra, Ulisses, hein? Como narra? O Tapia marcou para o São Paulo a 37 do primeiro tempo e Bidon, vocês ouviram aí, Bidon empatou aos 44, 1-1. Olha, tivemos ontem Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte 0, Palmeiras 1, Mirassol 0. E teremos 18h15, daqui a pouquinho começando Bragantino e Botafogo, 20h30, Guarani e Santos, com o amigo Batista, com o Tigrão, com o Gleger e com o Breno Pereta. Trabalhos técnicos, vamos lá, trabalhos técnicos, atenção, Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi aqui comigo, falou Elton, grande, meu amigo Elton Grimaldi, o Gabriel Ribeiro, o Gilberto Sufi. É o Gabriel que teve ontem, né? No brinco, Gilberto Sufi e o Lucas Pessoa conosco também nessa jornada. Gente, vai ser um super concentração. Olha, é 20h30. Daqui 2 horas e 20 minutos, 22 minutos, para ser mais preciso, o jogo do Bugre. Então, antes de falar do Guarani, vamos falar da Ponte. Estivemos ontem em Capivari, Boles em Capivari, Pedro Piscinato em Capivari, nosso técnico Gilberto Sufi em Capivari, pela TV Bandeirantes também Pedro Piscinato trabalhando e outros profissionais também. Então vamos lá, vamos falar da macaca no primeiro bloco. O moço de Piracicaba que narrou o jogo esteve lá e é convocado no Concentração para dizer a ficha técnica, os detalhes dessa macaquinha, vou te contar. Alô, Leandro Boles! Oi, Edu, um grande e forte abraço para você, um abraço para o ouvinte do Concentração nesta edição especial de domingo, na expectativa de mais uma rodada do Campeonato Paulista. Eu venho para falar um pouquinho sobre a partida de ontem entre Ponte Preta e Capivariano, a vitória do time de Capivari por o placar de 2-0. Nós que estivemos marcando presença lá no estádio Carlos Colnag, na Arena Capivari. Claro que antes do jogo, no pré-jogo, existia uma expectativa, pelo menos de uma postura diferente, de que a Ponte conquistasse pelo menos aí os primeiros pontos, marcasse o primeiro gol, mas esta expectativa acabou sendo frustrada, afinal de contas, o Capivariano, um time melhor treinado, que tem um melhor conjunto, um time que tem opções, jogadores experientes, que inclusive passaram recentemente pelo futebol de Campinas, o Capivariano dominou totalmente as ações. No primeiro tempo abriu o placar, logo a 20 minutos, em uma falha do Rodrigo Souza. Primeiro que a bola recuada do Simon foi na fogueira para o Rodrigo Souza, mas para mim o Rodrigo Souza falhou, né? Demorou demais para tirar e o Rodolfo, experiente, acabou recuperando a bola e na saída do Diogo Silva fez 1-0 para o Capivariano, que poderia ter ampliado. Antes disso, inclusive, o Capivariano teve 2 grandes oportunidades, que o Diogo Silva fez 2 grandes defesas no mesmo lance, né? Um cabeceio do Felipe Azevedo. E no rebote o jogador do Capivariano acabou perdendo aí a oportunidade de abrir o placar e depois acabou sofrendo o gol. Aliás, foi do Rodolfo, né? E na sobra o Felipe Azevedo bateu a queima-roupa e o Diogo Silva fez o gol. Ainda no primeiro tempo o Capivariano teve mais oportunidades. No comecinho do segundo tempo teve uma grande oportunidade, poderia ter ampliado o marcador. A Ponte mais uma vez ineficiente, uma produção realmente ofensiva que não existiu. Os garotos que entraram, né, é o que tem para o momento, acabaram também não tendo destaque e a Ponte no finalzinho sofreu o golpe de misericórdia, o segundo gol que definiu o placar. Bom, trazendo a ficha técnica do jogo então, Edu e ouvintes da Bandeirantes, o Capivariano venceu por 2-0 com Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel, Lomar e Leonan, Vinícius Guedes, depois Lucas Dias, Bruno Silva e Ravanelli, depois Thiago Moraes, o Thiaguinho, Mike, depois Matheus Guilherme, Felipe Azevedo, depois Daniel Baianinho, Rodolfo, depois Vinícius Popó, a equipe do técnico Hélio Cizenando, que foi campeão da Série A2 com o Capivariano, mantido no cargo e começa bem a competição. O Capivariano perdeu na estreia, mas depois em 2 jogos em casa
conquistou 2 vitórias, 100% de aproveitamento e já tem 6 pontos na competição. Já a Macaca, Diogo Silva, Pacheco, Rodrigo Souza e Simon foram 3 zagueiros que iniciaram o jogo. O Rômulo, depois Lucas Emanuel, Gustavo Teles, Elvis e Nicolas, depois Gustavo Almeida, Diego Tavares, depois Júlio, Bruno Lopes, depois Damião e Matheus Henrique, depois Caio Ganga, equipe do técnico Marcelo Fernandes. A Ponte terminou mais uma vez o jogo com muitos garotos da base, né? Não só aqueles que iniciaram a partida, que acabaram saindo, mas veja só que a Ponte termina o jogo com o Luquinha, né? O Lucas Emanuel, o Gustavo Teles, o próprio Gustavo Almeida, o Júlio, o Damião, o Caio Ganga, jogadores que estiveram recentemente vestindo a camisa da Ponte na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O público ontem na Arena Capivari de 2.905 torcedores, uma renda de R$ 87.300. A arbitragem foi do Fabiano Monteiro, que mostrou cartões amarelos para o Daniel Baianinho, para o Diogo Matheus e para o Vinícius Popó do Capivariano, Gustavo Almeida e Rômulo, os 2 garotos da base da Macaca. Então os gols do jogo: Rodolfo a 20 minutos do primeiro tempo e Daniel Baianinho a 49 minutos do segundo tempo. Esta, Edu Pinheiro e ouvintes da Rádio Bandeirantes, foi a ficha técnica do jogo, terceira rodada do Campeonato Paulista, ontem em Capivari, onde a Rádio Bandeirantes marcou presença. Capivariano 2, Ponte Preta 0. Valeu, Edu, um grande e forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, grande Boris, sempre espetacular, retilíneo, perfeito. Mas você tá com a voz embargada, né? Agora que eu tô vendo o porquê, né? O 15 perdeu, Boris, de novo. Santo André 1-15-0, foi de manhã. E Monte Azul 0, Linense 1. 2 jogos que começaram 10 da manhã na Série A2. Há pouco, Ulisses Costa transmitiu Corinthians 1, São Paulo 1. Já Pedro Piscinato, hein? Informações da Ponte. Olha, antes, porém, Gil Kleber, o incrível, ele desenvolveu aqui um programa de prêmios. Tá valendo, tá? Desde ontem. Mas é o seguinte, ó, tem prêmios, hein? O seu palpite vale prêmios aqui na Bandeirantes. Já passou no nosso Instagram hoje? Passou? Vai lá! @ tudo junto, Rádio Bandeirantes Campinas, e procure a imagem dos jogos. Deve estar lá só Guarani Santos. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação. E ó, você pode participar em todos os jogos, mas por enquanto só tá lá Guarani Santos. Se tiver mais, pode palpitar. Tem jogo da Ponte na quarta, tem jogo do Guarani na quinta. Se tiver lá, pode já palpitar. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, @Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora, hein? São vários prêmios distribuídos entre os acertadores. E os ganhadores a gente conhece logo depois do jogo, no apito final. Participe agora no Instagram da Bandeirantes Campinas e boa sorte! Atenção, repórter Pedro Piscinato esteve em Capivari. Como é que foi a coletiva do Marcelo Fernandes? E a situação do Elvis? Pedro Piscinato chegando, vem cá Pedrão, boa tarde, grande abraço. Fala Edu, chegando aqui no Concentração para falar um pouquinho da Ponte Preta. Ontem a Macaca foi derrotada mais uma vez, perdeu por 2-0 para a equipe do Capivariano. Atualmente a Ponte Preta é lanterna no Campeonato Paulista de 2026, não fez nenhum gol e não somou nenhum ponto. É claro, os problemas extracampo começam a refletir dentro das 4 linhas. A gente conversa com jogadores, todos estão muito abalados, muito chateados com essa situação. Ontem conversei com o Bruno Lopes dentro do apito final. Ele falava sobre juntar os cacos, que é muito difícil da onde tirar forças nesse momento. E é claro, muito por conta do problema extracampo. A Ponte Preta convive com muitos meses
de salários atrasados. Os novos contratados não foram registrados por conta do transferban, essa punição que a Macaca ainda sofre. Na quarta-feira, após a derrota para o Velo Clube, o Elvis desabafou no microfone da Rádio Bandeirantes, disse que foram feitas muitas promessas e não foram cumpridas, que quando ele assinou a renovação passaram para ele uma coisa e isso não está acontecendo. Na coletiva também, após o jogo do Velo, o Marcelo Fernandes se demonstrou muito insatisfeito com a situação, citou que é preciso organizar as coisas de fora para dentro. E ontem, após mais uma derrota, como eu disse, a terceira derrota em 3 rodadas no Campeonato Paulista, o Elvis se despediu dos seus companheiros ainda no vestiário da Arena Capivari. Ele se mostrou muito chateado com essa situação extracampo. Lá na quarta-feira ele já havia falado que a família dele estava relutando pela continuidade dele na Ponte Preta, por esses problemas, porque isso também estava afetando a vida pessoal do camisa 10. E aí ontem, após mais uma derrota, após mais um jogo sem poder contar com os novos reforços, o camisa 10 se despediu de todos os companheiros ali no vestiário. Curiosamente, o Elvis, quando assinou a renovação, assinou um novo contrato até 2028. E aí agora, por esses problemas fora de campo, o Elvis, mais um jogador a deixar a Macaca aí. O Gé foi vendido recentemente também. Ponte Preta deve receber cerca de 1,5 milhão de reais. Muito pouco pelo preço que o Gé valia, na minha opinião. Mas essa é a situação real da Ponte Preta. Um caos acontecendo fora de campo, que aí começa a refletir dentro das 4 linhas. E também vamos ouvir agora a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes ao término da partida contra o Capivariano. Marcelo também desabafou mais uma vez, abriu o coração e revelou uma conversa com os novos contratados que estão treinando todo dia sem poder jogar. O Marcelo disse que se esses jogadores, esses 9 atletas que estão ainda na Ponte Preta, não ficarem à disposição para quarta-feira, se até terça-feira essa situação do transferban não foi resolvida, o Marcelo disse que vai ficar muito difícil para os contratados permanecerem na Ponte Preta e até para ele seguir trabalhando na Macaca. A responsabilidade do jogo é totalmente minha. Eu quero deixar bem claro isso, tá? Não vou fugir das minhas responsabilidades como nunca fugi, e essa é mais uma delas. Eu lá dentro do meu vestiário agora, eu pedi desculpas para os meus jogadores, não só os mais experientes, como também a molecada. Porque dos experientes que estão jogando, se fosse mesmo uma coisa feita, não que não seja feito séria, nós estamos tentando equacionar os problemas da melhor maneira possível, entendeu? E esses jogadores, muitos não poderiam ter jogado. Nós começamos o time num esquema de 3 zagueiros com o Pacheco, porque o Pacheco saiu nas condições que saiu do último jogo. Nós procuramos deixar ele mais plantado na linha de 3, mas foi o pior primeiro tempo desde quando eu cheguei na Ponte Preta. Foi muito mal o time. No segundo tempo voltamos para a tradicional, 4-4-3 ou 4-3-3 nosso, né? E na hora de ter as mudanças, a gente não consegue deixar o time ainda em cima como tem que ficar. E tivemos problema com o Bruno, tivemos problemas com o Simon. O Rodrigo é um cara que eu quero deixar bem claro aqui, porque o lance foi com ele. Só que por isso que eu estou falando que a responsabilidade é todinha minha. Porque é um cara que mais trabalha, é o cara que mais procura ajudar a Ponte Preta. Não que os outros não queiram, mas é um cara que já tem 38 anos, um cara que era para estar com a gente aqui hoje, jogando um jogo, com 2 dias de descanso, não tem condição de jogar o outro. Então é nessa situação, o Simon mesmo acabou o jogo com o tornozelo completamente inchado, o Pacheco nas condições que estavam. E o mais importante, que eu também pedi desculpa para esses meninos. Porque os meninos estão sendo maturados de uma forma negativa, uma forma que não temos o que fazer. Você pode ver que a gente começa com um jogador em determinada função, mudamos no meio do jogo, ele acaba em outra. A gente vai tentando mexer com aquilo que a gente tem. Então eu procurei deixar claro para eles a desculpa minha por isso, mas todos entenderam, lógico, todos querem ajudar. Mas a minha maior desculpa que eu quero pedir é para a torcida da Ponte Preta. Esse sim merece o mínimo de minha parte, a desculpa, porque eu sou o comandante. Então eu quero me desculpar com a torcida da Ponte Preta por não estar sendo suficiente nesse momento, por não estar conseguindo ajudar. E a gente fico muito frustrado com tudo isso, sabe? A gente tem que colocar a cara tanto na alegria e na tristeza, né? A vida é assim. Então eu quero direcionar isso para a torcida da Ponte Preta, que é a torcida que sempre nos apoiou aqui de novo hoje.
E eu quero me desculpar por não tá conseguindo, os jogadores também muito frustrados por não estarem conseguindo. Mas é uma sucessão de coisas que estão acontecendo que acaba dentro do campo, né? Já começou pela pré-temporada, tudo isso, e vai refletir dentro do campo, não tem jeito. Não tem jeito, a bola realmente vai punir. Então é isso, a responsabilidade é minha do jogo, tentamos, ainda no sufoco no final, conseguimos voltar para o nosso tradicional, porque assim, jogamos um jogo contra o Velo, onde melhorou no segundo tempo com 3 zagueiros. Aí preferimos deixar a casinha mais fortalecida para começar esse jogo com 3 zagueiros, já não deu certo. Voltamos para o 4-3-3. Cara, e os meninos só tenho que agradecer, a rapaziada mais experiente, os meninos que tentaram de tudo, sabe? Tá todo mundo muito triste. E eu peço minhas desculpas à torcida da Ponte Preta, à instituição Ponte Preta, porque não pode jamais um clube do tamanho da grandeza da Ponte Preta estar passando por isso. Nosso trabalho é mostrar vídeo, principalmente nesses 2 dias, né? Mostrar o adversário, ser o mais sucinto possível, o mais simples possível. Não tivemos tempo para treinar. Ontem mesmo preparamos a equipe com o Moisés completamente alagado. Não tivemos tempo nem de mexer a bola, fazer alguma coisa. Fizemos mais a bola parada, que já por 2 jogos nós perdemos por causa da bola parada. Graças a Deus hoje tomamos um gol que não poderíamos tomar, mas já não foi de bola parada. Nós pegamos no pé disso, graças a Deus hoje fomos muito bem nesse quesito. Cara, é assim, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, cara. Eu sou um cara, eu sou profissional. O futebol, ele vive de resultado, sabe? E eu mesmo sou bem sincero e claro. Os jogadores que estão lá treinando, que estão sem jogar, muitos queriam ir embora. Eu pedi para que eles ficassem até terça-feira para a gente tentar acabar com esse transfer ban aqui. E vou ser bem sincero para você, Pedro. Não é possível uma instituição do tamanho da Ponte Preta não conseguir arrumar 1.600.000, 1.800.000 e acabar com esse problema. Porque é nítido que está refletindo. A gente sabe que o pessoal está correndo, está tentando, a gente está vendo que está tentando, mas assim, como futebol é resultado, eu também me coloco à disposição da Ponte Preta por tudo que está acontecendo. De repente uma mudança pode ser viável, trazer outro treinador, então me coloco à disposição. E eu também não posso continuar numa situação dessa. Eu pedindo para jogador ficar até terça-feira, todos acreditaram, todos estão lá esperando esse bendito transfer ban. Agora sim, se na quarta-feira a gente não tiver os reforços, realmente para mim também vai ser bem complicado. A gente tem que ser sincero e honesto. Eu estou frustrado demais, eu não quero, sabe, eu fico impotente e eu não quero poder fazer isso pela Ponte Preta. Eu quero mais. A Ponte Preta merece muito mais. E quarta-feira, se não tiver os reforços todos lá para jogar, não que a molecada não queira, a molecada quer muito, mas o fardo é muito pesado. É muito pesado. O campeonato é muito pesado. Sabe, tem 2 jogos em casa agora, então agora é hora mais do que nunca de estar os jogadores, porque para mim vai ficar difícil se não tiver. É uma junção de fatores, né? Como eu volto a dizer. De novo, é uma junção de fatores. E já começou na pré-temporada. Você sabe que o nosso time jogava no 4-3-3, que acabava num 4-4-2, né? Bem típico mesmo, né? Marcando 2 linhas. E essa pré-temporada fez falta para esses caras de fora. Muita falta. Você falar que o Bruno, que não tá correndo, que esses caras correram hoje aí tentando gol até o final do jogo, brincadeira, mesmo com 12 dias parados em casa. Mas isso surte efeito agora. Equipe do Capivariano bem treinada pelo Hélio, uma equipe que toca bem a bola, a equipe que aproveitou a chance que teve. Entendeu? Porque era para ser o contrário o jogo. A gente virar o tempo, voltar com a equipe bem e esperar. Agora, quanto ao ataque, a gente está realmente marcando muito, estamos tendo pouquíssimas oportunidades de gols, né? Acho que em virtude de tudo isso, acho que o pessoal entra também as derrotas, né? Entra um monte de coisa na cabeça do jogador, a confiança vai embora. Então agora é hora de ter calma, é hora que nem você falou do Bruno, falou de juntar os cacos. Quando você falou para mim do ano passado, sou bem sincero para você, não foi fácil, foi muito difícil, mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera, não tá mais na minha mão, você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém, não tá mais na minha mão. Não depende só da gente, não depende da nossa atitude. Nós estamos fazendo de tudo, mas a atitude nossa, ela não é suficiente, porque só tem uma coisa que é suficiente nesse momento, só tem uma coisa. Então assim, não adianta falar que fica na Ponte Preta quem quer, quem não quiser vai embora. Nós acabamos de perder um analista de desempenho para um time da 4ª divisão. Acabamos de perder, vai embora amanhã para o ABC. Entendeu? Um hiper mega profissional, nós perdemos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Todos querem jogar na Ponte Preta, todos querem estar na Ponte Preta. Mas se as pessoas acham que quem quiser fica na Ponte Preta. Para ficar na Ponte Preta tem que ficar com 6, 7 salários atrasados? Não. Aí ninguém quer.
pessoal quer jogar na Ponte Preta como ela sempre foi, guerreira, com as coisas em ordem. Agora falar por falar, na Ponte Preta fica quem quer. Todos querem ficar na Ponte Preta. Esses 9 que estão lá, estão loucos para jogar na Ponte Preta. Todo dia eles falam do Moisés Lucarelli lotado, o Cristiano mesmo fala, pô, vim aqui na final, pô, esse time aqui. Todos falam. Agora, se dentro da Ponte Preta, acho que ficar na Ponte Preta, ficar do jeito que tá, aí eu garanto para você que ninguém quer ficar. Eu garanto para você. Desse jeito não tem a mínima condição. A instituição é muito maior do que todo mundo. Por isso que eu falo para você com 3 derrotas, sou bem sereno em falar. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso. Eu não posso me acomodar com uma situação dessa, com 3 derrotas. Eu sou culpado sim. Eu tô ali na beira do campo, eu tô tentando de tudo e não tá dando certo. Então, se acharem por bem colocarem uma outra pessoa, eu vou entender perfeitamente. Agora, minha consciência é totalmente tranquila, não só minha, como de todos esses jogadores que estão lá dentro. Que a gente está tentando fazer de tudo por essa instituição, entendeu? Infelizmente, não estamos conseguindo. Não, eu não tenho como lutar assim, sou bem sincero. A gente, é difícil a gente... Sabe, você tá vendo, os meninos, o fardo é pesado, os meninos não... Você sente, coitado, tem meninos chorando lá no vestiário. Você entendeu? E sente a camisa, os caras gostam da instituição, a gente gosta, a gente é feliz aqui. 40 dias atrás nós acabamos de ser campeão da Série C, brasileiro, um título inédito. Então não é só na alegria, na tristeza também a gente tem que estar aqui, tô aqui. Sou culpado sim, a responsabilidade é minha do clube. E eu me sinto frustrado de não poder estar ajudando com as peças que a gente tem, que são todos querendo ajudar. Só que numa real situação de campeonato, com 2 dias de folga, o certo seria jogar contra o Corinthians. Dos 10 você tirar 5 ou 4 e mudar a equipe. Aí no jogo do Velo Clube, você tirar esse que fez 2 jogos, colocar outros para o time manter e você equilibrar fisicamente todo mundo. Só que degringolou as coisas. Os jogadores veteranos aí, vou ser sincero para vocês, estão indo... Por isso que eu falo, não vai falar de ninguém aqui. Se tiver um culpado, o culpado sou eu. Porque os caras estão dando a vida, que o certo é eles estarem descansando. Entendeu? Eles não podiam estar jogando do jeito que está jogando. Agora vamos ter um dia a mais de folga, né? Então, assim, a gente quer muito que a Ponte Preta seja forte. Entendeu? Porque, assim, eu dei a minha palavra pro jogo. Dei minha palavra não, pedi para eles ficarem até terça-feira, os 8 que estão lá. Entendeu? E assim, se não conseguir para quarta-feira jogar, realmente vai ficar muito difícil. Tá aí, Edu. Essas foram as palavras do técnico Marcelo Fernandes ao final da partida contra o Capivariano, deixando muito claro, muito explícito a insatisfação com essa situação da Ponte Preta, rebateu algumas frases do vice-presidente Eberlin. Na entrevista que o Eberlin deu aqui na Bandeirantes na semana passada, quinta-feira, ele disse: na Ponte Preta fica quem quer. O Marcelo Fernandes respondeu na coletiva, disse que não dá para ficar mesmo querendo, com 6, 7 meses de salários atrasados. Então essa é a situação da Ponte Preta. Na quarta-feira o Elvis desabafou, expôs os problemas no microfone da Rádio Bandeirantes. Agora o Marcelo Fernandes volta também na coletiva e rasga o verbo, cita a situação difícil, diz que para ele é muito difícil trabalhar sem ter peças, sem ter recursos para montar a equipe. E a Ponte Preta, que volta a campo já na próxima quarta-feira, vai receber o São Bernardo jogando no Moisés Lucarelli, e vamos aguardar os próximos dias, ver se essa situação vai ser regularizada para a Ponte Preta pensar aí em escapar do rebaixamento para o Campeonato Paulista da Série A2, Edu. Muito obrigado, Pedro Piscinato. Sem Elvis, né? O Gé foi embora, já foi para a Turquia, já está lá. A Ponte perde as suas 2 grandes referências. Desse elenco aí, a Ponte perde praticamente 80% da sua referência. Vai ficar o Marcelo Fernandes, que é um herói, e o Diogo Silva, goleiro. Mas o Gé e o Elvis, os 2 foram campeões da Série A2, da Série C. O Elvis fez 86 jogos e 26 gols. O Elvis, 129 jogos e 20 gols. Ele cobrou o último pênalti contra o Novo Horizontino, ele cobrou o pênalti contra o Londrina no segundo gol. Entra para a história, marca. Gé e Elvis. Faz muito bem de ir embora. Muito bem, não tem condição. Faria a mesma coisa. A Ponte hoje... situação terrível, para não falar uma outra coisa. Pessoal, o palpite, ele, que eu disse aqui, ele vai até o... Quando começar o jogo, aí para, tá? O sistema não aceita mais. 20h30 começa Guarani e Santos, não aceita mais.
o seu palpite vale prêmio na Bandeirantes. Vai lá no @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas, e procure a imagem do jogo aí, Guarani e Santos, e comente a palavra palpite. E fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação e só pode palpitar em todos os jogos. É que só vai estar Guarani e Santos, tá? Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, tá bom? Se não seguir, é desclassificado. E o vencedor ou vencedores a gente fala no apito final, logo após Guarani e Santos. Comparecendo para encerrar o assunto ponte, ele, CH, sempre marcando sua presença no Concentração. E falando, pensando e opinando essa situação da ponte. Em CH, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte do Concentração. Daqui a pouco tem Guarani e Santos, jogo importantíssimo para o Guarani. O Santos vem forte. Bom, tomara que o Guarani consiga fazer o que a ponte não fez ontem, né, Edu? Perdeu para o Capivariano 2-0, jogando muito mal. Não dá para ficar cobrando da rapaziada e principalmente dos meninos. Tampouco do técnico Marcelo Fernandes. O que aconteceu na partida de ontem é só um repeteco das duas primeiras partidas. Um time sem confiança, um time sem organização, um time sem valores individuais. Não dá para ficar olhando, analisando algo que não existe. A ponte, infelizmente, se tornou nesse campeonato, com esses garotos que foram jogados aos leões, né? Foram obrigados a defender as cores da ponte, porque não há jogador disponível, né? Só tem 9, 10 jogadores, fora os machucados, e os outros 9 que foram contratados não podem jogar porque não estão inscritos. A corda está mais do que esticada. E a ponte, com essa derrota, não é? Ela até melhorou no segundo tempo ontem, mas não o suficiente. Com essa derrota, ela fica muito próxima da Série A2. E é fácil entender. São 8 jogos na primeira fase. A ponte já jogou 3 e perdeu 3. Em 5, ela tem que, no mínimo, vencer 2 e empatar 2. Só descartando uma partida. É possível? Acho pouco provável. Não é? A apuração do Tigrão da semana passada dá conta de que esse transferban vai ser pago a partir de quinta, sexta-feira da próxima semana. No meio de semana tem jogo contra o São Bernardo. Se tomar outra cacetada dentro de casa, a situação fica praticamente irreversível. Eu lamento muito, após a partida de ontem, mais uma vez o técnico Marcelo Fernandes rasgou o verbo, dando prazo para que esse transferban caia e os jogadores sejam inscritos. Não dá mais para continuar no campeonato com a molecada. Tem valor, tem jogadores ali promissores, mas depositar nas costas dos garotos essa responsabilidade é uma verdadeira covardia, não é? Não sei de que maneira, não sei quando, não sei como. Mas já passou muito da hora dessa situação ser resolvida. E eu pergunto para você, Edu Pinheiro, e para o nosso ouvinte, onde está o doutor Torrano, presidente que assumiu dia 5 de janeiro, e nós estamos no dia 18, e a gente não ouve uma entrevista, uma declaração, não ouve nada, não é? E isso me preocupa muito, muito, não é? A situação, ela chegou num ponto que a torcida não aguenta mais. Então, vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Mas sobre o jogo de ontem, Edu, não tem muito o que acrescentar. O Capivariano fez 2, poderia ter feito mais, se não fosse, mais uma vez, o performance do Diogo Silva, que salvou a ponte em 3 momentos. Muito triste, Edu. Muito triste essa situação. Espero que reverta. Mas ela está ficando cada vez mais irreversível. Quanto mais os jogos passam, mais a situação da ponte se complica. E para fechar de vez,
a possibilidade aí, trazido pelo Pedro Piscinato, da possibilidade de saída do Elvis. É uma besteira achar que o poço tem fundo, hein, Edu? É uma besteira achar que não dá para piorar. A saída do Elvis, caso concretize, na minha opinião, vai ser um verdadeiro desastre. Obrigado, CH, muito agradecido. Olha, com essas aí a gente encerra o assunto Ponte, 20h30 no Brinco, tem Guarani e Santos. Olha, Paulistão, ontem Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte 0 e Palmeiras 1, Mirassol 0, Flaco Lopes. Marcou pro Verdão, Palmeiras em 3 jogos, 3 vitórias. Hoje São Bernardo 1, Noroeste também 1, exatamente os 2 próximos adversários da Ponte. São Bernardo 1, Noroeste também 1, João Paulo 1-0 São Bernardo e Carlão, só dá Carlão no Norusca, hein? Carlão empatou pro Noroeste de pênalti. E Corinthians e Santos foi 1-1, o Tapia para o São Paulo no primeiro tempo e nos acréscimos, olha, tá 44, não foi bem nos acréscimos, no finalzinho, a 44 Bidon empatou para o Timão, tá 0-0 Bragantino e Botafogo, 20h30 Guarani e Santos. De muita história, de muita tradição. Olhando aqui no site do Mariolani, 187 jogos entre Guarani e Santos. 45 vitórias do Guarani, 40 empates e 102 vitórias do Santos. O Guarani marcou 232 gols no Santos. E o Santos marcou 386 gols no Guarani. E hoje, conversando com o Mariolani, ele me alertou o seguinte... Hoje é 18 de janeiro, né? 18 de janeiro. Aqui, 18 de janeiro de 2023. Há exatamente 2 anos... Não, 3, né? 3 anos. Perdão. Há 3 anos, no Brinco, o Guarani ganhava do Santos. 2-0, gols de Giovanni Augusto de pênalti e Nicolas Careca. Quem que era o treneiro? Mozart. E o Santos de Odair Hellman. Público... 4.699, 120 mil de renda, era Paulista 2023. Meus amigos, é o seguinte, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 20h30, o amigo Batista narra Guarani e Santos. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor, vem do tijolo da nossa tava, construído com devoção, nossa família popular, tem raça e tradição.
absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar. Salve o nosso campeão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Santos, Santos sempre Santos. Dentro ou fora do alçapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar. Salve o nosso campeão. Olha, eu tenho várias matérias aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Breno Beretta, no Brinco, será? Ô, meu amigo Edu, tudo bem? Será que é ele? Sou eu mesmo, Edu. Não é gravado? Abraço pra você, viu? Boa tarde pra você, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Já estou aqui a postos, viu, Edu? Aqui 18h43, e aí? Aqui 18h43 também, viu, Edu? É ao vivo então, tá certo. Bom, Breno, nós temos aqui várias matérias e vamos colocar o Matheus Costa. Essa daqui é logo após a partida contra o Novo Horizontino, é isso? Isso, logo depois do jogo contra o Novo Horizontino, que ele ainda não tinha sido demitido e recontratado, Edu. Tá, então explicando e resumindo essa situação que foi o maior buchicho da semana aí. Logo após, o jogo foi na quarta-feira, certo? Isso, aniversário dele, inclusive, dia do treinador de futebol e aniversário do Matheus Costa, de 39 anos. Pela manhã, ele foi demitido, eu recebi a informação, e não só eu, como todo mundo da imprensa noticiou a mesma informação, recebeu a mesma informação de várias fontes. Aí, durante o dia, o Guarani entrou em contato com 4 treinadores, Edu. Aí você me pergunta, quais treinadores? Guto Ferreira, Léo Condé, Luizinho Vieira e também o Luizinho Lopes. Esses 4 treinadores. Aí o que aconteceu? No final da tarde, o presidente pediu para voltar atrás. E daí o Matheus Costa voltou para a cidade de Campinas. Aí você me pergunta, por quê? Porque houve um pedido superior de um investidor. Quem seria esse investidor? Graziano. Ele que é o dono do estádio Brinco de Ouro da Princesa, né? Por conta daquela situação no Tribunal do Trabalho, ainda tem que entregar uma arena, só pode pegar o brinco quando ele entregar a arena, o CT e também o clube. Mas ele, todo mundo sabe que é o principal interessado na SAF do Guarani. O Guarani vai negar até o fim. Se a gente perguntar para ele, vai negar também até o fim. Mas existiu essa situação, Edu. E daí o que aconteceu? Matheus Costa volta muito pressionado para o jogo de hoje. Vamos ouvir o que ele disse depois da derrota 2-0 para o Novo Horizontino, Edu? Sim, vamos lá, Matheus Costa. A avaliação que a gente, primeiro tempo, quando estávamos no 11 contra 11, acho que estávamos tendo um jogo equilibrado, talvez com as oportunidades mais próximo da área de finalização vindos da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, a gente acaba ficando com um jogador a menos. E mesmo assim, tivemos oportunidades, fizemos um primeiro tempo dentro das circunstâncias equilibrado, encerrando o primeiro tempo com uma chance claríssima para nós empatarmos. O segundo tempo, obviamente, com desgaste, estamos no início de temporada, acabamos sentindo esse jogador a menos e ficamos mais propensos a nos defendermos do que criarmos oportunidades em circunstância do jogo.
que é um sinal que nós temos que entender. Quando a gente montou um planejamento, montamos para ter um elenco que suportasse essa pressão que a gente sabia que iria existir em circunstância dessa nova temporada, o que estava envolvido, e temos jogadores dentro do elenco que assimilaram o que está acontecendo, e é o momento agora de nós reagirmos. Temos um curto espaço de tempo para a gente reagir já no final de semana na nossa casa. Um campeonato de todas as rodadas, são rodadas decisivas e duríssimas. Eu vejo o nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário, e a gente tem todo o poder para reverter este momento e essa situação. Acho que é completamente normal esse ambiente conturbado em virtude da nossa estreia e do jogo de hoje. Cabe a nós revertermos isso. Vejo que temos forças e condições para reverter isso. O Guarani já passou por momentos muito adversos, principalmente na sua recente história. Precisamos muito deste final de semana deles, mesmo com todo o sofrimento e com a expectativa gerada nesse início de temporada. Chegou a hora de a gente corresponder e a gente conta com o apoio deles. Antes do jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis. Após o jogo, estamos preparados para todas as cobranças possíveis, pela primeira e pela segunda rodada, mas a gente vai juntar todas as nossas forças para a gente reverter essa situação na terceira rodada, e que durante este jogo eles nos apoiem incessantemente, que a gente vai buscar essa virada, essa vitória, e reverter o quadro da tabela de classificação para o Guarani. Bom, se tem uma coisa que eu concordo com o Matheus Costa, Edu, posso discordar de escalação, do time dentro de campo, da formação, mas é que torcedor precisa comparecer hoje no Brinco e precisa empurrar o tempo todo. Independente se o torcedor estiver chateado com a diretoria, se estiver chateado com o técnico Matheus Costa, está chateado com o time que ainda não correspondeu, hoje o torcedor tem que comparecer, tem que incentivar. Aliás, sobre ingressos, Edu, a parte inferior do tobogã, o Guarani já divulgou nas redes sociais que está esgotado. Os ingressos da parte inferior, R$30 com a camisa do Guarani, esgotados. Tem ingresso ainda para o tobogã, R$20 é o valor com a camisa do Guarani. O gol da cabeceira de entrada, R$20 com a camisa do Guarani. Vitalícia, R$30 com a camisa do Guarani, mais 30 de acesso. Lembrando que hoje não tem torcida ali atrás do gol, do placar eletrônico, por conta da determinação do Ministério Público, somente torcida do Guarani. E até para explicar, né, os treinadores hoje em dia, Edu, antes eles falavam depois do jogo e antes do próximo jogo também. Só que hoje em dia eles estão falando só depois da partida. Por exemplo, tanto o Matheus Costa quanto o Vojvoda falaram depois dos jogos do meio de semana. O Matheus falou na terça, não tinha acontecido essa situação toda na quarta-feira que movimentou a cidade de Campinas, né? E o Vojvoda falou na quarta-feira, depois da derrota no clássico do Santos, Palmeiras venceu por 1-0, o Vojvoda falou depois do jogo também, mas antes de enfrentar o Guarani eles não falaram. É claro que a gente sempre procura fisgar um trechinho até falando sobre o jogo, já esperando, o que o treinador está esperando do próximo jogo, no caso esse jogo de 8h30 da noite, Guarani e Santos, Edu. Vamos ouvir então o argentino Vojvoda, se é que dá pra entender, nem mascada argentinão, né? Aqui tava no Fortaleza, Vojvoda, técnico do Santos, falando depois da derrota pro Palmeiras, vamos ver. En cuanto al análisis de juego, la sensación es que me gustó la postura del Chimi, tanto en el primero como en el segundo tiempo. Sabemos que, bueno, que enfrentamos a un clásico y un adversario bon en su campo, en su gramado. Mas en cuanto a dados o estadísticas de juego, o Chimi creó finalizaciones, teve boa postura en cuanto a pose de bola, defendió bien. O gol que recibimos, no hay un error táctico, sino fue un bate que bate ahí, ¿me entiende? Y pica una bola para él es que, bueno, que define el juego, más Chimi
terminó el juego con 2 chutes Bona, Travi, una postura boa de Santos en cuanto a análisis de juego. En cuanto a Gabriel, sabemos que es un jugador muy importante para la gente, más también luego estoy conociendo a él. Hay que administrar os minutos también, entonces yo conozco o día a día. Él jugó 90 minutos con una temperatura muy alta a partida pasada, entonces bueno, yo quiero a Gabriel siempre en Medellín, no quiero perder a él por una cuestión de tomar riesgos, entonces él va a estar para el próximo juego y eso es importante también. Necesitamos goles y él que nos puede dar esos goles que o Santos precisa. A impressão que o Santos parecia nervoso no último terço do campo, mas em outros momentos também deu a impressão de que quando o Santos queria colocar a bola no chão e jogar, conseguia levar muito perigo a esse time do Palmeiras. É natural também esse nervosismo, segundo jogo da temporada, mas como trabalhar talvez o psicológico dos atletas para ter um pouco mais de calma no último terço, para que com a qualidade técnica de Barreal, de Doreza, né, o Neymar quando voltar, conseguir resolver e marcar gols. Concordo en eso. Tivemos minutos que bueno, que no encontrábamos esa fluidez que precisamos en los juegos, mas teve minutos bons, entonces a esos minutos bons hay que sumar más minutos de eso, entonces ahí vamos a tener una mejor posición en cuanto a la pose y a la creación de chances de gol. ¿Sí? Es un aspecto para trabajar, no todas las partidas son iguales, no todos los adversarios son iguales, no todos los campos son iguales, más hoy enfrentamos a un adversario complicado, en un campo complicado, y en cuanto a la sensación, sin analizar o dado, digo, Chile jugó bien, ¿sí? Porque el otro Chile también juega, ¿me entiendes? Y en cuanto a dados, tengo que analizar con más detalle, más tivemos finalizaciones, acho que tivemos más finalizaciones que adversario, más también concordo que adversario teve menos finalización, más ganó yo y ficó con 3 puntos, él está en 6 puntos, nos tenemos 3. Entonces ahí está el dor de entrenador, está el dor de bestiario, está el dor de todos, porque bueno, son jogos que hay que sumar y en este caso nos sumamos. Deu pra entender assim, mas adversário, até uma outra palavra, hein? Ô, Edu, já fizemos a nossa parte. Oi, Breno, sim? Você sabe o que ele falou de principal aí, além do Santos ter controlado mais o jogo, né? O Santos, pra mim, até foi melhor do que o Palmeiras, teve mais chances, mas acabou não concluindo em gol, né? Isso ele falou na segunda resposta. Na primeira, ele até citou a questão do Gabigol, que atuou no primeiro jogo, nos 90 minutos, né? A vitória sobre o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi até melhor do que o Santos, mas naquele jogo ele foi importante, marcou gol, foi um cara participativo, e no jogo contra o Palmeiras ele começou no banco de reservas, poupado por uma questão muscular, entrou no decorrer da partida, e hoje ele nem viajou aqui para a cidade de Campinas. O Vojvoda estava esperando que hoje ele pudesse jogar e jogar como titular, mas ele nem viajou para Campinas, ou seja, o principal desfalque do Santos hoje é o Gabigol. O Neymar, no final de semana, Edu, ele deu uma entrevista para o Ricardo Martins, na Ex Esportes, e ele disse que volta em fevereiro, ou seja, ele volta para a reta final do Campeonato Paulista se o Santos se classificar. Então o Neymar só volta em fevereiro, tá treinando, passou por aquela cirurgia, né, bem tranquila no joelho no final do ano, que ele precisava fazer, e volta no mês de fevereiro. E o Gabigol poupado pela questão muscular, e já a gente vai ouvir um boletim do nosso companheiro do Everton Ramos, né, que cobre o dia a dia do Santos na Rádio Bandeirantes em São Paulo, para explicar um pouquinho mais a respeito desse time do Peixe, Edu. Muito bem. Vamos ouvir o Gleger Zorzinho, nosso comentarista, lembrando que São Bernardo e Noroeste empataram 1-1, Corinthians e São Paulo também foi 1-1, o Tapia marcou para o São Paulo no primeiro tempo, e a 44 do segundo tempo, Bidon empatou para o Corinthians. Gleger Zorzinho comparecendo e opinando, um abraço, boa tarde, Gleger. Oi, Edu, boa tarde, um abraço para você, um abraço mais do que especial para o amigo ligado na Bandeirantes, aqui no Concentração, gigantesca audiência do programa. Um abraço, viu, Edu? Boa tarde aí, viu? Daqui a pouquinho tem Guarani e Santos, 2 times de muita história, muita tradição, esse clássico, né, que já foi final de campeonato, grande jogo daqui a pouquinho. O Guarani enfrentando aí alguns problemas
principalmente fora de campo, né? O Guarani que mandou embora o seu treinador, depois contratou de novo, umas coisas que acontecem no futebol, viu, Edu, que às vezes eu que tive tanto tempo, né, vivenciando isso durante 20 anos da minha vida dentro do futebol profissional, a gente vê algumas situações inusitadas e essa é uma delas, né? Manda embora o treinador, já anuncia que foi mandado embora, de repente volta atrás. E essa é a modernidade do futebol, né, Edu? Mas a expectativa, claro, e o Santos, que é um time forte, né, um time muito bem treinado, tem um treinador que eu admiro muito, que é o Vojvoda, treinador que fez um trabalho maravilhoso no Fortaleza, veio para o Santos, né, e conseguiu, ano passado, um feito, né? O Santos que vivia um momento muito delicado, zona de rebaixamento, quase sendo rebaixado, e nas últimas rodadas lá o Vojvoda deu um jeito no time e o Santos conseguiu escapar, inclusive conquistando até uma vaga para disputar a Sul-Americana. O Santos vem com alguns problemas, as suas estrelas, né? O Neymar tá machucado, o Neymar fez uma cirurgia de joelho, tá fora, e o Gabigol também, contratado agora, recontratado, né? Voltando ao Santos, tá fora também. Isso é bom pro Guarani, né, Edu? Sem as estrelas, mas é um time muito competente, é um time de muita qualidade. Você vê que o Gabigol não joga, provavelmente vai jogar o Tassiano, que depois daquela última partida lá, né, que fez 2 gols contra o Cruzeiro, fez gol lá na Vila, né, contra o Novo Horizontino, decretando a vitória santista, o Santos que saiu perdendo, depois conseguiu a virada. Então, acho que o Guarani precisa de um plano de jogo interessante, o Guarani também que não vai contar, né, com o Luca, que é bom jogador, foi expulso, o Luca lá contra o Novo Horizontino, e o Guarani precisando se recuperar na competição. Tá jogando ao lado do seu torcedor, né, Edu? Tá jogando ao lado da sua torcida, tá jogando no brinco de ouro, e o Guarani precisa fazer prevalecer esse mando, precisa se recuperar na competição. O Guarani que tem apenas 1 ponto e tá na zona de rebaixamento, viu, Edu? Ao lado da Ponte. A Ponte com 0 pontos e o Guarani com apenas 1. Então, chegou o momento da recuperação e por que não, né, Edu Pinheiro? Recuperar em cima de um dos grandes, em cima de um dos times de maior história no futebol mundial, que é o Santos Futebol Clube. Então tá aí, uma grande oportunidade para o Guarani e também, claro, uma oportunidade para o Matheus mostrar toda a sua, né, a sua competência, toda a sua qualidade. O Matheus que, na minha opinião, né, e isso a gente tem falado muito, eu tenho falado isso desde o ano passado, tá faltando um pouco de estratégia, né? Tá faltando um pouco de ousadia, digamos assim. O Guarani é muito a gente consegue saber, né? Tá tudo certo. O Guarani, você sabe como o Guarani joga. É muito previsível a palavra. O Guarani é muito previsível. Então, eu acho que o Matheus precisa mudar um pouco isso, ter algumas alternâncias, ter algumas alternativas de jogo diferente. Pô, tá empatando, precisa ganhar, vamos fazer isso. Ah, tá ganhando, precisa segurar, vamos fazer aquilo. Vamos aumentar o resultado, precisa isso. Ah, tá perdendo, precisa virar, tem que ter isso. Então, precisa de alternância. E o Guarani não tem nas mãos do Matheus. Isso eu tenho falado desde lá do ano passado. Mas, claro, vamos torcer para que essa nova oportunidade dada ao treinador do Bugrino possa trazer um ar diferente e ele possa ter um pouco mais de coragem para partir para cima, para jogar, para mostrar toda a força do Guarani, principalmente quando joga ao lado do torcedor, principalmente quando joga no Brinco de Ouro, que é a sua casa. É onde treina, é onde vivencia, é onde convive, é onde está todos os dias juntos. Então, esse precisa ser um ponto favorável, um ponto positivo para que o Guarani vença o Santos hoje. O resultado de empate é um bom resultado, Edu? Eu acho que não, porque o Guarani precisa se recuperar, né? Tem apenas 1 ponto em 2 jogos e está aí uma oportunidade para ele tentar uma vitória para aí sim dar um passo importante com 4 pontos, já começa a clarear, já passa o Santos na tabela, que o Santos tem 1 vitória e 1 derrota, então é importante, um jogo importantíssimo daqui a pouco. E olha, Edu, eu não tenho dúvida que não faltará emoções para esse grande clássico, esse clássico de muitas histórias, de finais de campeonato, né, de craques de ambos os lados. Então a expectativa, sem dúvida nenhuma, é de um grande jogo, viu, Edu? Obrigado, Gleger, muito obrigado, até daqui a pouco. Obrigado aqui também ao Avelar de Hortolândia, né, se manifestando aqui, muito agradecido, grande Avelar, já há muito tempo se comunicando com a gente aqui. Bom, Breno, vou fazer o seguinte, antes do Everton Santos, com o Boletim do Santos, eu perguntaria ao amigo sobre o Guarani, né? Qual a provável equipe, Lucas expulso, quem que joga no lugar, Greg já sinalizou, se tem mais gente machucada,
o time deve ser o esboço de que vem jogando, né? Bom, Edu, o Luca, né, expulso infantilmente, multado em 10%. Até o Rafael Donato comentou na entrevista coletiva, né? Já a gente vai ouvir o Rafael Donato e ele falou, eu questionei ele sobre isso, né? Ele falou, o Lucas já foi multado, tudo, já pediu desculpas até no vestiário. Isso serve de exemplo também, porque o Guarani vai multar outros jogadores que tiverem uma atitude desse tipo, né? Expulso bestamente, aquele pisão que ele deu no pé no jogador do Novo Horizontino, com 30 do primeiro tempo, arrebentou o time do Guarani no jogo diante do Novo Horizontino. Podia até perder o jogo, né? Mas perder com 11, perder jogando normalmente, né? Buscando o jogo. Agora, deu sopa pro azar. Ele, que é um jogador experiente, não pode fazer esse tipo de situação. Você me perguntou, Edu, a respeito de substituições. O Maranhão, pelo que eu soube, vai ser o substituto do Luca hoje. O Maranhão entrou no decorrer do jogo contra o Novo Horizontino. Inclusive, assim que ele entrou, o jogo estava 1-0 para o Novo Horizontino, ele perdeu um gol na cara do gol. Poderia ter sido 1-1 naquele momento. Ele está um pouco mais fora de ritmo, aparenta estar um pouquinho acima do peso também, porque ele ficou desde o dia 23 de dezembro machucado. E daí ele voltou, né, um problema muscular na coxa, problema para correr. E daí ele voltou, atuou justamente nesse primeiro jogo contra o Novo Horizontino, né? O primeiro jogo dele, no caso, mas ele deve ser o titular no jogo de hoje. E o Kevin, garoto da base, que para mim tá mais preparado do que o Maranhão, e ele marcou 2 gols na Copinha, atuou 3 vezes, é um centroavante que a torcida espera muito, o próprio Guarani espera muito. O Kevin deve ficar à disposição no banco de reservas. A outra mudança, qual que deve ser? Na lateral direita, essa mudança do Cicinho voltando no lugar do Rafael. Provavelmente deve acontecer isso. Aí um provável Guarani de Kaique França no gol, na direita o Cicinho, na zaga o Rafael Donato, capitão, ao lado do Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio campo William Farias, ao lado do Natan. E o Diego Torres, bom, ontem teve um treino, o último treino, até algumas pessoas me disseram, pode ser que ele mude, coloque o Isaac no lugar do Diego Torres. Eu não sei se isso pode acontecer, Edu, mas existe essa possibilidade de colocar o Isaac no lugar do Diego Torres. E lá na frente, Mirandinha, Guilherme Parede e também o Maranhão. Eu sei que o Matheus Póvoa, ele deve ficar no banco de reservas, que é aquele zagueiro que atuou na Copinha, atuou como capitão do time na Copinha, é muito bom jogador. Ele deve ficar à disposição hoje no banco de reservas. A gente vai saber daqui a pouquinho, Edu, daqui 26 minutinhos, para ser mais preciso, porque agora são 19h04, a escalação do Guarani, que sai 1 hora antes do jogo, ou seja, 7h30 da noite a gente vai saber os 11 titulares do Matheus Costa para encarar a equipe do Santos nesse jogo dificílimo aqui em Campinas. Pessoal do staff do Guarani já preparou a situação de aquecimento, as bolas estão por aqui, o Guarani vai aquecer do lado do gol de entrada do Brinco e o Santos vai aquecer do lado do gol do placar. O pessoal do staff do Santos também já preparando tudo para o time do Peixe aquecer aqui no gramado do Brinco, Edu. Então convide aí o nosso amigo setorista para falar do Santos, o Breno, convide. Everton Ramos, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes São Paulo, ele que trabalhou até pouco tempo na tela da Band em Campinas, na Band Campinas. O Everton, fala do Santos pra gente, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Breno, tudo bem? Boa tarde pra você, pro ouvinte que tá ligado com a gente aqui no Concentração. Pois é, meu caro, e o Santos que vem com o principal desfalque, a gente pode chamar também de poupado, talvez. Gabriel Barbosa, o grande nome do elenco, que não conta com o Neymar já desde o início da temporada, não deve contar por mais algumas rodadas, mas que tem o desfalque também do Gabriel Barbosa para esse duelo importante em Campinas pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O que a gente tem de informações, Breno, é que ele sente dores já desde o início da semana. O Santos não informa em qual região do corpo são essas dores, mas ele entra apenas no segundo tempo do clássico contra o Palmeiras, e a informação que a gente tinha naquele primeiro momento é que por causa de um controle de carga e também pela situação do gramado sintético da Arena Barueri.
Então ele só entra no segundo tempo do Clássico e desta vez não viaja a Campinas, não enfrentará o Guarani. É um desfalque importante para o Santos já nessa terceira rodada do Campeonato Paulista, tá? Como eu ia dizendo, o Santos que não conta com o Neymar, isso não é um panorama só para Campinas, viu? O Neymar, ele tá se recuperando da artroscopia no joelho esquerdo, que aconteceu no fim do ano passado. Durante a semana, inclusive, realizou treinos dentro da academia, apenas treinos internos no centro de treinamento Rei Pelé, e ele só deve retornar ao Santos em fevereiro, deve perder mais pelo menos 5 jogos com a camisa do Peixe. Também é outro que não viaja a Campinas. Além desses dois nomes, o Santos também não vai contar com o Gabriel Bontempo, pelo segundo jogo seguido. Ele tá com... Na verdade, o Bontempo não esteve à disposição ainda no Campeonato Paulista, porque no primeiro duelo ele tinha acabado de se recuperar de uma cirurgia, uma septoplastia no nariz, e teve constatado no início da semana um edema muscular na coxa esquerda. Então, Bontempo também desfalque, assim como o Tiquinho Soares, com edema muscular na panturrilha esquerda. O Santos com alguns desfalques para esse duelo em Campinas. Em contrapartida, o técnico Juan Pablo Vojvoda chamou, a equipe do Santos foi eliminada na Copinha na última sexta-feira para o Cruzeiro, e ele chamou ontem 5 jogadores da base para treinar com os profissionais. Eles fizeram um treino físico, tinham jogado na sexta-feira apenas, né? E desses 5 nomes, 2 foram relacionados e viajam a Campinas. São 2 atacantes, Pedro Assis e Matheus Xavier. Matheus Xavier, que marcou 5 gols na Copinha, termina a edição como artilheiro do Santos, ganhou já a oportunidade na estreia contra o Novo Horizontino, entrou no segundo tempo e levou muito perigo ao goleiro Jordi do Novo Horizontino em algumas oportunidades. Então, olho em Matheus Xavier, que pode pintar aí como opção no segundo tempo. Isso porque o técnico Juan Pablo Vojvoda não deve mexer muito na equipe em relação ao clássico contra o Palmeiras. Algumas mudanças pontuais. Ele, inclusive, já havia dito sobre essa possibilidade de fazer um rodízio, mas não deve começar dessa vez. Ele está de olho no clássico contra o Corinthians e sabe também da importância de voltar a vencer antes do clássico e de conquistar esses 3 pontos em Campinas diante do Bugre. Com isso, nós temos um provável Santos. A gente desenha o Santos com Gabriel Brazão no gol. Na lateral direita, Igor Vinícius, Adonis Frias e Zé Ivaldo, dupla de zaga, e Escobar na esquerda. Mas atenção para esse nome, já falo por quê. No meio-campo, William Arão, João Schmidt e Roleiser, o mesmo meio-campo das 2 primeiras partidas, deve se manter. E aí no ataque, Barreal, Lautaro Dias e Tassiano. Essa pode ser uma escalação, é uma provável escalação do Santos, mas podemos ter aí algumas mudanças. O que eu não imagino, Breno, é os garotos tendo oportunidade já como titular. Para o torcedor seria maravilhoso se o Vojvoda desse essa oportunidade, mas o Vojvoda, ele prega muita cautela em escalar os jovens, né? Até mesmo o Robinho Júnior, que ele é bastante questionado, e ele fala que ele gosta de ter o Robinho Júnior como uma peça ali diferente pro segundo tempo, uma peça surpresa. Então não deve pintar entre os titulares. Agora, as 2 atenções que a gente pode ter aí de mudanças. Na lateral esquerda, o Escobar, ele tem sido titular após a venda do Souza. O Souza foi vendido ao Tottenham, 94 milhões de reais. Inclusive, ontem publicou um texto de despedida. E o Escobar, ele é bastante criticado. Falhou no gol contra o Palmeiras, no gol do Palmeiras, inclusive, na última quarta-feira. E uma opção para a vaga dele é o jovem da base, a promessa Vinícius Lira. O Lira já treina entre os profissionais desde o início do campeonato, por isso, inclusive, eu não destaquei ele como os jovens da Copinha, mas o Lira entrou no segundo tempo do Clássico, tem uma alta estatura, 1,87 m, isso chama muita atenção. O jovem de 19 anos pode pintar como uma novidade entre os titulares, talvez. E no ataque também, quem pode pintar ali de novidade é o Miguelito. Entrou bem contra o Palmeiras, jogador boliviano, de seleção boliviana, estava emprestado para o América de Minas, disputou a última Série B pelo América de Minas. Miguelito pode ganhar oportunidade, talvez ali no lugar do Lautaro Dias, caindo mais pelo lado direito do campo de ataque. Mas ainda é um Santos que pode
mudar, o Vojvoda pode entender ali algumas peças. Por exemplo, o Barreal, ele atua pela esquerda de ofício, mas no Santos, desde o ano passado, ele joga mais pela direita. Isso porque o Santos tinha o Guilherme, não é o caso. O Guilherme foi vendido ao Houston Dynamo, equipe da Major League Soccer. Então, ele pode cair pela esquerda, que é a posição dele de ofício, ou o Barreal pode ser mantido pela direita. O que chama atenção é que o aproveitamento dele na posição ao qual não é a que ele prefere jogar, que é caindo pela direita, é muito melhor do que pela esquerda. Ele atuou parte do segundo tempo contra o Palmeiras, ele faz essa mudança. Ele começa pela direita e no segundo tempo ele cai pela esquerda. Ele chegou a levar certo perigo jogando pela esquerda, mas o rendimento dele de fato é melhor pela direita. Então a gente pode ter a mudança de posição dessas peças no decorrer ou até mesmo no início do jogo. Uma expectativa, o Santos que não tem sua torcida, não terá sua torcida no Brinco de Ouro, mas vai tentar ali conquistar os 3 pontos, sair com a vitória de Campinas, sabe da importância. E eu falei do Escobar, já para encerrar, falei do Escobar, que é uma peça bastante criticada. O único gol dele com a camisa do Santos é justamente contra o Guarani, em Campinas, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Será? Fica aí, né? Se ele volta a Campinas, podendo estar entre os titulares num momento que não é dos melhores, e vai reencontrar esse bugre e essa cidade, esse estádio ao qual ele marcou o único gol como profissional com a camisa do Santos. Breno, volto com você. Bom, tá aí, né, Edu? A palavra do Everton Ramos, que já tá por aqui no Brinco de Ouro, vai fazer o jogo pra Rádio Bandeirantes São Paulo. Belíssimo repórter, hein? Belíssimo. Gentilmente belíssimo. Mandou pra gente, contou tudo do Santos, que né, Edu? Maravilha de menino. Claro que eu conheço, você mandou pra mim, né? Gente boa, né, Edu? Gente da melhor boa, qualidade. mas menino, excelente viu, profissional. A riqueza de detalhes. Você viu Pedro Assis e Matheus Xavier, meninos da base já promovidos. Perigosos, né, Edu? Aliás, o mais perigoso deles, eu acho que é o filho do Robinho, o Robinho Júnior, que costuma entrar no segundo tempo. Esse é o mais perigoso do Santos, que tá no banco e que deve entrar durante o jogo, né? Pois é, então, Breno, o Santos, nos últimos 2 anos, com dificuldade, rebaixado para a Série B, já voltou, enfim, escapou do rebaixamento o ano passado. Mas, sabe, é incrível, eu não sei o que acontece lá na Baixada, lá que o DNA do Santos, para descobrir, né, Breno? É uma coisa impressionante. E veja só, Edu, lateral esquerdo Souza, 18 anos, da base, foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra. 94 milhões disso aí? Exatamente, 15 milhões de euros, dá quase 94 milhões de reais. Um jogador que o torcedor nem vai ver atuando entre os profissionais, que é uma joia. Aliás, é difícil achar lateral esquerdo até na seleção brasileira, né? E esse moleque é muito bom de bola, Edu. E o Palmeiras também agora deu dos últimos tempos também de revelar, de vender. O Palmeiras hoje tem a melhor base do futebol brasileiro, Edu. Não, mas o Abel Ferreira, ontem, depois do jogo do Mirassol, ele falou, olha, não tem nenhuma equipe que luta por título, que coloca tanta revelação e que revela que nem o Palmeiras. Você pega os grandes clubes, não tem que nem o Palmeiras do jeito que está revelando. Claro que o Santos sempre revela, tem o Flamengo, tem o Cruzeiro e tal. Essas equipes, tirando o Santos, mas as outras que eu falei, desapontando aí pela luta de títulos e tal, mas é impressionante. O Palmeiras está de parabéns, parabéns. E Rafael Donato, hein, ô Breno? Rafael Donato, Donatão, Edu, ele falou na entrevista coletiva, a primeira resposta dele que eu separei foi justamente sobre essa situação do Matheus Costa. Se os jogadores ficaram sabendo, essa demissão, depois reversão da demissão. Vamos ouvir o que disse o zagueiro e capitão do Guarani. Vamos lá, Rafael Donato, que vai fazer... Nós saímos do jogo muito chateado. A última coisa que eu queria ver era a rede social, se bem que acaba inevitavelmente chegando aos nossos ouvidos o que o pessoal está se falando, mas muita coisa que se fala aí fora não é o que está acontecendo aqui dentro. E se aconteceu, não foi passado diretamente da diretoria para a gente e é uma coisa que não é na nossa orçada. Nós, como jogadores, nós temos que focar em entregar resultado dentro de campo, somos profissionais, estamos aqui para
cumprir a nossa função e a gente também tem a confiança do Matheus, nós confiamos nele. Eu acho, no meu ponto de vista, que era uma decisão, se fosse isso que acontecer, um pouco prematura, porque o campeonato está apenas começando, nós sabemos da cobrança que está sendo feita, até mesmo pelas competições anteriores, né, a dificuldade que teve, a frustração do nosso torcedor, nós entendemos isso, mas a gente está procurando ser o mais unidos e fechados o possível para que a gente possa dar a volta por cima. E o resultado da demissão dele não pode se impactar somente sobre ele. Nós jogadores também temos essa responsabilidade. Afinal, nós estamos no campo, nós estamos entregando. Então, nós precisamos um pouquinho mais. Não é só uma pessoa, é todos. Todos precisam dar um pouco mais nesse momento. E se tem algum culpado, somos todos nós que estamos dentro de campo vestindo a camisa do Guarani. A torcida está no seu direito de cobrar, a torcida está no seu direito de reivindicar. Eles estavam lá acompanhando a gente nos jogos, estavam aqui fazendo uma linda festa no primeiro jogo da competição. Então, agora é absorver essa pressão e dar a volta por cima o mais rápido possível. Não adianta ficar falando, dar explicação, o torcedor quer ver resultado, quer ver entrega. Donato, boa tarde. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse, né? Foram apenas 2 jogos no Paulistão. A gente sabe que hoje o futebol precisa de resultado o mais rápido possível, ainda Paulistão tendo só 8 rodadas, né? Como que vocês estão encarando esse início ruim do Guarani e até a falta de repertório do time jogando bem? Porque a torcida esperava, olha, chegaram novos jogadores, 40 dias de trabalho, que o time fosse jogar um pouco melhor pelo menos, mesmo que os resultados não viessem, né? Como que você está encarando esse tipo de pressão e vocês, jogadores também, como que vocês estão se cobrando junto com o próprio treinador? Boa tarde. O Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, né? E basicamente os jogos, independente de estar jogando mal ou bem, são decididos em detalhes, cara. Infelizmente, no primeiro jogo tomamos um gol faltando 30 segundos para acabar o jogo. E agora ficamos numa situação difícil no segundo jogo. Um jogador a menos complicou bastante. Mas a gente treina, a gente se esforça. Realmente essa convicção que a torcida criou, essa esperança que a torcida criou que nós poderíamos performar mais, e nós estamos se cobrando isso. Quanto jogador, nosso treinador tem falado incessantemente, estamos treinando para isso. E por um acaso as coisas às vezes não estão acontecendo da maneira que a gente espera, mas como tem muitos jogadores maduros, com bastante casca para aguentar essa pressão, a gente vai com certeza dar a volta por cima e conseguir bons resultados, porque agora não adianta só performar bem, nós temos que ganhar os jogos. A realidade é essa, precisamos ganhar, mas com tranquilidade, sabendo que se também a gente tivesse ganho os 2 jogos, não estava nada perfeito, ainda tem muita coisa para acontecer na competição. É ter tranquilidade, saber que a gente está trabalhando forte, ter convicção naquilo que a gente está fazendo, confiança do grupo está total, então a gente vai fazer uma semana maravilhosa para que a gente possa fazer um grande jogo aí no domingo. O Donato, eu vejo até nas paradas, né, para hidratação, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, você assumindo o papel de capitão e falando bastante, falando até mais do que o treinador junto com os jogadores, né? Eu gostaria que você falasse a respeito desse seu papel de liderança, o quanto que tem sido importante, quanto que pode ser mais importante ainda para o Guarani dar a volta por cima, até porque você acaba sendo o treinador dentro de campo, né? O papel, exercendo esse papel dentro de campo. Nós temos alguns líderes no grupo e, independente se é o Matheus ou se é qualquer outro, eu nunca vou falar mais do que um treinador dentro do campo, né? A autoridade é ele. A gente às vezes dá alguma sugestão do que pode ser feito para melhorar, procurar entender para que a gente possa resolver o problema ali dentro de campo. Mas a primeira voz, o comando todo é dele, e de todos os treinadores que eu trabalhei, eu nunca quis ter esse papel de tomar conta. Não é a minha função. A minha função é performar, ajudar meus companheiros, nos momentos difíceis, botar a cara para que blinde o nosso ambiente, para que a gente continue, por mais que está tendo dificuldade, continue trabalhando com seriedade, com tranquilidade, porque só assim eu acredito que as coisas possam melhorar. Então, o meu papel nesse momento é mais tentar ajeitar, ajustar alguma coisa que eu estou vendo, pessoa, o que pode melhorar, acho que se a gente fazer por aqui, será que pode dar certo e tal.
Mas a última decisão e a primeira decisão sempre é dele, a gente só está aqui para cumprir aquilo que foi determinado. O Donato, eu pude acompanhar todos os treinamentos abertos, né, que vocês fizeram e a imprensa pôde acompanhar, né, e eu vi que vocês treinaram forte, estavam treinando bolas paradas, bolas aéreas fortes, e nesses 2 primeiros jogos vocês acabaram tomando gols justamente de bolas aéreas, né? Isso preocupa até que ponto vocês da defesa, vocês já conversaram a respeito disso, porque domingo tem o Santos, queria que você falasse do jogo, a expectativa também, tem o Gabigol, que é um cara muito difícil de marcar, né? E uma outra situação que eu queria que você falasse sobre o que aconteceu com o Luca, né? Que prejudicou muito vocês dentro de campo. Qual que é o papel de vocês em relação a cobrar o próprio companheiro, você que jogava com ele no ano passado, né, no Novo Horizontino, para não perder a cabeça e acabar atrapalhando o grupo todo, como foi nesse último jogo? Sim, em relação a bolas paradas, nós temos uma equipe muito forte, tanto defensiva como ofensivamente. O gol que nós tomamos aqui realmente não pode acontecer, responsabilidade de nós, jogadores que estavam dentro de campo. Nós treinamos bastante isso durante a pré-temporada. Falha nossa. Nós temos que reconhecer isso. O jogo do Novo Horizontino, fizeram uma grande jogada pelo lado, a gente com um jogador a menos, o encaixe demorou a acontecer, foram felizes ali, com 3 toques ali, conseguiram fazer um gol. Coisa assim muito difícil de acontecer, mas eles foram felizes. Foi mérito deles o gol. A situação do Santos é uma grande equipe, né, cara? É uma grande equipe e aonde joga dentro ou fora de casa sempre vai dar muito trabalho. A gente está num momento muito difícil, mas a gente entende que fazendo um grande jogo contra o Santos tudo pode mudar. Então a gente tem a convicção que vai ser difícil, mas que não é impossível. Nós vamos dar o nosso melhor para que a gente possa performar e fazer o nosso mando de campo valer aqui. A situação do Luca, cara, não precisa falar, né? É uma situação que já foi discutida internamente, nós jogadores já conversamos internamente, ele particularmente, quando acabou o jogo, ele já pediu a palavra e se desculpou perante a todos. É um menino trabalhador demais, assim, tá sentindo muito pelo fato que, até pela cobrança dessa situação dos 2 times, né, que teve lá do outro lado, e agora tá aqui, tá querendo entregar, tá buscando, aceitou o desafio com o coração aberto para poder fazer uma grande história aqui, e as coisas de repente chega, esse furacão não tá acontecendo, uma infelicidade ali na expulsão, ele sabe que errou, ele já pediu desculpa a todos, a diretoria já se movimentou para que essa punição, tanto para ele e tanto os outros jogadores que vinham a pensar fazer uma atitude daquela, já sabe que vai ser cobrado muito forte, então não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca, ele já entendeu o recado, e a gente está aqui para se abraçar, para se apoiar, e espero que isso possa servir de aprendizado para a carreira dele, que nunca é tarde, né? E que ele volte o mais rápido possível aí dessa suspensão e possa nos ajudar e dar a torcida, dar alegria ao nosso torcedor, dar alegria a nós todos aqui que esperamos muito dele, gols e assistência, um menino de grupo, um menino determinado. Então, quando ele sente todos, mas que a gente conta muito com ele ainda na temporada. Rafael Donato, o zagueirão, viu, Breno? Olha, ele vai fazer 37 anos, 17 de março. É isso aí, Edu. Daqui 2 meses, 37 anos, e tem 1,93 m, Breno. Baita jogador, né? Na bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, é bom jogador, mas eu até questionei ele, né? Que o Guarani tomou justamente nos 2 primeiros jogos gols de bola aérea, né? Qual seria a avaliação que o comentarista Bandeirantes faria de Rafael Donato? 1,93 m, 36 para 37 anos, nasceu no Rio de Janeiro, experiente, jogou um dia no Audax do Rio, começo carreira Bahia, Cruzeiro, Criciúma, Joinville, Portugal, Arábia, Brasiliense, Vila Nova, Grêmio Novo Horizontino e agora o Guarani em Tigrão. Um abraço, boa noite. Alô, Edu. Grande abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. Tô vendo aqui Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Logo em seguida teremos o Guarani, um jogaço aí contra o Santos. E quanto ao Rafael Donato, não vem fazendo um bom campeonato, não. Não vem, não. Acho que ele é útil, é voluntarioso.
chega rasgando, joga sério, mas eu acho que está lento demais e mal posicionado. Não deu liga a zaga do Guarani, os gols que o time vem tomando são inexplicáveis. Aquele gol contra o Primavera, 50 minutos, a torcida não engoliu até agora. E os gols também que tomou em Novo Horizonte, cá entre nós, falhas em profusão. Então não vem fazendo um bom campeonato. É um jogador interessante quando desce para o cabeceio no jogo aéreo ofensivo. Bola por cima na área do Guarani, normalmente ele pega, mas não vem pegando algumas que era para pegar porque estava mal posicionado, porque perdeu tempo de bola. Então é exemplo do time como um todo, não vem fazendo um bom campeonato. E é um setor do time que tem que ser observado com extrema atenção, cuidado e interesse pelo Matheus Costa, porque provavelmente daqui a pouquinho teremos alterações por ali. Você vê que o Rafael Rodrigues, que foi o titular da última temporada, é um zagueiro que performou melhor do que os dois que vêm jogando como titulares. Então não sei se para hoje já teremos alguma novidade, mas eu espero que ela aconteça. E primeiro, se ele mantiver a zaga, que ela vá bem. Mas se continuar falhando, insegura e desentrosada, como vem acontecendo, é um setor que precisará ser mexido. É isso. Edu, um grande abraço para você. Muito obrigado, você também. Deixa eu falar do prêmio aqui, Tigrão, rapidinho aqui, porque é até o momento, começou o jogo, não pode mais, tá? Olha, daqui a pouco a escalação vai sair, Zorzinho na fita também comentando. O seu palpite vale prêmios aqui na Bandeirantes, já passou no nosso Instagram hoje? Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas, e procure a imagem do jogo lá, tá lá, Guarani Santos. Tá lá, tá a imagem lá, Guarani Santos. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar a sua participação. Ó, e você pode palpitar em todos os jogos, mas por enquanto só tá lá Guarani e Santos. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, o @Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora, tá certo? São vários prêmios distribuídos entre os acertadores, tá? E no apito final, depois que terminar o jogo, nós temos aqui o apito final com vários quadros e vamos aqui divulgar o vencedor ou os vencedores. Mas é até o momento do jogo. Começou o jogo, não. E só participa uma vez, viu? Só uma vez. Você vai precisar do seu, que vai pedir o e-mail e CPF. O sistema não aceita que você participe 2 ou mais vezes. Breno Beretta, o que aconteceu? Não, Edu, eu ia te dizer o seguinte, que está quase no horário de saírem as escalações, mas se você quiser ouvir, que é curtinha a entrevista do Gabriel Menino, já eu explico quanto que o Guarani tem de porcentagem do Gabriel Menino, que chegou essa semana na equipe do Santos, diz que torce pro Santos, esse tipo de coisa, né? Quer ouvir curtinho, Edu? Claro, da base do Guarani foi pra base do Palmeiras, é isso? Exatamente, jogou sub-15 do Guarani, sub-17 do Guarani e depois foi pro sub-17 do Palmeiras. Chegou no profissional do Palmeiras e estava no Atlético Mineiro. Exatamente. Nessa última negociação do Palmeiras com o Atlético, o Guarani vendeu 12% dele. E já, depois que ele falar, eu vou contar quantos por cento que o Guarani ainda tem, Edu. Gabriel Menino. Oi, Gabriel Menino. Veio isso porque meu pai é muito santista mesmo. E eu, particularmente, peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. E ainda peguei a época do Neymar, fazia tudo que o Neymar fazia, tipo cabelo, chuteira, tentava imitar ele de tudo quanto que é jeito. E acabei me apaixonando pelo Santos na época, participei até de carreata junto com meu pai, soltava rojão nas ruas já, de criança com o Santos. Enfim, quando eu fiquei sabendo que eu tinha essa oportunidade de vir para cá, cara, acho que veio um monte de emoção, assim. Fico até emocionado de vestir essa camisa, porque eu sei o peso que ela carrega.
sei a importância que tem de vestir essa camisa. Então, para mim é muito gratificante. Desde criança tenho um desejo, um sonho, que é jogar no meu time de coração e do meu pai. Gabriel Menino, aqui Vinícius Figo da Santa Cecília TV, seja bem-vindo ao Santos. Você falou muito do Neymar agora e hoje você vai ter oportunidade, né, agora sendo jogador do Santos, de jogar com ele. Como que foi esses primeiros dias no Santos, tendo a possibilidade de conviver com um grande ídolo que é o Neymar e de poder reencontrar antigos companheiros, como Zé Rafael e Mike? Eles tiveram alguma participação nessa sua vinda, mandaram alguma mensagem, participaram para tentar ajudar você a vir para o Santos? Muito obrigado. Eu já treinei com o Neymar da seleção, então já conhecia ele, já passou todo o desespero, toda a ansiedade. E quando cheguei aqui, ele me tratou super bem, me recepcionou muito bem. Meus parceiros também, conversei com eles, ainda o Mike e o Zé, pelo celular, falou que era para mim vir para o Santos, que era a minha cara. Então, estou muito feliz, espero fazer um bom ano para que eu possa seguir fazendo uma bela história com essa camisa. Quantos por cento, Breno? Saíram os times, viu, Edu? Opa, saiu. Não, só a porcentagem do Gabriel Menino. O Guarani 8%, Edu. Quanto? 8%. O Guarani ainda tem 8% dos direitos econômicos do Gabriel Menino. O Guarani deve ter vários jogadores que seria interessante de saber, não agora, só por curiosidade, aproveitando o gancho. Por exemplo, o Bidu, lá no Corinthians, ainda deve ter alguma coisa com o Guarani. Eu tenho aqui, viu, Edu? Você tem Deixa aí? eu pegar aqui, eu tenho aqui anotado. Ó. Aquele menino que está no Atlético Mineiro, atacante, o nome dele? Qual deles? Não, ele foi vendido, Edu. Já foi vendido? Foi vendido. Mas não tem mais nada do Guarani? Não tinha mais nada do Guarani, pelo que eu sei. Deixa eu verificar aqui, ó, Edu. O Guarani tá subindo agora, né? Os goleiros estão subindo pro processo de aquecimento, Kaique França, aplaudidos. Eu vou pegar aqui. O Guarani. Não, do João Marcelo tem 10%, viu, Edu? 10%. João Marcelo, né? Exatamente, 10%. Mas já foi, o Atlético já saiu do Atlético Mineiro. Foi vendido agora. Na verdade, ele foi emprestado, viu, Edu? O Guarani tem 10%, ele foi emprestado por 1 ano. E se ele for vendido no final do ano, aí o Guarani ganha os 10% que tem direito, viu, Edu? João Marcelo, tal, Bidu, tem bastante. Do Bidu, eu tenho anotado aqui, ó, Bidu 48%, Edu. Ainda? Ainda tem 48%, ou seja, se ele for vendido para o exterior, por exemplo, que tem chance, né, que ele joga bem pelo Corinthians, e Corinthians é uma vitrine, então tem 48%. João Marcelo tem 10%, no final do ano pode ganhar esses 10%, e do Bidu tem 48%. Tá bom. Saíram as escalações, viu, Edu? Atenção, maestro Elton Grimaldi, Bugre escalado. Eu tô tentando, aliás, enviar no grupo, mas tá rodando, deve ter muita gente usando a internet, viu, Edu? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui, Breno. É o Gleger. O Gleger que fica 24 horas por dia no celular, no computador, no tablet. Ele que tumultua tudo. Pode ver, toda a jornada que o Gleger está, a gente não consegue usar a internet. Mas o que eu fiz, Tigrão? Sai disso daí, pô. Mas o que eu fiz, faz alguma Tigrão? coisa mais interessante. Você não pratica mais. Boa noite a todos aí, mas o Tigrão, o que eu fiz? Hoje eu tô tranquilo, dá uma olhada na fisionomia de quem descansou a tarde toda. O Breno não consegue colocar a escalação no grupo, porque você consome tudo que tem de internet no Brasil. Pô, faz alguma coisa mais interessante, pô. Será que você não pratica mais? Que coisa, brincadeira, viu, Edu? Aí. Essa história. Mas aí é o mestre do Tigrão, né? Aí tem que respeitar, não tem jeito, né? Não tem jeito. Se o Tigrão falou, tá falado. Tá cismado. Se o Tigrão falou, tá falado. Vamos com o Guarani, Edu? Vamos lá, o Guarani escalado, Breno. O Guarani tem novidade, Edu. Qual que é uma das novidades? Sexta-feira, vou até contar a ordem cronológica. Sexta-feira, o Guarani treinou no período da tarde. Antes do treino, o Rafael Donato veio falar com a gente. E ele não tinha se machucado. Pelo menos essa era a informação. E depois do treino de sexta também. Só se ele sentiu no treino de ontem, porque o Guarani informou que o Rafael Donato sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa direita e foi vetado para o jogo. Aí eu cantei a bola agora há pouco,
que ontem, no treino de ontem, o Isaac treinou no lugar do Diego Torres, e o Isaac vai para o jogo. E o Rafael foi mantido, o Cicinho tinha sido testado, mas o Rafael foi mantido. Então, Kaique França, o goleiro número 1, Rafael de lateral direito com a 3, na zaga, Maurício Antônio no lugar do Jonathan, Maurício Antônio com a 13 e o Jonathan Costa com a 4, né? O Maurício Antônio no lugar do Donato. Emerson, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, William Farias hoje vai ser o capitão com a 5, Natan Melo com a 8 e o Isaac com a 10. No ataque, o Guilherme Parede com a 7, o Mirandinha com a 11 e o Maranhão número 9. Confirmando e conferindo o Guarani de Kaique França, Rafael sendo mantido na direita, Maurício Antônio no lugar do Donato ao lado do Jonathan e o Emerson na lateral esquerda. No meio campo, William Farias, Natan Melo e o Isaac no lugar do Diego Torres. Na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e o Maranhão, que a gente já esperava no ataque. Quer o banco, Edu? Claro, mande. Matheus Klaus, goleiro, 12, Cicinho, 2, Matheus Póvoa, zagueiro, 15, jogador da base, né? Atuou bem na copinha, como capitão inclusive. Renan Castro, lateral esquerdo, 16, Ralf, volante, 14, Fabrício Dias, também volante, 22, Diego Torres, camisa 20, Cauã Jesus, 21, Guilherme Cachoeira, 23, Dentinho, 17, João Vitor, lembra dele, Edu? Aquele garoto que se destacou, o Guarani depois pagou 400 mil reais nele, fazia muito tempo que ele não ficava à disposição, jogou a Copa Paulista ano passado, então João Vitor, atacante, 18, e o Kevin, jogador da base, artilheiro, muito bom jogador, camisa número 19 à disposição do Matheus Costa, Edu. Sim, exatamente, o Kevin se entrar, estreia, e o Isaac hoje arredonda, hein? O Isaac vai completar 90 jogos hoje, somando suas 3 passagens. Olha, pelo menos para mim aqui, não chegou aqui no grupo a internet do Brinco se esforçando para chegar pra gente aqui a escalação. Vamos! Sabe o que eu vou fazer, Edu? Vou reiniciar o celular aqui depois que eu passar a escalação do Santos. Aí quem sabe chega. Chega. Então, eu também tenho que dar uma faturada. Você vai a escalação completinha e tal, eu vou dar uma faturadinha. Quer que eu dou o Santos? É evidente, pois não, senhor. Vamos pro Santos. Vamos lá, o Santos definido e escalado pelo técnico Vojvoda, de Gabriel Brazão, 77, Mike, número 12, Zé Ivaldo, camisa 2 e Adonis Frias, 98. Camisa número 3 é o Vini Lira. Aí no meio campo, o capitão William Arão com a 15, Gabriel Menino já vai como titular, hein? Camisa 25. Zé Rafael aparecendo no time, meia dúzia. Roleiser, camisa número 32. Barreal, 22. E Tassiano, 16. Confirmando e conferindo o Santos, com algumas novidades, né? Gabriel Brazão, 77, Mike, número 12, Zé Ivaldo, número 2 e Adonis Frias, 98, Vini Lira, número 3, William Arão, capitão, com a 15, 25, Gabriel Menino, meia dúzia, Zé Rafael, 32, Roleiser, 22, Barreal e 16, Tassiano. Vou passar o banco do técnico Vojvoda. Diógenes, camisa número 1, Igor Vinícius, 18, João Basso, 13, Luan Pérez, 14, Escobar, 31, João Schmidt, número 5, 8 para Tomás Rincon, 30 para Miguelito, 7, Robinho Júnior, 47, Matheus Xavier, 37, Pedro Assis e 19 para Lautaro Dias, Edu. Quanta gente no banco, hein, dos dois lados, o que é isso? Olha, o apito, quem apita, Guarani Santos. O apito, Edu, é Matheus Candançan, o árbitro do jogo de hoje. Assistente número 1, Alex Ribeiro. Assistente número 2, Rafael Alves de Souza. E o VAR, Hilbert Estevan da Silva. Tá bom, grande Breno, dá uma, né,
toma uma Vou aguinha. reiniciar o meu celular aqui para ver se a internet funciona para ir até o grupo, as escalações. O Guarani subiu pro gramado agora, Edu. Subiu pro gramado, mas pode ficar até 20 horas no gramado. Só 20 minutos. Olha, eu volto em 2 minutos, hein? Bugre e Santos escalados. A opinião do Tigrão e do Gregor. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, restabelecida a internet, recebemos aqui... Tigrão. Olha o gol! Pois não, senhor Tigrão, gol, mas de novo eu comi bola, senhor Tigrão? Grande campanha do Bragantino, hein? Informando o plantão Bandeirantes. Sacha. 100% de aproveitamento, 3 jogos, 9 pontos ganhos até agora. Bragantino 2, Botafogo 0. Você ia falar o quê, Gregor? Pegou o microfone? Parece que você Eu ia falar que eu achei que ele ia dar vendo aqui, tô vendo, viu? Ele ia dar um resultado de empate 0-0. Vamos lá. Olha, agora então, Tigrão, escalado, o Rafael, zagueiro, continua fazendo a lateral direita, pelo menos no papel aqui, Cicinho no banco. O Rafael Donato, tem aqui uma nota do Guarani. Rafael Donato, zagueiro, sofreu uma lesão muscular na posterior da coxa direita e foi vetado. Será que joga o restante? Esse tipo de contusão é complicado. Bom, então Maurício Antônio na zaga no lugar do Rafael Donato. Jonathan Costa permanece, Emerson como sempre na lateral esquerda. William Farias, Natan Melo, os volantes. Isaac retornando no lugar do Diego Torres. Diego Torres no banco, vai Isaac. E na frente, o que já vinha, aliás não vinha, né? É o Parede, o Mirandinha e o Maranhão no lugar do Luca, que foi expulso. Maranhão no lugar do Luca. Pois não, Tigrão. Você vê que o Breno estava entrevistando aí o Donatão, e aí você me acionou e perguntou do Donato, né? Falei, não vem fazendo um bom campeonato, chegou a hora do Matheus Costa mexer na zaga. Parece, ao que tudo indica, pela nota, e às vezes tem umas notas também, né, que justificam a saída do jogador e tal, mas eu acredito na nota. Teve um problema de contusão. Não foi nem na quinta, nem na sexta. Na quinta-feira ele falou com o Breno. Na sexta treinou, tava tudo normal. Ele falou, Tigrão, foi sexta. Ele sofreu, então, eu não descobri ainda, ou foi sexta depois que ele falou com a gente, ou foi ontem. Acho que ele ficou assustado com as suas perguntas e a hora que desceu lá
da sala de entrevistas acabou esticando demais a perna para ir rápido pro carro. Brincadeiras à parte, tomara que não seja nada sério com o Donato, mas eu falava da parte técnica, que estava na hora de mexer no miolo de zaga do Guarani, que não vem bem. Sendo por contusão, é uma contingência. É meramente aí algo circunstancial, né? Então, meus amigos, o Guarani vai ser diferente. Posso respirar fundo aqui, Edu? Pois não, João Tigrão. Posso? Olha o gol! O que é isso? Mas pra mim na internet não chegou ainda. Bragantino, Matheus Fernandes, número 35. Deita e rola em Bragança Paulista. O jogo é na terra da linguiça. Bragantino 3. Eu acho que vai anular, hein? Não anula, sabe por quê? Anula sim. Eu acho que o número 35 do Bragantino estava um pouquinho adiantado e a bola bateu na trave. Como a trave é neutra, bateu no travessão e ele pegou o rebote. Ao pegar o rebote, ele foi beneficiado chegando na frente pela sua condição de offside. E a árbitra que está apitando o jogo está com a mão no ouvido, a bola está no meio conversando com o VAR. Eu acho que estava um pouquinho à frente. Vamos ver. Ninguém falou absolutamente nada. Agora é que a bola vem para o meio, mas no lance real, achei que ele estava um pouquinho à frente. Só finalizando com relação ao Guarani, vamos ver como é que estreia o Maurício Antônio. O Guarani vem com o Isaac no lugar do Diego Torres. Diego Torres não vem fazendo um bom campeonato. E o ataque mantido, exceção feita ao Luca, que está automaticamente suspenso. Então, é isso. A árbitra, Edu, tem artista pra tudo, hein? Aí ela não fala se foi gol ou não. A bola fica solitária no grande círculo. Ela não toma decisão e os caras vão para hidratação, sem saber se está 2-0 ou 3-0. Esse é o VAR brasileiro e a arbitragem brasileira lá. Vamos tomar água, enquanto isso eu vou conversando aqui, depois eu falo para vocês se eu dei o gol ou não. Coisas hilariantes, exóticas do futebol brasileiro. Então, Maranhão, vamos ver como se melhorou um pouquinho a forma física. Mirandinha numa beirada, parede na outra. Acho que o Guarani, dentro do que é possível fazer, gosto dessa tentativa de começar com o Isaac, que o Torres vem fisicamente muito mal, vem rendendo muito pouco. Contra um Santos também todo mexido, né? Não vem aí o tal do Gabigol. Os dois melhores jogadores do Santos, Barreal e o Roleiser. Esse cara é perigoso. Mas é um time comunzão, hein? Sem o Neymar e sem o Gabigol, um time comunzão, mas comum. Facílimo de acontecer aí um resultado favorável para o Guarani. Só que o Guarani tem que fazer a sua parte. Tem que jogar bola. Bola que ele não jogou até agora na competição. E presta bem atenção que o Santos, com toda a sua história e o peso da sua camisa, vem com três volantes. Arão, Menino e Zé Rafael. 3 volantes. Fecha o quadrado com o Roleiser e abre a dianteira com Barreal e Ticiano. Enquanto que o Guarani, no papel, mais ousado. Santos num 4-4-2 e o Guarani num 4-3-3 com Parede, Maranhão e Mirandinha à frente. Acredito que teremos um bom jogo, Edu. Torço por isso. Olha lá, agora estão passando as linhas. Só para deixar a entrevista aqui, a informação completa e definitiva. Lance checado, mas ninguém fala se foi gol ou não. Acho que ela deu o gol. Fica aí de olho na sua internet, Edu. Porque aqui, na transmissão pela telona, vou falar pra você, uma confusão danada. Deu o gol. Deu mesmo a linha. 3-0 pro Bragantino. Olha, e com 3-0, o Bragantino 100%, 9 pontos, líder, hein? Segundo o Palmeiras, também 100%, ontem ganhou mais uma vez, 3 jogos, 3 vitórias, 9 também. Bragantino e Palmeiras, comando o Paulistão.
Pois não, seu Greger Zorzin. Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson. William Farias, Natan Melo e Isaac. Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Tudo bem, né, Edu? Boa noite aí agora, oficialmente. Um abraço pra você, pra todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Acho que o Tigrão falou uma coisa agora e é verdade, viu? Olhando aqui o time do Santos, né, e o Santos que não vai ter hoje Neymar, Gabigol, né, eu tenho gostado muito daquele menino lateral direito, o Igor Vinícius, tá no banco também, né? Deve ser também pra dar uma preservada, essa mudança. Então é um time a ser batido, hein? O Guarani tá jogando em casa, tá jogando ao lado do seu torcedor. Eu tenho algumas escalação aqui do Guarani, algumas peças que eu, por exemplo, não concordo. Eu não escalaria, por exemplo, o Rafael de lateral direito. Você não vai ter o menino lá machucado, né? O Donatão machucado. Traz o Cicinho, que é um jogador, né, que tem voluntariedade. Ah, mas não tá bem o Cicinho, mas tem que vir de começo. O Ralf, por exemplo, colocaria de começo também, jogador experiente. É jogo diferente, né? É um jogo pesado, é um jogo que precisa de ter um pouco de experiência. Ah, mas não vai aguentar o jogo todo. Vai até onde aguentar, né? Eu colocaria esses dois jogadores. Eu acho que o Ralf, ali no lugar do Natan Melo, por exemplo, acho que ele jogaria tranquilamente. E eu traria o Rafael para jogar na vaga do Maurício Antônio, né? Que foi o Donato tá fora. E colocaria o Cicinho. Então montaria uma defesa com o Rafael, aí sim, na sua posição de origem, junto com o Jonathan Costa. Essa é a única mudança que eu faria no Guarani, mas a gente sabe, o treinador que trabalha o time, né, tem as suas alternativas. Estava falando agora há pouco aí no Concentração, né? Precisa ser um pouco mais agressivo esse treinador do Guarani, né, cara? É muito previsível. O Guarani, a hora que começa, sai a jogada, você já sabe o que vai fazer, né? Toma o gol, vem para trás, faz o gol, vem para trás, baixa as linhas, né? Uma temerosidade danada ali do meio de campo. Os caras não conseguem ter triangulação, não conseguem ter participação, ficar com a bola, o Guarani, principalmente quando tá ganhando. Então, precisa mudar um pouco o Matheus. Tá aí uma chance, né? Foi mandado embora, né? Foi recontratado e agora é uma chance para ele tentar reverter essa situação negativa que vem desde lá do ano passado. Eu vi o Breno Beretta, teve uma conversa numa entrevista com o Matheus, e o Breno faz uma pergunta para ele, citando isso tudo que eu tô dizendo agora. Exatamente isso. Muito previsível, né? A gente não vê nada de diferente na equipe do Guarani desde o ano passado. Aí ele fala, não, o ano passado já foi. Agora é outro ano, é outros jogadores, mas, ô, Matheus, né? Você tá com o histórico ruim lá atrás, viu? Você tá com o histórico ruim lá atrás, está cometendo os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Então é muito bom você acelerar um pouco o passo, que nós estamos falando aqui do Guarani Futebol Clube, que fez boas contratações para que o Guarani engrene na competição. É um jogo importante, é um jogo difícil, é um jogo duro, né? O time do Santos, apesar de ser um time a ser batido, como nós estávamos dizendo, tem jogadores de qualidade, tem uma bola parada interessante, tem esse Roleiser, que é um cara que finaliza bem, dá uma dinâmica legal, tem o Barreal, que a hora que sai na cara do gol ele bota a bola na rede mesmo. O Tassiano, né, não vivia um bom momento no Santos, mas desde daquela partida lá contra o Cruzeiro, lá no ano passado, que fez 2 gols, livrando o Santos do rebaixamento, já fez gol lá contra o Novo Horizontino, garantindo a vitória do Santos. Então é bom o Guarani ficar de antena ligada, porém sabendo que se conseguir se impor, se conseguir jogar, independente de quem está enfrentando, jogar futebol, né? Jogar futebol, ter a posse de bola, mas a posse de bola é efetiva, a posse de bola no campo do adversário, a posse de bola você pressionando, jogando o seu adversário para trás. É isso que tem que ter o Guarani hoje, para que ele possa vencer. Se não, Edu, não sei não. Mas a expectativa é essa, de que o Guarani possa fazer um bom jogo, de que o Matheus traga alternativas diferentes para o Guarani de hoje e o Guarani vença a partida, viu, Edu? Muito bem. E o público aí, Breno? O público tá chegando em bom número. A parte de baixo do tobogã inferior, onde o Guarani já divulgou que os ingressos foram esgotados, é a parte que tem mais gente nesse momento. Mas o pessoal sempre deixa para a última hora, né? O pessoal no tobogã, dá para dizer que tá com
25% vai de ocupação nesse momento. A parte inferior do tobogã está com mais de 50% de ocupação. O gol de entrada aqui, Edu, também, por enquanto, está com, 15% de ocupação. E a Vitalícia está bem ocupada nesse momento. Eu acho que mais de 50% nesse momento. A expectativa é que o público possa até superar o da semana passada do jogo contra a equipe do Primavera, que o Guarani estreou em casa. Deixa eu repassar, Edu, quem que está no departamento médico, né? Rafael Donato, essa informação aí de última hora, que ele entrou pro DM com problema muscular. Quem mais está no departamento médico? O Rian, lateral direito, que veio para ser o reserva do Cicinho, também está com problema muscular, está no departamento médico. Outro jogador, esse não vai mais atuar no Campeonato Paulista, o Igor Pereira, está com uma lesão no joelho, vai ter que operar, LCA, né? Infelizmente sofreu essa lesão no empate diante do Primavera na semana passada aqui no Brinco. Eu nem sei se ele volta esse ano, mas é uma grande perda porque foi um jogador contratado para ser titular com a camisa do Guarani, e o Guarani vai ter que repor esse jogador no mercado, né? Contratar um novo segundo volante, um camisa 8, Edu. Oi, um chamado? Não. Olha, perfeito, Breno. Um abraço pro Mário Barbosa. Alô, Mário Barbosa, Santa Mônica. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? Mário Barbosa. Ei, Barbosão, hein? Curtindo a Bandeirantes. Esse Maurício Antônio vai fazer estreia, né, Breno? Ele veio do Paysandu, tem 33 anos. Exatamente, até falou com exclusividade aqui na Rádio Bandeirantes antes dele ser apresentado, né? É um jogador experiente, ele jogou o Mundial de Clubes para um time árabe, que eu não tô me lembrando aqui, ele até contou que naquela oportunidade ele foi artilheiro do Mundial com 2 gols junto com o Cristiano Ronaldo, né? Curiosamente. E é um jogador que chega, ele passou bem pelos clubes por onde ele passou, e nessa no Paysandu o time inteiro não foi bem, por isso que caiu, né? Mas eu espero ver um bom zagueiro, porque ele tem muita qualidade. Vamos ver se ele tá bem, né? Em relação aos treinamentos, ele não vinha atuando, mas vamos ver se ele entra bem no jogo de hoje, até para colocar uma pulga atrás da orelha do Matheus Costa, Edu. E o Bruno Santos, o atacante que estava no Guarani até final do ano passado, ele foi pro Londrina, Isso, já tá jogando lá, inclusive, né? Agora o Gilberto chegou lá, eu não sei se ele vai pro banco, né? Olha, rapidamente, viu, Breno, dos contratados, você me corrija, por favor, goleiro, Kaique França, papá, titular, Matheus Klaus vem ficando no banco. Isso, tá aqui na minha frente, os dois estão na minha frente. Inclusive. Tá terminando o aquecimento aí, né? Isso, estão no aquecimento. Tanto o Guarani quanto o Santos, os dois times estão aquecendo, Edu. Quanto que... Ô, Edu. Tem gol, Tigrão? Ainda não. Você já ficou com a pulga atrás da orelha? Olha, em 70 anos de vida, essas e outras muito mais. Quantas vezes? Pelo amor de Deus. Não brinca, não. Eu fiquei uma vez, quando eu namorava. E com a pulga atrás da orelha. O que será que aconteceu com o Tigrão para ele entrar com esse assunto agora, seu Tigrão? Depois desceu, né? Aí desceu, aí tirei a pulga de trás da orelha. Abraço, Tigrão! Olha lá, suas fãs, Tigrão. Já o Batista comandando, hein? Oi, meninas. Calma. Não se acotovelem, não se estapeiem. Não se esbofeteiem. Calma, meninas, calma que tem Tigrão para todas. Ô Breno, então vamos lá, repassando os contratados. Kaique França titular, Matheus Klaus, goleiro, é o reserva, tem ficado na reserva. O Guarani não contratou o lateral direito, o Rian? Então, ele tá machucado, Edu. Tá com problema. Machucado? É um dos que eu falei que tá machucado. Perdão, isso. Ele tá com problema muscular também, tá machucado. Por isso que ele não ficou em nenhum jogo no banco. Ele tava no Ipiranga. Perfeito. Isso. Ele veio pra ser o reserva do Cicinho. É jovem ainda, né? Mas ele tá machucado. Zagueiro, Maurício. Oi, Tirão, sim? Eu só queria dizer que eu concordo com o Gleger, viu? Eu também não gosto muito dessa história aí. Do lateral direito? Rafael Rodrigues, lateral direito. E se ele arrebentar com o jogo, eu acho ele um belo zagueiro. Mas na lateral direito, eu acho que ele fica meio desambientado, sabe? E se ele arrebentar com o jogo, eu teria a maior humildade do mundo de rever esse meu conceito e de votar nele como craque do jogo. Mas eu não gosto.
já que a gente tinha pontuado aqui que a zaga vem falhando muito, claudicando, um termo bem moderno, né? Esse é do tempo do Manuel Ramos na Rádio Tupi, na equipe 1040. Então, como a zaga vem claudicando, já que mexeu numa posição, porque teve contusão do Rafael Donato, por que não fazer o Maurício Antônio e o Rafael Rodrigues uma zaga nova, de repente um pouco mais rápida, né? Não. E vem com o Cicinho, pô. Cicinho foi mal na estreia, é verdade, contra o Primavera, foi muito mal. Mas tá bom, já saiu o Cicinho, já não jogou lá em Novo Horizonte, e agora é a hora, pô. Sabe, é um cara que tem bola, tem técnica, tem experiência, apoia bem, fecha bem o setor, dá alternativa de desafogo saindo com a bola. Então o Guarani vai ter 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Não, vai ter as duas coisas, 3 zagueiros e um zagueiro lateral. Vamos ver. Mas eu acho que perde muito o time como um todo essa possibilidade de apoiar pelo lado direito. E aí fica penso, só joga em cima do Emerson. Aí o adversário marca o Emerson, acabou a saída do Guarani pelas beiradas. Eu não concordo, mas vamos esperar o jogo, né? Esse aqui é o jogo comentado. O jogo da verdade é o jogo jogado. E a gente vai esperar ele ser jogado. E aí a gente pontua aqui de uma maneira muito clara para o amigo ouvinte da Bandeirantes. Está encerrado o Concentração Bandeirantes. Vem aí, Guarani Santos com o amigo Batista e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem.
Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. É futebol na Bam Bam Bam. A partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Falamos para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadasерvas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você, muito mais emoção, em futebol na Bam Bam Bam. Público chegando aqui no estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouco a bola rola. Partida marcada para 20h30. Guarani e Santos vão medir forças aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. Time do Santos já fez o trabalho de aquecimento e agora vai se recolher nos baixos aqui do estádio Brinco de Ouro para retornar já com a camisa oficial. Guarani ainda permanece no gramado. O rápido intervalo e já as vozes que farão a grande jornada esportiva pra você. Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil.
14 minutos, a bola vai rolar aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um destaque rápido de cada um. Breno Beretta falando do Guarani. Alô, bebê, um abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani vem com novidades, como Donato, capitão do time, foi vetado pelo departamento médico. Maurício Antônio aparece na zaga. No lugar do Luca, Maranhão vai pro jogo. Já na equipe do Santos, o treinador promove algumas novidades. Vini Lira na lateral esquerda, no meio-campo Zé Rafael e a estreia de Gabriel Menino, que chegou essa semana. Gabigol, vetado pelo departamento médico, tá fora do jogo de hoje, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, especial pro amigo ligado na Bandeirantes. O Breno traz aí, né, as perspectivas das duas equipes. O Santos, para mim, sem Gabigol, sem Neymar, é um time comum, hein? Time comum a ser batido. O Guarani está jogando dentro do Brinco de Ouro, ao lado do seu torcedor, precisando se recuperar. Agora, claro, precisamos que o Matheus Costa, o treinador bugrino, venha com uma estratégia bem definida, uma estratégia diferente, que não seja tão previsível como tem sido desde lá do ano passado, viu, Batistão? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Ben, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte da grande jornada esportiva da Bandeirantes. Espero que o Guarani entre no campeonato a partir de hoje. E finalmente o Guarani estreie no campeonato, porque até agora nós não vimos futebol. E jogando um pouquinho de bola, com o elenco que tem, com organização, com aproximação das linhas, com organização tática. O Guarani tem tudo para buscar a sua primeira vitória dentro da competição. Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, Edu, um abraço para você, boa noite. Boa noite, um abraço, grande comandante Batista. Ontem, Primavera 3, Novo Horizontino virada 4, Portuguesa 2, Vero 0, Capivareno 2.0, Palmeiras 1, Mirassol 0. Hoje, São Bernardo 1, Noroeste também 1. Na Neoquímica, Corinthians 1, São Paulo também 1. Público 44.700. O Tapia fez para o São Paulo no primeiro tempo e aos 44 segundos o Bidon empatou para o Corinthians. Atenção, terminou em Bragança. Bragantino 5, Botafogo 0, 5-0. Gols de Pedro Henrique, Eduardo Sacha, Matheus Fernandes, Inácio Souza e Marcelinho. E ficando aí Guarani e São Paulo pro complemento. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi, Gilberto Sufen no brinco e Lucas Pessoa no ar. Batistão, jornada esportiva Bandeirantes. Daqui a pouco a bola rola aqui no gramado do estádio Brinco de Ouro. O time do Guarani fez o trabalho de aquecimento, foi para os vestiários e já vem para enfrentar o Santos. Movimentação de público vai aumentando aos poucos. A expectativa é de um público aí acima de 7, 8 mil pessoas neste jogo aqui no estádio Brinco de Ouro, nesta noite de domingo. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem e aqui na Bandeirantes a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, torcedor bugrino ligado no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho na primeira vitória do Paulistão e primeira vitória no ano. Diante do seu torcedor aqui no Brinco, definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Vai a campo com Kaique Franco, o goleiro número 1. Rafael, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Maurício Antônio com a 13 e Jonathan, número 4.
Na esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, hoje capitão do time, William Farias com a 5, Natan Melo com a 8, Isaac vestindo a 10. No ataque, Guilherme Parede com a 7, Mirandinha com a 11 e Maranhão número 9, confirmando e conferindo o bugre de Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan Melo e Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. No banco, à disposição de Matheus Costa, Matheus Klaus 12, Cicinho 2, Matheus Povo a 15, 16 Renan Castro, 14 Ralf, 22 Fabrício Dias, 20 Diego Torres, 21 Cauã Jesus, 23 Guilherme Cachoeira, 17 Dentinho, 18 João Vitor e 19 para Kevin. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. É o Santos, do técnico Vojvoda, hoje sem Gabigol e também sem Neymar. Definido e escalado com Gabriel Brazão, 77. Mike, número 12. Zé Ivaldo com a 2. Adonis Frias, 98. E Vini Lira, número 3. No meio campo, capitão William Arão com a 15. Gabriel Menino, estreante, 25. Meia dúzia, Zé Rafael. E 32 para Roleiser. No ataque, Barreal, 22. E Tassiano, 16. Confirmando e conferindo o peixe de Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Vini Lira, William Arão, Gabriel Menino, Zé Rafael e Roleiser, Barreal e Tassiano. No banco, à disposição de Vojvoda, Diógenes, camisa número 1, 18 Igor Vinícius, 13 João Basso, 14 Luan Pérez, 31 Escobar, 5 João Schmidt, 8 Tomás Rincon, 30 Miguelito, 7 Robinho Júnior, 47 Matheus Xavier, 37 Pedro Assis e 19 para Lautaro Dias. Arbitragem do jogo. Matheus Candançan é o árbitro, assistente número 1, Alex Ribeiro, assistente número 2, Rafael Alves de Souza e o VAR de Hilbert Estevan da Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores do Guarani, um jogo importante para o Guarani se recuperar na competição. Aliás, para o Guarani iniciar a competição, que até o momento o Guarani não foi bem. 2 jogos, apenas 1 ponto. Empatou em casa com o Primavera, tomando um gol ali no finalzinho. Depois perdeu para o Novo Horizontino e agora vai enfrentar o Santos. Claro, jogar contra o Santos é sempre difícil, né? O Santos é sempre muito forte. A gente sabe, é um dos grandes da capital, é um dos maiores times do mundo, o Santos Futebol Clube. Mas o Santos não vive um bom momento. E tem as estrelas, Gabigol, Neymar, tudo fora de combate hoje. O Gabigol acabou sentindo, era temerário o Gabigol, porque é um cara inteligente, um cara que sobrou dentro da área, bota a bola pra rede. E tem alguns jogadores, por exemplo, o Gabriel Menino, todo mundo conhece, Arão, Zé Rafael, Tassiano. Então é um time experiente, um time de muita técnica, de qualidade, mas que pra mim é um time a ser batido. Se o Guarani tiver com uma estratégia bem definida, se o Guarani tiver concentrado no jogo, se o Guarani tiver empenhado, e que o seu treinador não seja tão previsível, é possível que o Guarani consiga um bom resultado, a vitória. Eu estou confiante. Eu acho que esse é o momento. Se recuperar em jogos assim, né, traz mais confiança, eleva a autoestima e isso é muito importante. Então vamos torcer. Vamos torcer para que o Guarani faça um bom jogo. Vamos torcer para que as peças escolhidas, e aí é opção do treinador, não sei se é o que eu faria, mas ele escolheu, ele treinou o time, ele colocou a campo. Esperamos que dê tudo certo, que cumpram rigorosamente aquilo que foi determinado para que o Guarani consiga, não vou dizer surpreender, mas que o Guarani consiga fazer um bom jogo e tentar bater o time do Santos, que vou repetir, é um time a ser vencido. Tigrão, qual a sua expectativa para esse jogão de bola, hein? Jogão de bola no Brinco de Ouro, Tiger. Gleger, a minha expectativa é de que o Guarani finalmente estreie no campeonato. Faça uma boa partida, tem essa alteração aí na zaga. Não gosto do Rafael na lateral direita, não gosto. Gosto muito dele como zagueiro. E aí, companheiro,
a gente tem que respeitar a opinião e a opção do treinador, que foi o cara que viu os treinamentos, que preparou a equipe, e a gente torce aqui para que corra tudo bem. Para mim, uma boa novidade o Isaac no meio-campo, porque apesar da sua técnica, da sua categoria, o argentino Diego Torres, o meia, canhoto, habilidoso, não vem rendendo. E o Isaac é um jogador que deve dar uma dinâmica melhor, pelo menos a gente espera isso, no meio de campo, fazendo aquela famosíssima transição meio-campo-ataque, porque não adianta ter os 3 atacantes, o Parede, o Maranhão e o Mirandinha, se a bola não chega, né? Ficam lá na frente divorciados do resto do time. Então, alteração na zaga, alteração no meio-campo, mantido o ataque, e eu espero um Guarani aceso, espero um Guarani atento, espero um Guarani consciente de que precisa pontuar urgentemente no campeonato, e espero também um bom jogo de bola numa partida que, para mim, pelo menos antes da bola rolar, não tem favorito. Se o Santos estivesse completinho, com o Neymar e principalmente com o Gabigol, que sentiu aí de última hora, estava escalado, estava todo mundo esperando o Gabigol aqui em Campinas, e ele não comparece. Está fora, nem no banco. Problema médico. Então, com esse time que o Santos entra, com todo respeito, jogadores experientes, jogadores calejados nesse meio-campo aí, Arão, Gabriel Menino, Zé Rafael, esse Roleiser da camisa 10 do Santos aí, ele joga na verdade com a 32, mas é o meia, um jogador de muita técnica, mas apesar disso, se o Guarani tiver organização, concentração e tiver acima de tudo a consciência que tem que ter personalidade dentro de casa, agredir o adversário e não piscar para não falhar, o Guarani tem tudo para conquistar a sua primeira vitória dentro do Campeonato Paulista de 2026. Tá tudo pronto no Brinco de Ouro, bom público, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil e Gleiger Zorzin. Análise no pré-jogo para Guarani e Santos. Guarani vem com o seu uniforme número 1, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. E o Santos com o seu terceiro uniforme, camisas e calções azuis, meiões também azuis e o número em preto. Ou seja, hoje o time do Santos praticamente joga sem número, porque o número desaparece, número preto na camisa azul. E o seu palpite vale prêmios aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 FM. Já passou no nosso Instagram hoje, @Rádio Bandeirantes Campinas. Entre lá, procure a imagem dos jogos, comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar a sua participação. E ó, você pode palpitar em todos os jogos. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem 10 minutos para dar o seu palpite para este jogo que vai começar. @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Guarani e Santos aqui no estádio Brinco de Ouro. E logo mais os ganhadores a gente conhece logo mais no apito final com o incomparável Edu Pinheiro nos presentes que temos hoje por lá. Então entre no @Rádio Bandeirantes Campinas oficial no Instagram. Tudo pronto, saída de bola pertence à equipe do Santos, apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E vem o time do Guarani, Maranhão entrou na área, vai fazer, bateu pra fora. Arrancada inicial, Maranhão penetrou, entrou na área e se assustou com o brasão.
Bateu por baixo, ela subiu, saiu, foi pra fora. Pela linha de fundo em tiro de meta pro Santos bater, Breno Beretta. E ele já estava um pouquinho à frente. O árbitro acabou assinalando bandeira número 2, impedimento, mas desperdiça uma grande oportunidade o Maranhão. E ele coloca a torcida pra cima. Vai com a torcida aí, Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Começa o jogo aqui no Brinco, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Se manda o time do Santos, vem lá pela direita, cruzamento, Tassiano bate a bola, explodiu na defesa bugrina. Vai embora pra fora pela linha de fundo, é escanteio pro Santos bater. É o primeiro do jogo, né? Escanteio pelo lado direito. E olha, esse número é horrível mesmo pra ver quem vai bater esse escanteio, viu, Batista? Daqui eu não consigo ver. Barreal vai lá. Barreal vem pra bola para fazer o erguimento na área. Momento de expectativa, time do Santos leva 2, 4, 5 lá pra dentro da área. 2 ficam no rebote, Rolheiser e Zaivaldo. Partiu Barreal, Tassiano de cabeça. Por cima do gol, foi embora, é tiro de meta pro Guarani bater, Breno. O Kaique França ficou apenas observando, né? A bola se perdeu pela linha de fundo, início de primeiro tempo aqui no Brinco. Bom público bugrino, tanto no tobogã, parte inferior também, tanto na Vitalícia, o gol de entrada. A torcida cresce, 0-0 aqui no Brinco. Esporte em debate, o mais completo programa esportivo do rádio brasileiro. Domina, se manda, Mirandinha, avança, pé canhoto, bateu em cima da defesa do Santos, a bola vai para a linha lateral. Informações, análise e debate de segunda a sexta-feira, das 17 até as 19h30, Esporte em debate. Nós não temos aqui o monitor, mas temos o Tigrão, o Gleger e também o Edu Pinheiro, que estão com os monitores. Qualquer informação adicional, aqui você não perde nada, você vai ter o detalhe. Placar de 0-0, comecinho do jogo. Bola lá atrás, Maurício Antônio chega de cabeça, recuando para Kaique França. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Arremesso lateral improvisado, Rafael Rodrigues, que é zagueiro, cobra. Se manda o time do Guarani. Tentou o passe, Isaac erra. Fica lá com o time do Santos do campo de defesa. Veio pela esquerda, Barrial tentou o passe, erra também. O Guarani se aproxima, vem para a bola. Isaac tentou girar. Barrial comete a falta, agora foi empurrado para o Isaac. O árbitro está chamando a atenção. Não dá cartão, apenas a advertência verbal, hein, Breno? Exatamente, só chamou a atenção e ele tá conversando ali também com o Isaac, né? O Isaac que reclamou bastante. O Guarani tem uma falta para bater. O Rafael tá prontinho para bater essa falta. Veja, o Luca já cometeu uma besteira imensa no jogo contra o Novo Horizontino. Então é bom ficar ligado, né? Esse tipo aí de procedimento não é legal. Isaac deu um empurrão no Barreal, que estava ali enxuriçando, evitando a cobrança de falta. Agora o Barreal foi derrubado, é falta pela esquerda para o Santos, bebê. É uma falta perigosa, o Rafael que cometeu essa falta. O árbitro, é claro, tá por lá. Jogadores do Santos pediram cartão amarelo, mas ele não deu. O Zé Rafael já cobrou curtinho.
Curtinho pra Zenvaldo, domina soltando para William Arão. Domina o time do Santos, avança no campo de ataque, vem com Zé Rafael, dá um tapa na bola para Barreão na ponta canhota. Dominou para Rolhês, chega lá atrás. Time do Guarani com Maranhão, afasta e vem Mirandinha pro contra-ataque. William Arão chegou impedindo a arrancada do Mirandinha. Arremesso lateral, Rafael Rodrigues tem pressa e cobra para Natan Melo. Ele recua no campo de defesa para Maurício Antônio. Trabalha jogando para Natan Melo, vem por dentro para fazer o passe. Time do Guarani se manda. Vem Isaac, abriu para Mirandinha, chega bem a marcação. Bola saiu, hein? É arremesso, o Santos diz que não. Mas é arremesso para o Guarani, hein, bebê? Saiu, tô aqui bem na frente da onde aconteceu esse lance. O Zé Rafael tentou dominar, a bola percorreu para fora dessa linha de fundo, da linha lateral, né? Arremesso lateral, Mirandinha tá na bola. Mirandinha cobra arremesso lateral, levantou na área. A bola viva, chega atrás, está sendo para afastar, sobra com Isaac, abriu na ponta direita, Mirandinha ameaça a finta, recolheu, pedalou, limpou o pé direito, cruzou na área, subiu o Maranhão, mal alcançou, a bola caiu com parede, domina, meteu o pé direito, cruzou na área, chega atrás para tirar, Adonis Farias, tira, a bola sobra, vem para Maurício Antônio, recua para Kaique França, ele joga fora da sua área de meta, domina portanto com os pés, não pode usar as mãos, abriu pela direita para Maurício Antônio, a torcida sobe o som aqui no estádio Brinco de Ouro. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem o Santos, Barreão para Rolheiser, abriu lá na ponta direita, era para o Mike. O Mike não foi, estava ali policiando o lado esquerdo, lado direito de ataque, esquerdo de defesa do Guarani, e a bola sobrou com o time bugrino. Domina William Farias, gira o corpo, soltando pela meia canhota. Estamos com 7 minutos passados do primeiro tempo, placar de 0-0. Guarani é lento na saída de bola. No Sicredi, você tem cartões seguros, consórcios, investimentos e atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências. No WhatsApp, site e app, abra sua conta no Sicredi. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026. Aqui estádio Brinco de Ouro. Eu sigo com o giro do placar porque o Guarani tem escanteio. Breno Beretta. É escanteio pelo lado esquerdo. Guilherme Parede tá na bola. Vai com ele, Batista. Parede vem pra bola, pra cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani lá dentro da área do Santos e o árbitro quer dialogar. Matheus Delgado Candançan vai lá, conversa, ó, você, aquilo ali, isso aqui e tal, e vamos lá. Atenção, Guilherme Parede na cobrança de escanteio, o pé direito levantou na área, vem de punhos cerrados, brasão, é falta. O árbitro para, a torcida chia. Protesta achando que não houve nada, hein, bebê? É, porque o árbitro no lance anterior, o que ele falou antes de bater o escanteio? Pro Natan Melo parar de empurrar o goleiro com o cotovelo. E se o goleiro for tocado dentro da área, vai ser falta. O que o Natan fez na sequência? Tocou o goleiro. Aí o árbitro deu falta, o Matheus Candançan. Falta já cobrada. Seguindo com o giro do placar. Aqui estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Santos 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, jogos da tarde, São Bernardo 1, Noroeste 1, Corinthians 1, São Paulo também 1 e Bragantino 5, Botafogo 0. Tem futebol na Bam. Futebol é na Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados.
presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Vem embora, domina o time do Guarani, bola cruzada na área, Mirandinha, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, Emerson Barbosa foi no fundo e cruzou. Chapou bonito de perna direita, a bola lambeu o poste e foi embora. Saiu em tiro de meta para o Santos bater. É um contra-ataque primoroso do Guarani. O cruzamento perfeito do lado esquerdo do Emerson. A bola desviou na cabeça do zagueiro do Santos. Sobrou livre para o Mirandinha na entrada da pequena área. Não pode perder um gol como esse. Ele escolheu o canto, foi no canto direito, baixo do Gabriel Brazão, que estava na bola, mas a bola saiu pela linha de fundo. Quase o Guarani faz o primeiro. 0-0 aqui no Brinco. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Domina o time do Santos, Barreal, pra Zé Rafael, dá um tapa de perna canhota pra Tassino, voltou com o laser, pé canhoto, bateu, veio pra área, Barreal, girou, dominou, caiu, levantou, o árbitro não marca nada. Vai na linha de fundo, tenta o cruzamento pela esquerda, Vini Lira. A bola saiu, é tiro de meta pro Guarani bater. E o Mirandinha estava bem na marcação, né? Foi pra cima do Vini Lira e a bola resvalou no Vini Lira antes de sair. Tocou por último no jogador do Santos. Kaique França não tem pressa para cobrar o tiro de meta. Tudo igual, 0-0 aqui no Brinco. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Santos 0. Neoquímica 1-1, Corinthians e São Paulo. Tapia marcou primeiro para o São Paulo, primeiro tempo, e o Bidon no finalzinho empatou para o Corinthians com público de 44.700. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. É tempo de análise, Valdemir Gomes. Começa elétrico, jogo, placar de 0-0. E aí, Tigrão? E o Guarani muito bem. Teve já duas grandes oportunidades, a primeira com o Maranhão, a segunda com o Mirandinha. O Santos não chegou ainda. Eu observo o Santos, eu falava aqui no comentário pré-jogo, de 3 volantes, na verdade não é não, são 3 zagueiros. O Arão é o terceiro zagueiro, ele joga entre o Zé Ivaldo e o Adonis. Então o Santos, uma formatação diferente aí, puxa um dos volantes para fazer exatamente aquela função de terceiro zagueiro como um líbero. Esse é o William Arão, revelado pelo Corinthians. Santos não chegou ainda. E vem o time do Santos, Barreal colocou a bola na área, bem lá atrás. Time do Guarani monta a malha de marcação, quase que intransponível. Sai jogando. Domina Emerson Barbosa, soltando para Natan Melo, ele inverte de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita, vem para Mirandinha, recebe no campo de ataque, bate rasteirinho para Isaac, Isaac domina, vem pela meia direita, ingressou no campo de ataque, lançou errado, vai para fora, pela linha de fundo em tiro de meta para o Santos. Logos, materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19, que é o código de área, e o número 3273-3760. Laser domina para o time do Santos, vem pela meia direita, ingresse no campo de ataque, lançou pela esquerda, vem para a bola, Vini, bateu forte, a bola vai embora, tiro de meta não,
Tá pegando um desvio, o árbitro marcou escanteio pro Santos, Breno Beretta. Eu tô atrás do gol do placar eletrônico onde o Guarani ataca, mas eu não vi desvio. Eu vi o Vini bater essa bola direto pra fora, não sei se o Tigrão e o Gleger viram, e ele marcou escanteio pelo lado esquerdo, escanteio pro Santos bater. Escanteio pro time do Santos, vem pra bola Vini Lira para fazer a cobrança lá pela esquerda, 15 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0 aqui no Brinco, levantou no primeiro pau William Arão, de cabeça, a bola foi embora, saiu pela linha de fundo, errou o buraco, tiro de meta pro Guarani bater, bebê. Ele jogou como se fosse um zagueiro do Guarani, cabeceou a bola pra cima, o Kaique França apenas acompanhou. Tiro de meta 0-0 e o torcedor em bom número aqui no Brinco, empurrando o tempo todo, Batista. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 diariamente necessária. Foco total em você. Domina o time do Santos, vem com Barrial aberto na ponta canhota para Roleiser. Ele gira em cima da marcação, toca para Menino por dentro, lançou na área. Passe errado do Santos. Pega lá atrás, William Farias vem pro contra-ataque para a parede. Avança no campo de ataque, domina na perna direita, bateu dali mesmo e errou completamente. Já se recupera o time do Santos e fica com a posse de bola. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Gleger Zorzin, placar de 0-0, mas é bom jogo, hein, Gleger? Muito bom, Batista, bem movimentado, eu gosto das ações do Guarani, acho que o Guarani faz um bom primeiro tempo, criou algumas oportunidades, mostra-se uma solidez defensiva, a expectativa é que a hora que aparecer outra oportunidade, tenha um pouco mais de calma, que não teve o Maranhão e também o Mirandinha. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, Brinco de Ouro, Guarani 0, Santos 0, Edu Pinheiro. Bragantino e Palmeiras, 3 jogos, 3 vitórias. Em primeiro, Bragantino com 9 pontos e 9 de saldo. Em segundo, Palmeiras, 9 pontos e 3 de saldo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Isaac para Mirandinha, para Maranhão, ele de costa para o gol. Domina e recua para Isaac. Virando, jogou pela esquerda, Emerson Barbosa, tabela com parede. Barbosa, cruzamento na área para Mirandinha, girou, vai bater, bateu, estava mal equilibrado. Tentou dar uma meia bicicleta, carimbou o zagueiro Adonis, está caído. E a bola foi para a linha lateral, é arremesso para o Guarani, bebê. É, a bicicleta, o pneu da bicicleta do Mirandinha estava murcho, né, furado, porque ele tentou levantar a bola, carimbou o zagueirão, como você disse, Batista. O zagueirão agora está amarrando a chuteira, se levantando, conversando com o Matheus Candançan. O Guarani tem lateral pelo lado direito para bater, e o próprio Mirandinha está pronto para bater. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. Sicredi. Mirandinha cobra arremesso lateral, levantou na área, chegou lá atrás, Vini para afastar, tira no rebote. Time do Guarani aparece com Maurício Antônio, o zagueirão está lá no campo de ataque. Aliás, o time inteiro do Guarani no campo de ataque neste momento. Recebe Emerson Barbosa para William Farias, vai recuar. Vai recuar tudo, vai começar tudo lá atrás, o time do Guarani. Pois não, Tigrão? Não, eu sei que o Guarani não tem um lateral de ofício pelo lado direito, mas é um zagueiro. Agora eu pergunto, o Mirandinha não é o atacante mais contundente do Guarani? Pelo menos pra mim, sim. Ele é o cara mais perigoso, já
esteve aí muito próximo de abrir o marcador, deu azar, bateu muito bem a bola com o brasão completamente batido, lambeu o poste. Vai lá, eu já concluo. Segue. Então, por que o Mirandinha tá batendo o lateral? Só para constar. Quero pautar ninguém não, até porque o Breno tem repertório próprio. Mas não, é porque o Rafael é mais alto, então o Mirandinha bate e tenta lá um latereio, vai. Tenta jogar a bola dentro da área, já bate o lateral longo. Mas espera um pouquinho, pô. Se esse lateral for batido e a bola for cruzada, o cara que tem que estar na área é o atacante, é o Mirandinha, mais perto da área. Agora ele fica lá na beirada do campo, já bateu 2 laterais. É iniciativa dele ou é orientação do treinador? Tigrão, Vini Lira, pé canhoto, levantou na área, taciando de cabeça, vai embora. Ele subiu e girou o pescoço. Se cabeceia pra frente, ia complicar a vida do Kaique França, hein, Breno Beretta? Dá pra dizer que ele cabeceou de olho fechado, né? Porque ele girou o pescoço e foi pro lado direito, aí a bola saiu demais pro lado esquerdo do goleiro Kaique França. Se perdeu pela linha de fundo, momento da parada pra hidratação aqui no Brinco. 0-0, tudo igual, Batista. Seguindo o Tigrão. Não, praticamente tinha concluído, né? Agora tem um tempinho a mais. É umas coisas que eu não entendo dentro do futebol, sabe? Do lado esquerdo bate o lateral esquerdo, o lateral, o lado direito bate o lateral direito. Ah, mas tá sem lateral. Mas quem que tá jogando pelo setor? É o Rafael. E o Mirandinha é o cara que conclui, é um cara que tem o drible, é o cara que bate bem na bola. Aí fica ele batendo escanteio. Só pra constar, tá? Se é o treinador falou, ó, como o Rafael é alto, ele vai fechar e você bate, ou se os jogadores dentro de campo é que estão decidindo, e pra mim estão decidindo de forma absolutamente equivocada, num jogo bom, que até agora o Guarani é melhor do que o... Ô, Gleger, nesse tema, né, levantado aí pelo Tigrão, porque o Rafael Rodrigues, ele joga como um terceiro zagueiro, então as cobranças de arremesso no campo de defesa é o Rafael. No campo de ataque é o Mirandinha, porque o Rafael não passa do meio campo, hein, Gleger? Mas, ô Batista, isso daí é treinado, né? Isso aí é quem tá próximo. O Mirandinha tá ali próximo, faz a cobrança. Quem tá mais próximo faz a cobrança. Deu pra perceber isso aí. O Rafael, ele é um terceiro zagueiro lá pelo lado direito. Fecha o espaço. Você vê que ele não passa do meio de campo, como você tava dizendo. E aí, quando tem um lateral, por exemplo, lá perto da área, lá o Mirandinha já tá aberto lá pelo lado. Já pega e já faz a cobrança rápida, porque está mais próximo. Então isso aí é orientação do treinador e treinado também, né? Isso aí é treinado. Quando você joga normalmente, por exemplo, quando você joga com 3 zagueiros, e aí você tem um ala, que esse é um ala, um lateral, um pouco mais adiantado, um pouco mais espetado lá no ataque, aí tudo bem. Esse ala, esse cara mais espetado hoje, é o Mirandinha. Então por isso, por esse aspecto, ele é que normalmente faz a cobrança lateral, por estar mais próximo, claro e óbvio, e também por estar jogando ali no setor. O pessoal aqui no chat, Silvio Quinteiros Santos. Abraço para Valdivino dos Santos Benedito. Muito obrigado para o Enivaldo Miwani. Abraço também para o Lídio Daniel, Everaldo Farias, Eduardo do Angeli, Rodolfo Faria. Muito obrigado também para o Ariel Capivari. Muito obrigado a todos que estão no chat da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pois não, Breno? Faz sentido isso que o Tigrão disse, até porque se a gente pegar os 2 lances... Olha o Guarani, já o completo. Primeiro o Guarani vem com o Isaac aberto lá na ponta direita. Ele faz o giro em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral, é arremesso. Pois não, bebê? Sabe por que faz sentido? Porque nos 2 lances que o Mirandinha cobrou, o Rafael estava dentro da área, aqui na minha frente. Mirandinha cobrou lateral, o Rafael estava dentro da área. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. O jogo está parado, vai sair cartão.
Pegou firme ali o Tassiano, pegou o Rafael Rodrigues e o camisa 3 tá caído, hein, bebê? Foi uma dividida, o Rafael chegou primeiro na bola, Tassiano chegou atrasado, pegou no pé do Rafael, que tá sentindo até agora, no pé direito, e nem reclamou. Primeiro cartão amarelo do jogo pro Santos, Tassiano tá amarelado. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Jonathan Costa domina, solta o jogo, o time do Guarani não ultrapassa metade do campo e a bola vai voltar lá para o campo de retaguarda. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br. Time do Guarani se complica na saída de bola e cede arremesso lateral. Vini Lira para o time do Santos pela esquerda. Demora para fazer a cobrança. Agora cobra, soltando para Gabriel Menino pela esquerda, gira em cima da marcação, toca a bola de perna canhota, vem embora. Lançamento, o time do Santos, Barreal chega por baixo. Tira, afasta Maurício Antônio, arremesso para o time do Santos. Vini Lira, autorizado para Rolheiser, para Vini Lira, erra o passe, time do Guarani retoma lá atrás do campo de defesa, sai jogando, vem Maranhão, ele está muito longe do gol, recua para Natan Melo, inverte o jogo da direita para a esquerda. De uma extremidade à outra para Emerson Barbosa, trabalha pela meia esquerda, ingressa no campo inimigo, mas prefere o recuo, vem outra vez para Natan Melo, para Emerson Barbosa, para Isaac. Isaac não consegue a penetração, a bola vai para a linha lateral, no corte do Santos é arremesso, vem para a bola Emerson Barbosa, está autorizado para Maranhão, domina pela meia esquerda, abriu lá pela esquerda no campo de ataque, vem para a parede, partiu Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou na área para Mirandinha, matou no peito, dominou, balançou, vai finalizar, bateu em cima do Vini. Escanteio pro Guarani bater. E é pelo lado direito, o próprio Mirandinha tá ajeitando a bola com carinho, beija a bola, vai fazer a cobrança de perna direita. Vem pra bola o time do Guarani pra cobrança de escanteio. 27 minutos passados, primeiro tempo, 0-0. Guarani vai levando 2, 4, 5, 6 para dentro da grande área. Isaac está no rebote. Mirandinha, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás, a zaga afastou. Dominou Isaac, não. A intenção até que foi boa. A penetração do Parede lá pela esquerda, mas passe equivocado. Saiu com muita força, hein, bebê? E ele não se conforma, o Isaac coloca as mãos à cabeça, levanta a mão, pede desculpa pro Guilherme Parede que estava passando, mas o chute foi muito forte, o passe foi muito forte e a bola se perdeu pela linha de fundo. Gabriel Brazão já cobra, 0-0, tá empatado o jogo. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Logos. Bola para fora, em arremesso lateral, o Santos queria o arremesso, Barreal. Só que ele que tocou na bola, portanto, arremesso para o time do Guarani. Já intervalo inteligente aqui na Bandeirantes, comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Domina Maranhão, ele luta muito para tentar a passagem entre três do Santos. Uma malha de marcação difícil e o árbitro parou para marcar a falta, marca Matheus Delgado Candançan, a falta para o Guarani bater. E o Maranhão reclamou com o árbitro, pedindo cartão amarelo, porque seguraram ele pela camisa, né? Uma falta pela meia direita, o Rafael já cobrou curtinho. Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 da manhã até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Domina Isaac, pé direito, bateu, vai embora.
Errou completamente, mas foi um bom chute. Pra fora, mais um bom chute, hein, Breno? Ele cortou pra perna direita e bateu pro gol, queimou pro gol. A bola passou no canto esquerdo do Brasão, que só observou. Passou longe, mas a torcida gostou. O Guarani tá em cima do Santos, 0-0 aqui no Brinco. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026. Aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Santos 0. Na Série A2, hoje pela manhã, 2 jogos. Monte Azul 0, Linense 1 e Santo André 1. 15 de Piracicaba 0 no Paulistão. São Bernardo 1, Noroeste 1. Corinthians 1, São Paulo também 1. E Bragantino 5, Botafogo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Isaac tá caído, jogo parado, departamento médico em campo. Isaac tomou uma pancada ali na altura do rim, hein, bebê? Ele tá sentindo as costas, né? Já se levantou. Passaram aquele sprayzinho milagroso, água nas costas, porque quando ele cortou para a direita, foi aí que ele tomou a pancada do jogador do Santos. Ainda tá doendo, tá colocando a mão nas costas. Como ele foi atendido dentro do gramado, ele vai ter que sair para depois voltar, mas já tá tudo bem com ele, ele deve voltar. E aí, Tigrão, quem está melhor no jogo até aqui? 0-0. Continua melhor o Guarani. Quem toma a iniciativa é o Guarani, quem propõe o jogo é o Guarani. O Santos lento na saída, o meio de campo não cria. Tá sumidaço do jogo, o Roleiser. O Santos Barrial dominou, limpou, pé direito, bateu, afasta lá atrás, tira de qualquer jeito. Maurício Antônio já não valia nada. Marcou impedimento Breno Beretta. Pra mim, eu acho que o Tassiano estava um pouco à frente. Acho que ele marcou impedimento do Tassiano. Impedimento tá marcado, Kaique França vai bater sem pressa e já tá de volta o Isaac em campo. Seguindo o Tigrão. Não, foi o próprio Barreal. Tava impedido mesmo, já vi no replay aqui. Mas eu dizia, o Santos trabalha a bola pelo meio com toques muito curtos. O Guarani mais vertical, né? Mais agressivo. Tô gostando do Isaac. Sem a bola ele volta e recompõe aqui dentro da linha defensiva do Guarani, próximo do meio campo. Com a bola, às vezes ele vira quase que um terceiro atacante, encostando nos 3 homens de frente. Tá melhor o Guarani. Cobrança de arremesso lateral, domina o time do Santos, se manda no campo de ataque, vai pra lá. Zé Rafael, a bola volta, sobra com Gabriel Menino pela meia esquerda. Recolhe, domina, abriu o jogo lá pela direita. Se manda no campo de ataque, vem pra Mike. Mike domina, sofreu ali uma pancada, o árbitro não marcou nada e ele fica caído. Tá sentindo, hein, Breno Beretta? Foi o Maranhão que deu uma chegada firme nele, igual o trator. Olha o Santos. Domina o time do Santos, Rafael gira em cima da marcação, recua, toca a bola para Roleiser. Time do Santos toca, o jogo vai ser, a bola vai ser atirada para a linha lateral e o jogo será paralisado. Cartão amarelo para o Maranhão. Merecido o cartão, porque ele atropelou o Mike, né? Pegou o Mike sem bola, tá caído até agora. Amarelado o Maranhão que tá reclamando, mas não tem do que reclamar, né? Primeiro cartão pro Guarani, segundo do jogo, Maranhão amarelado. Mirandinha levou a mão na virilha. Ah, ele tá sentindo a virilha direita, Batista, já faz algum tempo. Ele tá ali, ó, o tempo todo com a mão na virilha, virando a perna. Eu não sei se vai dar pra ele no segundo tempo. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. Gleger Zorzin, quem está melhor até aqui? 0-0 em Gleger. O Guarani continua melhor no jogo, Batista, porém o Santos é muito perigoso, né? É um time perigoso, você vê que tem algumas infiltrações ali
E o Guarani tem que estar muito atento. Mas eu tô gostando do posicionamento da linha de defesa. Critiquei não, né? Mas dizia que eu não teria entrado com o Rafael, mas ele vem fechando bem ali o lado. O Arreal é muito perigoso. O Tassiano tem presença de área. Então, assim, na minha opinião, o Guarani tá melhor na partida, tá bem organizado, tá bem defensivamente, mas tem que continuar atento e a hora que aparecer a oportunidade, ter tranquilidade para botar a bola na rede. Zé Ivaldo abre o jogo pela esquerda. Vem Vini, voltou, domina o time do Santos, vem no campo de ataque Gabriel Menino, carregou em cima da marcação, levou na perna direita, abriu na ponta para Barreal, ele não cruza, prefere o toque para Rolaser, outra vez pela meia esquerda, trabalha Gabriel Menino para fazer o passe, a bola solta pela direita, o time do Santos se mete no campo de ataque, vem Tassiano para o Ilharão, ele domina dentro do círculo central e a bola vai ser recuada. Lá atrás, no campo de defesa, sai Gabriel Brazão para dominar com os pés. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E daqui a pouco, intervalo inteligente na tela da Band. Comando de Edu Pinheiro, o incomparável. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque vem Emerson Barbosa. Domina soltando o jogo bem. Rente na risca do campo para a parede. Ele volta pela meia esquerda. Trabalha, vem para o jogo. Pé direito, bateu Natan Melo longe. Ele pede desculpas. Tinha pelo menos 4 opções, né? Mas sentiu que dava. Tinha uma confiança enorme. Soltou a perna e quase manda para fora do estádio em Breno Beretta. Foi ridículo o chute do Natan. Ele tinha o Isaac e o Mirandinha do lado direito, tinha o Maranhão entrando e tinha o Parede do lado esquerdo. Se precipitou, chutou como se fosse um tiro de meta. O Gabriel Brazão, é claro que agradeceu. Tiro de meta já cobrado, 0-0 aqui no Brinco. E eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista. Aqui, Guarani 0, Santos 0, Edu Pinheiro. Olha, a Copa São Paulo, 2 clubes passam para a semifinal. Cruzeiro 3, Ceará 0 e, aliás, Grêmio 3, Ceará 0 e Cruzeiro 3, Guarabara City 0. Amanhã tem São Paulo e Botafogo do Rio, Palmeiras e Ibrachina. Bandeirantes FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha e muito obrigado para você que está ligado aqui na Bandeirantes. Domina o time do Santos, vem com o Ilhairon, partiu, faz o passe, lançou para Vini, muita força, vai para fora, arremesso para o Guarani, detalhe no ar. Olha, o Rolaser chegou com o pé alto ali por cima da bola no jogador do Guarani, hein? Não precisei contra quem foi. E eu acho que o VAR comeu mosca, hein? É um lance difícil para o juiz ver, um lance rápido, mas existe VAR para isso. Chegou por cima pisando. Era um lance para ser revisado. Já seguiu, não deu nada. Primeiro erro aí de falta de atenção para mim, de critério do VAR. Dominou o time do Guarani com Mirandinha, pedalou em cima da marcação, cruzou na área, subiu lá atrás, Adonis afasta, tira, a bola voltou, Isaac, pé canhoto, bateu, catou, largou, opa! Gabriel Brazão ia soltando, Mirandinha estava em cima dele, a pancada do Isaac, entrada da área, chute forte, Brazão quase toma o gol, hein, bebê? Ele tentou, ao meu ver, espalmar essa bola. Ele ia como se fosse de manchete, mas depois a bola ficou enroscada nele. Ele defendeu em 2 tempos. É um bom goleiro, mas quase que falhou. E uma bela jogada do Mirandinha pelo lado direito, né? Essa bola que sobrou pro Isaac, que de perna esquerda queimou pro gol. Guarani tá bem no jogo. 0-0, tá empatada a partida. Domina Simão, o time do Santos, 0-0, ninguém mexeu no marcador, Mike domina lá pela direita, volta a bola para Zé Rafael, para Rolaser, que vem no corredor central,
e já encontra no campo de ataque o Vini. Trabalha Vini Lira, pela meia esquerda, vai rondando a área, toca rasteirinho por dentro na tabela errada do time do Santos, mas dá certo, sobra com o William Irão. Abriu pela direita para Mike domina, volta pela meia direita para Gabriel Menino, lançou na entrada da área, veio para Rolência, para Barreal, cortou, limpou, vai fazer pé canhoto, bateu, defendeu Kaique França. A bola outra vez lançada na área, Mike para Tassiano, pé direito, bateu, vai embora. No desvio, é escanteio, que defesa. Kaique França, salve a pátria bugrina neste momento, Breno Beretta. É em cima do gol, né? Ele fechou o gol no chute do Barreal e foi uma defesa muito importante. A torcida comemorou como se fosse um gol. A defesa do Guarani deu bobeira, porque o Barreal penteou para tudo quanto é lado. E agora, na sequência, o Guarani quase que toma o gol. Escanteio lado esquerdo, o Santos está em cima do Bugre. 41, primeiro tempo, tá caindo o Kaique França. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do goleiro bugrino. Boa defesa, né, Batista? Na cara do gol ali, o Barreal é um cara que tem qualidade. Teve que ajeitar o corpo para arrumar de canhota ali. O Barreal acabou dando tempo. Kaique adiantou e fez uma grande defesa. 8,25. Vini Lira cobra, escanteio curtinho pela esquerda para Barreal. Vini Lira com a direita, mal, muito mal. Bola para a linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. É, o jogador do Santos tentou cruzar essa bola na área, mas passou muito longe do gol. Essa bola quase que foi para a lateral. Agradece o Kaique França e agora o árbitro tá dando uma bronca no Zé Ivaldo. Eu não sei o motivo, mas tá dando uma bronca. Tiro de meta que o Guarani vai bater, 0-0. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Já já a bola vai parar e vai começar um intervalo inteligente com Edu Pinheiro, incomparável. A bola tá demorando de voltar pro jogo. O que é que aconteceu, hein, bebê? É, o árbitro tá dando bronca ainda no Zé Ivaldo. Eu não sei qual o motivo, ele está conversando até agora e falou que era a última vez. Não sei o motivo, mas deu uma bronca gigante no zagueiro da equipe do Santos. Portal carlosbatista.com.br. Todas as notícias diárias do Guarani Ponte Preta no portal mais completo sobre times de Campinas. Acesse e saiba mais, também no YouTube. Domina o time do Santos pela esquerda, Barreal, ele recua, vem para Zé Ivaldo. Trabalha o jogo no campo de retaguarda, solta o jogo para Gabriel Menino. No campo de ataque para Mike pela direita, encontrou a marcação, cruzou a si mesmo, chegou tirando lá atrás Maurício Antônio. A bola vai para a linha lateral, é arremesso Rolêzer. Tem pressa, cobra, o time do Santos vem com o William Irão, outra vez para o Rolêzer. Estamos com 43, cruzamento na bola desviada, escanteio para o Santos bater, Breno Beretta. É pelo lado direito, né? Jogadores do Santos vão para a área, jogada perigosa agora para a área do goleirão Kaique França, Batista. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. 44, primeiro tempo. Vem o time do Santos para fazer o cruzamento na área. Vai terminar o primeiro tempo já já. Guarani se fecha inteiro lá atrás. Levantamento na área. Subiu bem lá atrás para tirar a defensiva do time do Guarani. Estoura Isaac, ele perde a direita e conseguiu fazer o passe para Guilherme Parede. Ele recolhe. Recebe rente, arrisca lateral, faz o passe para Maranhão. Vem por dentro, domina na coxa, gira em cima da marcação. Partiu, foi pro solo. Reclamou, o árbitro não marcou a falta, hein, bebê? É, pra mim não foi falta. Olha o Guarani. Domina Rafael pra Mirandinha, pra Isaac, limpou, pé canhoto, bateu em cima de Adonis. E a bola sobra pela esquerda, vem no contra-ataque.
Time do Santos sentou o lançamento espichado, chega lá atrás para tirar Maurício Antônio. Não consegue o Mirandinho, contra-ataque Barrial. Mais 4. Soltando o jogo por dentro para Zé Rafael, mais 4 para Roleiser. Lançou na área para Barrial, vem para a bola, pé canhoto, Kaique França. E defendeu. A bola voltou, Gabriel Menino, pé direito, uma bomba. Palma! Kaique França, que defesa! Sensacional! Kaique França, um monstro gigante! Escanteio para o Santos bater, o Breno Beretta. E salvou 2 gols claros do Santos, né? Primeiro do Barreal, cara a cara. Depois queimou o Gabriel Menino. Escanteio, Roleiser na bola. Roleiser vem para a cobrança de escanteio. 46, pé canhoto, levantou na área. Chega para tirar lá atrás. Afasta de qualquer jeito, Jonathan Costa. Domina outra vez o time do Santos, se mantém na linha de ataque. Estamos com 46, vai terminar o primeiro tempo já. Mas o Santos vai para cima e não há tempo não. Dá tempo assim, o árbitro mandou seguir. Trabalha o jogo, o time do Santos pela esquerda, Barrial. Por dentro vem para Zé Rafael. Ele mete o pé direito para Roleiser. De cabeça, subiu Kaique França. Gleger Zorzinho, 2 defesas. E as notas diz aí, Gleger. Batista, a primeira 7,95, mas a segunda no chute do Gabriel Menino. Realmente foi um milagre. Foi lá no cantinho, Kaique França. Goleiraço do Guarani, fez uma grande defesa, salvando o Guarani. Essa, 8,45. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop, sempre ao seu lado. Domina se manda o time do Santos, passe errado. E vem no contra-ataque. Guarani trabalha o jogo, vem pela direita, Isaac faz o passe para Maranhão, passe de calcanhar, William Aidan chega, tira e vem no contra-ataque, Vini Lira para Barreal. Ele trabalha no campo de ataque, rola para Roleiser, vem para dentro do círculo central, na perna direita, penetra no campo de ataque, vem para a bola, recolheu Barreal, rola rasteirinho por dentro, falta. O árbitro Matheus Delgado Candansan parou, marcou falta. Falta para o Santos, Breno Beretta. Uma falta besta do William Farias, só aqui perto do lance agora, né? Ele fez a falta do Gabriel Menino, ele estava caído no chão e derrubou o Gabriel Menino. Uma falta pela meia esquerda, perigosa. O Kaique França está montando a barreira, Batista. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Há uma conferência de jogadores para ver quem é que vem para a cobrança da falta para o time do Santos. São 4, 5 jogadores, mas ninguém se definiu até agora. 48, vamos ver quem é que vem. Barrial passou pela bola, portanto não é ele, Gabriel Menino. Pé canhoto bateu na barreira, sobra lá atrás com Guilherme Parede e não há tempo para mais nada. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo, 0-0 no bom jogo no primeiro tempo, aqui no Brinco de Ouro. Na sequência vem aí Edu Pinheiro e um intervalo inteligente. Alô, alô, Edu! Sim, muito bom jogo, hein? Muito bom jogo, Breno. Você torcia tanto pro Guarani ter um goleiro, no final agora você até soluçou, hein, Breno? Finalmente o Guarani tem um goleiro. Olha lá. Tem que trocar a pilha. Mas a solução, ele tá com soluço, o Breno Beretta, de ver o Kaique França jogar. Olha, é o seguinte, só para adiantar aqui, o Guarani vai jogando com o Kaique França,
Rafael, Maurício Antônio fazendo a estreia, Jonathan Costa e Emerson. Bom, cadê o zagueiro Rafael Donato? Tá com lesão muscular na coxa direita. No meio, William Farias, Natan Melo e Isaac. Por que Isaac? Porque o argentino tá no banco, né? O Diego Torres tá no banco, tá bom? E na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. O Luca tá suspenso, então joga o Maranhão. Ô, Greg, só tira uma dúvida, por gentileza. Quando tava com 18, 20 segundos de jogo, 20 segundos, sim, aquele lance lá do Maranhão tava impedido, né? Tava impedido, tava à frente, Edu. Deu impedimento, deu impedimento. Ele foi anotado, inclusive, tava impedido, tava um pouquinho à frente o Maranhão. O Santos com o Gabriel Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Adonis Farias e Vini Lira, William Arão, Gabriel Menino e Zé Rafael, Roleiser, Barrial e Tassiano. O Voivoda, que é o treineiro. Gente, é o seguinte, então tirando esse lance, estava impedido, com 20 segundos, chance do Guarani estava impedido. E eu digo para você o seguinte, meu caro, o Emerson há 10 minutos, o Emerson cruza e o Mirandinha perdeu. Perdeu, Greg, perdeu. Esse lance do Guarani, perdeu. Foi uma chance incrível. Depois, domínio do Guarani. E no final do primeiro tempo, Greg, pareceu o Kaique França fazendo a 40. O chute ficou cara a cara o Barreal. Limpou cara a cara, pega a Kaique França. E a 45 pegou duas do Barreal e do Gabriel Menino, Greg. 0-0. Edu, bom, você já deu o panorama aí do que foi o primeiro tempo. E é verdade, né? Pra mim, a chance real... foram uma para cada lado, aquela do Mirandinha e aquela do Barreal que o Kaique França, aliás duas, né? O chute do Gabriel Menino tinha endereço, era no cantinho, podia dar uma resvalada na trave, mas ia entrar e o Kaique França fez uma grande defesa e o Barreal duas vezes na cara do gol, né? O Santos, eu dizia, o Guarani tá bem no jogo, é melhor no primeiro tempo, mas o time do Santos é muito perigoso, porque em alguns momentos eu acho que o lado do Santos funcionou muito pouco, os dois laterais muito fraco, aquele menino que é o menino ainda, o Vini, né? Vini Lira e o Mike. Nossa, o Mike, né? Jogava muito no Palmeiras, cara. Não sei o que tá acontecendo com o Mike. Tá muito mal também. Então os lados do Santos não funcionaram, né? Os dois lados. E por isso o Guarani conseguiu chegar com o Emerson a todo momento, o Mirandinha lá pelo lado direito. Isso foi muito bom pro Guarani, né? Essa válvula de escape. Agora, o Santos é aquilo que eu tava dizendo. É um time a ser batido, porém é um time perigoso. A qualquer momento pode achar uma bola, como achou 3, mas o goleirão do Guarani estava muito bem lá. O Kaique França, para mim, o destaque do primeiro tempo, pelas 3 defesas que fez, defesas impressionantes. 2 cara a cara e aquele chute do Gabriel Menino, vou repetir, tinha endereço, ia entrar e ele se esticou todo, né, de muita qualidade, muita técnica o Kaique França, fazendo uma grande defesa. Jogão de bola. Primeiro tempo muito movimentado, eu gostei da postura defensiva do Guarani, né, mesmo deixando ali no finalzinho, dando uns vacilos ali, deixando o Santos jogar, mas num contexto geral, a defensiva do Guarani estava muito bem posicionada. E gostei também, viu, Edu? Critiquei antes do jogo, mas vou falar, pelo menos até o primeiro tempo, né? Alternativas diferentes de jogo. Gostei que o Matheus organizou direitinho para o primeiro tempo, espero que no segundo o Guarani melhore ainda mais, tem um pouco mais de tranquilidade para tentar fazer 1-0 em cima do Santos. Edu. Então vamos lá, ontem, Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte 0, Palmeiras 1, Mirassol 0. Hoje, São Bernardo 1, Novo Horizontino, aliás, Noroeste, São Bernardo 1, Noroeste 1, Corinthians e São Paulo foi 1-1, com 44 mil de público, 3 milhões e 200 de renda. O Tapia, primeiro tempo 1-0 São Paulo, e o Bidon empatou no finalzinho para o Corinthians, lá em Bragança. Ó, Bragantino líder no saldo, hein? Bragantino 5, Botafogo 0. Intervalo aqui 0-0, Guarani e Santos. Bragantino e Palmeiras comandam com 9 pontos no saldo da Bragantino. E na classificação, ó, o Guarani é 14º, com esse empate tem 2. O Botafogo é penúltimo com 2 e a Ponte última com nenhum ponto. Já o Tigrão fala, bom jogo, hein? 0-0, Guarani e Santos. Tem futebol na Bam Bam Bam. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas,
válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Vem embora, domina o time do Guarani, bola cruzada na área, Mirandinha, bateu, vai embora. Pra fora, pela linha de fundo, Anderson Barbosa foi no fundo e cruzou. Chapou bonito de perna direita, a bola lambeu o poste e foi embora. Saiu em tiro de meta para o Santos bater. É um contra-ataque primoroso do Guarani. Pra Zé Rafael, mais 4 para Rolês. Lançou na área para Barriel, vem para a bola, pé canhoto, Kaique França. E defendeu. A bola voltou, Gabriel Menino, pé direito, uma bomba. Palma! Kaique França, que defesa! Sensacional! Kaique França, um monstro gigante! Escanteio para o Santos bater, Breno Beretta! Me salvou! 0-0, gostou, Tigrão? Gostei. Primeiro tempo muito movimentado. O Guarani melhora até 35 minutos. Depois o Santos subiu as linhas, criou 3 grandes oportunidades e já transformou o Kaique França no destaque individual do primeiro tempo. 3 defesas espetaculares, 2 a queima-roupa, saiu fechando o ângulo, e uma outra onde ele mostra toda a sua envergadura, a sua
elasticidade num chute de fora da área do Gabriel Menino no cantinho. Ele foi lá e salvou o Guarani. Então o Santos equilibrou o jogo no final, depois dos 35 minutos do primeiro tempo. E, a bem da verdade, apesar do maior domínio territorial, da propositura de jogo por parte do Guarani, depois que o Santos reagiu, a verdade absoluta, inquestionável, indiscutível, é que o Santos esteve com chances mais reais. O Santos teve mais contundência quando foi para frente. O Santos poderia ter saído à frente fazendo pelo menos um gol nesse primeiro tempo. A melhor chance do Guarani foi aquela parada de bate-pronto do Mirandinha num cruzamento do Emerson Barbosa, onde a bola sai lambendo o poste do Brazão e ele estava completamente batido, apenas torceu. Gabriel Brazão fez menção de ir, mas não chegaria. Esta foi a melhor chance do Guarani. Teve um chute do Isaac também, que o próprio Brazão defendeu, soltou e pegou de volta. Agora, essa defesa no chute do Gabriel Menino e duas delas cara a cara com o Barreal, que é muito bom jogador, canhoto. Acho que ele rende mais quando joga do lado direito, fazendo a diagonal. Ele jogou bem aberto pelo lado esquerdo e mesmo assim foi um dos jogadores mais perigosos da equipe do Santos. Acho até que o Vojvoda deve ter colocado o Barreal fixo praticamente do lado esquerdo para, teoricamente, explorar uma possível vulnerabilidade da improvisação do Rafael pelo lado direito. Pode ser essa a estratégia. Mas um jogo agradável, um jogo legal, chances para os dois lados. O Santos com um pouco mais de contundência no finalzinho do primeiro tempo e um Guarani hoje organizado. Guarani hoje com o Isaac comandando todas as ações, sendo o cara que, em torno do qual circularam as principais jogadas do Guarani. E no ataque houve uma inversão, né? O Mirandinha está do lado direito e o Parede do lado esquerdo. Eles jogam dos dois lados, ambos. Tanto o Parede joga na direita como na esquerda, como o próprio Mirandinha. Mas hoje não houve essa inversão. O Parede o tempo todo do primeiro tempo, o tempo todo jogando pelo lado esquerdo, ele é destro. E o Mirandinha, que também é destro, jogando o tempo todo pelo lado direito, sem contar com o apoio do Rafael Rodrigues, que não tem muito cacuete do apoio. Estou vendo aqui no replay, aquele chute do Gabriel Menino, a bola tinha 106 km por hora, vai vendo o tamanho do problema. E foi antes da meia-lua, ele pega um pouquinho mais deslocado para o lado esquerdo, traz para uma faixa bem central e bate, e o Kaique França vai buscar. Então hoje, a gente vê o Mirandinha bem fixo do lado direito, não recebe o apoio do Rafael, em compensação, do lado esquerdo, o Emerson desce a todo momento. A todo momento está aparecendo, está chegando, fez uma boa partida, e naquele lance em que o Mirandinha escora de pé direito de chapa, ele fez tudo certo. Ele escora de bate pronto, não para a bola e tenta deslocar o Gabriel Brazão. Caprichosamente, a bola sai cruzada e sai um pouquinho, mas um pouquinho, um palmo, o poste direito do arqueiro do Santos. Então, gostei do Guarani, a zaga. Claro que agora no finalzinho acabou sendo envolvida em duas oportunidades, mas também é mérito de quem está construindo as jogadas. E o Santos mantém dentro da área só o Tassiano. Esse é o cara que é o pivô, que tenta as cabeçadas, né? O Barreal se mexe mais lá pelo lado esquerdo, Roleiser chegando e organizando. Os volantes, num duelo leal, mas muito bem disputado com o meio-campo do Guarani, numa partida equilibrada, com ligeira superioridade em termos de oportunidades mais agudas a favor do Santos, sobretudo no finalzinho do primeiro tempo. Agradabilíssimo jogo, bem movimentado, bom nível técnico, e eu espero a manutenção desse ritmo e dessa qualidade para o segundo tempo. Carlos Batista. Tá voltando o time do Guarani, o Santos ainda não voltou.
Vamos ver já o Breno Beretta se o Guarani vai mexer, né? Se o Guarani é o mesmo, viu, Batista? É o mesmo, não mexeu? Não mexeu, é o mesmo time que terminou a primeira etapa. E o Santos ainda não voltou. O Santos está demorando no vestiário. Vou perguntar aos comentaristas, né? O técnico do Guarani não mexeu e você, Gleger Zorzin, mexeria para o segundo tempo ou não? Não, Batista, não mexeria no Guarani, não. Mesma formação e mesma estratégia. E você, Tigrão, faria alguma alteração aí no time do Guarani para o segundo tempo? Não faria. Achei que o time jogou bem, pelo menos para esse início eu não mexeria. Santos começa a retornar agora. E eu tenho um recado legal para você, hein? Você que gosta de palpitar. O seu palpite vale prêmios aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 FM. Já passou no nosso Instagram hoje? Vai lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Procure a imagem dos jogos, comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar a sua participação. E aí, se preferir, né, o link também estará fixado lá nos comentários no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas atenção, para concorrer, você tem que seguir o perfil oficial @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Placar de 0-0, saída de bola do Guarani, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, olha o time do Guarani domina a parede. Atrás vem pra bola. Lançamento na área, Maranhão vai fazer pé canhoto, bateu! Ele achou que estava impedido. Leva as mãos na cabeça, Maranhão perdeu tempo, hein, bebê? Ah, Maranhão e o goleiro, ele estava na entrada da pequena área, que chance clara que ele teve. Só ele e o Brazão, o que ele fez? Ele chutou no Brazão, tava quase que caindo, desperdiça a melhor chance do jogo, uma chance clara, e não estava impedido. Não pode perder um gol como esse numa partida tão difícil como essa. Desperdiça o Maranhão, 0-0, tá empatado o jogo. E aí Gleger serve como defesa, ou ele chutou Maranhão em cima do Gabriel Brazão? Ah, defesa, né, Batista? Defesa. O Brazão foi no chão ali, com a perna esquerda, ele abriu todo o compacto, fez uma grande defesa. Outro milagre, viu? Lá o Kaique França pelo Guarani, agora o Brazão pelo Santos, 8,25. Bom, então vou narrar de novo, né? Vem pra bola, o William Farias lançou na área pra Maranhão, bateu Gabriel Brazão. Defesa do goleiro do Santos, evita o gol do Guarani. Maranhão bateu e fez a defesa. Gabriel Brazão evita o gol do Bugre, Breno Beretta. Não pode perder uma chance como ela. Ele, o goleiro, na entrada da pequena área, o gol aberto. Centroavante, que é centroavante, não perde um gol como esse. E o Maranhão perde uma oportunidade clara, a melhor chance do jogo até aqui. Ele não acredita, coloca a mão à cabeça e na sequência o Rafael foi atendido dentro do gramado. Agora ele vai ter que sair para depois retornar. 0-0, tá empatado o jogo. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br.
Airan faz o lançamento lá pela ponta direita para Barreal. Ele gira em cima da marcação. A bola vai para a linha lateral. O último toque foi do lateral Emerson Barbosa. Cobrança rápida. O time do Santos vem com Barreal para Roleiser. Rolou na área para Tassiano. Se fecha lá atrás. Caiu o Maurício Antônio. Tá sentindo, bebê. O jogador do Guarani tá sentindo bastante, o árbitro tá por ali, quem tá para levantar ele é o Kaique França. Ele ficou sentindo nesse último lance, na dividida com o jogador da equipe do Santos, já tá se levantando. Tá tudo bem com ele, 0-0, tá empatado o jogo. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega e preços competitivos. E cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Quer arriscar o público aí, hein, bebê? Eu vou arriscar hoje 8 mil, Batista. Isaac solta o jogo lá pela direita. Vem pra bola Mirandinha, pé direito, bateu cruzado, é pênalti! Penalidade máxima pro Guarani, a bola explodiu no braço. Marca pênalti Matheus Delgado Candansan. Evidente que tem o VAR. Mas o pênalti está marcado, Breno Beretta. No cruzamento do Mirandinho, o Zé Ivaldo levantou o braço. Os jogadores do Santos nem reclamaram, porque o pênalti foi claro, claríssimo. A torcida cresce, se agiganta aqui no brinco. E agora os jogadores estão fazendo uma conferência ali para ver quem vai bater. O Natan Melo é o jogador que está com a bola nos braços. Gabriel Brazão tá por ali, ninguém do Santos reclamou. O pênalti tá marcado, quem sabe o primeiro gol do Bugre. Pra você, Tigrão, foi pênalti. Pênalti claríssimo, nenhuma dúvida, Natan Melo tá com a bola. E você, Gleger? Muito pênalti, pênalti bem assinalado. Pênalti pro Guarani bater. O árbitro está Mirandinho, né? Tá aguardando a informação que vem do VAR. Mirandinha vai bater. Mirandinha toma posição para a cobrança do pênalti, fica na meia-lua frontal, a grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Mirandinha vem pra bola, vem trotando, partiu o pé direito, bateu, defendeu Gabriel Brazão. Mirandinha bateu rasteiro. Gabriel Brazão defende e salva o time do Santos. Perdeu o Mirandinha, hein, bebê? Ele chutou forte, rasteiro no canto direito, mas foi uma defesaça de um dos melhores goleiros do Brasil. A bola ainda passou por baixo do braço dele, na sequência ele agarrou. Mirandinha não se conforma. Gabriel Brazão agradece a Deus e o Guarani desperdiça mais uma chance. 0-0, tá empatado o jogo. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do pênalti, Gabriel Brazão, Gleger. Batista, eu concordo com o Breno Beretta, é um dos maiores goleiros do Brasil na atualidade. Aliás, eu tenho dito isso há algum tempo. Belíssima defesa, para mim a defesa do jogo até então. O Mirandinha bateu muito bem no chão, cruzado, ele foi lá e fez uma grande defesa. 8,75 é a nota, sem dúvida nenhuma, a defesa do jogo por enquanto. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. O programa mais completo, programa esportivo do rádio do interior de São Paulo. Informações, análises, debate de segunda a sexta-feira. Domina o time do Guarani, vem Guilherme Parede, pé direito, bateu! Palma! Gabriel Brazão! Parede, entrada na área, pé direito, bateu, se esticou inteiro. Brazão
Foi buscar e defendeu o Breno Beretta. E na sequência lateral pro Santos, pro Guarani, né? Mas que grande defesa do Brazão, porque o Parede cortou de perna direita e abriu para ele bater. Uma defesa no canto esquerdo, como se fosse um pênalti. Ele agradece até agora a Deus, levanta as mãos pro céu. Vai pintar mexida no time do Santos, vai sair o Zé Rafael para a entrada do 19, Lautaro Dias, a primeira alteração no Peixe. E mande um abraço pro Rodrigo, que tá na nossa escuta. Sabe quem é o Rodrigo, Batista? Rodrigo, não sei quem é. Pai do Kevin, ele tá numa agonia aí esperando o Kevin entrar. Esse jogo é pro Kevin, hein, Batista? Sim, Gleger, Zorzinho, conceito e definição. Grau de dificuldade, Gabriel Brazão, Gleger. Mais uma, né, Batista? Mais uma do Brazão. Kaique França no primeiro tempo. E agora o Brazão no segundo tempo. Grau de dificuldade 8,25. Defesaça de novo. Ceará, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Ceará, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. Encontre no Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 9 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Brinco de Ouro. Guarani 0, Santos 0, Edu Pinheiro. São Bernardo 1, Noroeste 1, público 1.055. Corinthians 1, São Paulo 1, público 44.700. Tem futebol na Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Falta, time do Santos vem com o Rolaser lá pela esquerda, na batida, rolou curtinho, pegou de volta, empurrou o jogo lá pela esquerda, vem pra bola, o Santos chegou, entrou, Tassiano bateu, é gol! Gol! Do Santos! Na marca de 10 minutos passados o segundo tempo, Santos cobrou a falta rapidinho lá pela esquerda, penetrou lá pelo lado esquerdo, o cruzamento, é a batida e o impedimento. O árbitro está consultando o VAR. Tassiano foi quem colocou a bola na rede, Breno Beretta. É uma jogada pela esquerda perigosa que o Guarani deu vacilo. Eu, como tô atrás do gol do Gabriel Brazão, não sei se estava impedido ou não. Vou deixar pro Tigrão e também pro Gleger. Vamos lá, Ele Tigrão. deu impedimento. E Vinícius, né, Tigrão? Bandeira. Vini Lira, lateral esquerdo. Ele atrapalha o Kaique França. Pra mim, estava um pouquinho à frente. Vamos ver. E o VAR vai passar a linha. Eu acho que não houve interferência. Acho que o lance do Barreal límpido, tá sendo também. Só que o Vini Lira estava próximo ali ao Kaique França. Pode ter que ter um dado ali que atrapalhou alguma coisa. Anulou. Eu acho que se der é esse. Tá anulado, portanto, o gol do Santos. Segue 0-0 o Breno Beretta. E o Guarani deu um vacilo pelo lado direito na marcação, né? Não pode deixar o jogador do Santos fazer o que fez, né? Pelo lado direito, principalmente. E se safou o Guarani, porque o árbitro anulou o jogo, o Bugre quer jogo, quer fazer o gol, 0-0. Maranhão domina, soltando para Isaac na passada, ele bola pela direita, Mirandinha erra o passe. E arma o contra-ataque o time do Santos, pois não, Tigrão. O impedimento foi do Lautaro Dias, na verdade. O lateral esquerdo tinha condição absolutamente normal. No replay, no outro ângulo, deu pra gente constatar. Ele cruza para trás.
tudo limpo. Mas o Lautaro Dias está impedido quando é feita a finalização pelo Tassiano. E aí, ele está na frente do Kaique França. Impede a visão do Kaique França. Atrapalha o goleiro do Guarani em condição de impedimento. Para mim, bem marcado o impedimento, bem anotado, bem aplicada a regra. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos. E vem o time do Santos, vem pra bola, Barreal bateu, é gol! Gol do Santos! Na marca de 13 minutos passados do segundo tempo, no contra-ataque impressionante do time do Santos, bola cruzada da esquerda para a direita, veio para Barreal, chegou finalizando e mandou a bola no fundo do gol do Guarani. Abre o placar do jogo, Santos coloca a bola na rede e faz o gol aqui no estádio Brinco de Ouro. Claro que o VAR está checando o gol, mas a bola já está no centro do gramado. Barreal, 1 para o Santos, 0 para o Guarani. E o detalhe do gol é seu Breno Beretta. O detalhe é que parecia replay do gol que o Santos fez agora há pouco e o árbitro anulou. Ninguém fez nada do lado direito, a marcação do Guarani foi frouxa, deixaram o jogador do Santos chegar na cara do gol. Mais uma vez, Guarani desperdiça um monte de oportunidade e toma o gol na segunda etapa. O Santos abre o placar com Barreal, que deu trabalho e ninguém marcou. Agora Santos 1, Guarani 0. Grande lançamento do Airão. Lindo lançamento para o atacante Vini Lira, né, o lateral esquerdo, que cruza e o Barreal meteu na rede. Kleger, Zorzinho, e agora 1-0 para o Santos. Batista, o Guarani voltou diferente no segundo tempo, né? O Santos melhorou, mas o Guarani, toda aquela solidez defensiva que nós falávamos, você vê que o lado direito já está perdidão ali, 2 gols ali por ali, um validado, outro anulado, e o Santos cresce no jogo. A substituição, a entrada do Lautaro. Roleiser dominou, vai pra bola, Pecanhoto, bateu desviado, entrou Tassiano, bateu, voltou, vai embora. Gabriel Menino chegou finalizando, tá caído, Kaique França. E é tiro de meta pro Guarani bater o Breno Beretta. Desperdiça uma chance clara o Santos de fazer o segundo. Eu não sei até que horas que o treinador vai ficar parado esperando para mudar. Agora ele vai colocar o Cachoeira e o Dentinho. Sempre as mesmas alterações. Eu não sei se ele vai ter os mesmos resultados. Daqui a pouco, Cachoeira e Dentinho no Guarani. Seguindo o Gleger. É o que eu estava dizendo, o Santos voltou muito melhor, né? Você vê que perde mais uma chance. O Lautaro jogou a bola lá no Bosque, né? Chutou por cima, estava na cara do gol. O Santos melhor no segundo tempo, pressiona e o Guarani tem que entrar no jogo. Tomara que as substituições, e eu concordo com o Breno, sempre as mesmas, resolva a situação do Guarani, que está complicado. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. E aí, Tigrão, a sua opinião também. 16, Guarani toma o gol e agora em Tigrão. Apesar de ter tido um pênalti ao seu favor e não converteu, grande defesa do Brasão, na verdade o Guarani parece que deu uma caída no disjuntor. No gol do Santos, o Rafael toma a bola nas costas, né? O menino é muito bom lateral, Vini Lira, chega, peito estufado, cabeça erguida, bate fácil na bola, fez um cruzamento primoroso, mas estava voltando o Mirandinha recompondo para acompanhar o lateral. Ficou no meio do caminho. Sai nele o Rafael e não chega. E aí o cruzamento, o Barreal tem muita qualidade. Chegou como centroavante no meio da área e deu um tapa, né, com o pé esquerdo, botando na bochecha da rede, sem nenhuma chance para o Kaique França.
Voltou desatento o Guarani, o lado direito. Eu falei antes do jogo, não quero ser o dono da verdade. Até porque não o sou. Mas esse negócio do Rafael Rodrigues por ali não me convence. Não dá. Não dá. Se ele tem um especialista no banco, bota o Cicinho na lateral e bota o Rafael para brigar por titularidade no miolo da zaga. Ele não é nem terceiro zagueiro e nem lateral. Ficou no meio do caminho, o Guarani tomou o treinador. Oi, Breno. Desculpa te interromper, Tigrão. A torcida xingando o treinador nas 3 substituições. Eu vou confirmar as 3. Olha o Santos. Vini, pé canhoto, cruzou na área. Roleiser. Bateu fraco. Pegou França, seguindo Bebê as alterações. Saíram Isaac, Mirandinha e Guilherme Parede. Isaac, Mirandinha e Guilherme Parede. Entraram no Guarani Guilherme Cachoeira, 23, Dentinho, 17 e Diego Torres, camisa 20. E o treinador, é claro, foi vaiado, xingado. Repita. Entrou Cachoeira, qual número? Cachoeira, 23, Dentinho, 17 e Diego Torres, camisa 20. E o Kevin, ele mantém no banco. Portanto, 3 alterações de uma vez só no time do Guarani. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Diego Torres cobra a falta para o time do Guarani, lançou lá da direita, erra o passe e vem no contra-ataque. Lançamento para Tassiano, chega lá atrás, chega para afastar a Emerson Barbosa, chama Kaique França. Pois não, Tigrão? Batista, sem querer inventar aqui, sem nenhum tipo de crítica sistemática, é esse menino que é um estudioso de futebol, mas ele tirou os 3 melhores. Real, pé direito, bateu o Kaique França. Pega e não solta. Seguindo o Tigrão. Ele tirou os 3 melhores jogadores do Guarani. Mirandinha, tinha arrumado o pênalti ali numa arrancada pela direita. Parede, chute muito bom, grande defesa do Brazão. E o Isaac, que estava fazendo a transição. Pode dar certo? Cachoeira, Dentinho, Diego Torres, que é um jogador de muita técnica? Pode, claro que pode. Domina o time do Guarani, ele Diego Torres carrega, soltando o jogo para Emerson Barbosa, meteu o pé canhoto, levantou na área, chega lá atrás, aí Valda afasta, tira, vem pra bola outra vez o time do Guarani pela meia esquerda no campo de ataque. Emerson Barbosa enfiou o pé canhoto, nossa, meu Deus. Aí fica difícil, hein, Tigrão? Complete o seu raciocínio. O Emerson agora chutou o balde, hein? Parada para hidratação, Tigrão. Parou para hidratação. Eu acho que os 3 jogadores que mais preocupavam o time santista, exatamente os que eu citei aqui, que saíram, Isaac, Mirandinha e Guilherme Parede, ele tirou. Ah, mas tem que mexer, tá perdendo o jogo, concordo. Mas tira logo os 3. Eu acho que se o Mirandinha, se ninguém pediu para sair, Mirandinha tinha botado a mão na virilha no primeiro tempo, mas como voltou para o segundo tempo, deve estar tudo ok. Então, eu não faria assim no atacado e tirar logo os 3, porque ele desarmou o ataque inteiro e desarmou o cara da transição, desarrumou. Pode dar certo, futebol é imponderável e surpreendente, mas eu não gostei. Aqui no chat da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pessoal aqui curtindo o som da Rádio Bandeirantes, Mariano 1978, Renato Grácia, Osmair Silva, José Antônio. Abraço para o Roberto Albieri, Pedro Gozzi. Muito obrigado para o Adriano Bruno.
Abraço pro ouvinte mandando aqui também mensagem no chat, Rodolfo Faria. Muito obrigado para todos e um abraço pro Toninho. Toninho também está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Pois não, a informação, bebê? A gente espera, é claro, que o Guarani empate, vire o jogo, mas para ter uma ideia, Batista, isso foi antes de abrir a jornada esportiva. O que aconteceu? Quando todos os jogadores foram anunciados no placar antes do jogo, a torcida aplaudiu todos. Aí foi o nome do técnico Matheus Costa, o estádio inteiro vaiou. Agora, a gente vai ver depois do jogo como é que vai ficar a situação dele, porque se persistir esse resultado, com o caminhão de bobagem que ele vem fazendo, vai ser muito difícil segurar a segunda demissão dele durante a semana, né? Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Placar de 1-0, o time do Santos vai vencendo aqui no estádio Brinco de Ouro. Vai vencendo o jogo e tem a posse de bola. Domina pela esquerda, já passou Vini Lira lá pelo lado canhoto. Trabalha, rola, vem rasteirinho por dentro. O time do Santos ataca pelo lado esquerdo no campo de ataque. Vini soltou na frente, vem pra bola, tentou a arrancada, não tá valendo nada. Isso aí, porque a bola passou pela linha lateral, não, marcou a falta para o Guarani, Breno Beretta. É uma falta pelo lado direito, que o Guarani tem pressa para fazer a cobrança. Tem um jogador do Santos caído, tá sentindo câimbras, eu não sei quem é, não tô conseguindo ver daqui. É o Vini. É o Vini, né? O Vini tá caído, sentindo câimbras. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Tá tudo ok agora com o Vini Lira. E o jogo será reiniciado aqui no Brinco de Ouro, com a vitória do Santos até aqui 1-0. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19, que é o código de área, e o número 3273-3760. Gleger Zorzinhas, alterações do time do Guarani, Gleger. Também não gostei. Tô com o Tigrão nessa, com o Breno Beretta. Tirou os jogadores mais perigosos do Guarani. Ah, mas tem que oxigenar, o Mirandinha estava sentindo, mas aparentemente não estava. O Guarani tentava evoluir. Então não gostei das substituições, claro e óbvio, a esperança é de que dê certo. Mas o técnico cada vez pior, hein? Emerson Barbosa domina a rente, arrisca lateral para o time do Guarani. Solta o jogo lá na frente, vem Cachoeira, cruzamento do Emerson, a bola vai embora. Airão, ali no meio dos zagueiros, tirou a bola, saiu e escanteio para o time do Guarani bater, Breno Beretta. É o escanteio pelo lado esquerdo. Cachoeira de perna direita já vai se posicionando para bater. Cachoeira na marca de 26 minutos, segundo tempo. Vem pra bola para erguer na área. 7 jogadores do Guarani lá dentro. Levantamento feito, o Brasão tirou. Diego Torres bateu muito mal. Muito mal, Diego Torres, mas na sequência a zaga do time do Santos tirou para arremesso lateral. É pela direita, Breno Beretta. Espirrou o taco, ele tentou bater, a bola pingou, ainda foi para a área e o Santos se assustou. Tem mais Guarani no ataque. Domina o time do Guarani, passe errado e olha o contra-ataque do time do Santos. Se manda, vai, lançamento feito na frente para Laser. Tira lá atrás, Maurício Antônio, entrega de graça. Diego Torres chegou, deu o ponte, tomou para o time do Guarani, soltando para Maranhão. Ele carrega pela meia direita para fazer o passe aberto lá pela ponta. Se manda o time do Guarani, vem com um dentinho, invadiu a área, bateu na rede. Pelo lado de fora, mas houve um desvio. Então é escanteio pro Guarani bater, bebê. É pelo lado direito. Quem tá na bola é Diego Torres. Vai com ele, Batista. Diego Torres cobra a bola curtinha. Na cobrança de escanteio, vem o time do Guarani. A pancada na trave. Dentinho. E houve o desvio na sequência no
novo escanteio pro Bugre. O desvio foi do Tassiano, escanteio lado direito, de novo Diego Torres na bola. Diego Torres na cobrança de escanteio, Guarani com 7 na área, 2 do rebote. Partiu Diego Torres, levantou cruzamento em cima da defesa, tira lá atrás o Santos. Encosta o time do Guarani, mas a bola vai para a linha lateral. E arremesso para o Santos no campo de defesa. Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7. Diariamente necessária, foco total em você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Brinco de Ouro, Santos 1, Guarani 0. No Carioca, Sampaio Correia 2, Botafogo do Rio 1. No Catarinense, Figueirense 0, Avaí 2. E na Neoquímica, Corinthians 1, São Paulo também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Breno Beretta, alterações do Santos. São 3 alterações de uma vez, né? Saiu Vini Lira, entrou camisa número 31 da equipe do Santos, que é o Escobar. 31 Escobar no lugar do Vini Lira. Gabriel Menino saiu para a entrada do 5 João Schmidt, 5 João Schmidt, e entrou também o Robinho Júnior, camisa 7. Eu só não vi quem saiu, já eu vou confirmar, porque entrou o Robinho Júnior também no Santos. Tassiano. 7. Aí o 7 no lugar do Tassiano. Então saiu Tassiano, entrou o 7, Robinho Júnior, filho do Robinho. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. Placar de 1-0, o time do Santos vai vencendo a partida, gol de Barreal. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Time do Guarani fez 3 alterações, ainda tem 2 para fazer. E o Santos também fez 3 alterações e ainda tem 2 por fazer, os dois times, portanto, mexendo 3 vezes cada um. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. O Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com o Sicredi. Batista. Oi, bebê. A gente não entende porque o Kevin é titular da base, faz muitos gols. E por que ele não entra no jogo e o treinador não gosta dele? Foi assim contra o Primavera, o Luca morto no segundo tempo. E hoje o Maranhão tá morto desde o primeiro tempo. Só uma correção, o Santos fez 4, né? Lautaro Dias entrou no intervalo, então o Santos só tem mais uma para fazer. E a bola foi para a linha de fundo, escanteio para o Guarani, Breno Beretta. O escanteio é do lado esquerdo, o Cachoeira tá ajeitando a bola. Guilherme Cachoeira vem para a cobrança de escanteio. Alarido sobe aqui no Brinco de Ouro, a torcida ajuda. Parte o Cachoeira, pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo. Olha, Maurício Antônio tem 1,83 m. Não é dos mais altos, mas ele ameaçou subir, desistiu no meio do caminho e a bola foi para fora, saiu indignada. Faltou um zagueiro ali para meter a testa na bola, hein, bebê? Mas para mim, eu não sei se a TV vai reprisar para o Tigrão e também para o Gleger falarem, o camisa 5, o João Schmidt, agarrou ele pelo pescoço. Para mim, poderia ter sido marcada a falta dentro da área, pênalti no caso. Diego Torres domina, já os comentaristas vão falar, eles estão lá com os monitores.
Dentinho levou pro fundo, cruzou, Maranhão. Não tá valendo nada. Bandeira estava marcando impedimento. E para você, Gleger, esse lance aí flagrado pelo Bebê, você achou que foi pênalti ou não? Não, Batista, pra mim lance normal, disputa normal, né? Disputa normal, a bola subiu demais, o Maurício não alcançou e o João Schmidt tava ali, mas pra mim não houve nada. E você, Tigrão, achou que foi pênalti? Ah, aquele roça-roça, né? Aquele roça-roça, puxa pra lá, puxa pra cá. Mas sabe, fica aquela assédio sexual. Não achei que foi nada, não. E detalhe, hein? Será que ele é o Matheus Souza? Cauã Jesus, ele é o Matheus Costa. Será que ele tá tão contente assim com a atuação do Maranhão, que perdeu 2 gols feitos? Por isso que ele não põe o Kevin? Olha, o jogo tava bastante equilibrado. O Santos teve mais oportunidades no primeiro tempo, mas o Guarani teve um pênalti e o Mirandinha perdeu o pênalti. E o Maranhão poderia ter feito o gol, né? Foi aquele lance que até toquei no Gleger e o Gleger deu uma nota alta para a defesa do Brazão. E o Brazão também, que fez a defesa do pênalti do Mirandinha, segundo o Gleger, a melhor defesa do jogo, claro, por causa do pênalti. Então, é incrível, né? Aí fala, por que jogadores ganham milhões? Caso do Cristiano Ronaldo. A diferença é essa, quando tem a oportunidade o cara põe pra dentro. E vem o time do Santos. Vem lá pela esquerda com Escobar, domina soltando para Roleiser. Ele rola rasteiro para a entrada da área para Robinho Júnior. Errou o passe o Robinho Júnior. Pegou Diego Torres, domina para o time do Guarani e agora lança o time do Guarani no ataque. Vem em Cachoeira, partiu em cima da marcação. Opa! Falta nele, o árbitro parou, marcou a falta. Na entrada da área, não marcou não, rapaz. Mas que coisa impressionante. Eu não sei se ele se jogou, Batista. Ele tá reclamando que teria tomado um tapa na cara. E agora tem alteração. Tá saindo do William Farias para a entrada do 21, Cauã Jesus. Saindo o William Farias, entrando o 21, Cauã Jesus. Já tem o rende público. Anote aí, Edu Pinheiro. 10.198. 10.198 torcedores para uma renda de R$ 246.080. R$ 246.080 essa noite aqui no Brinco. Batista. Muito bom, falei 7, né? Tinha expectativa de 7, mas ultrapassa os 10 mil torcedores. Oi, Gleger. Só para deixar claro, não foi absolutamente nada, né? O Cachoeira tá caído ainda aí, ó, tá se levantando, mas não foi nada. Disputa normal de jogo. Acho que foi o Adonis Frias que foi ali foi isso mesmo. Disputa normal, foi nada, nem relou no jogador do Guarani. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2026, aqui Brinco de Ouro, Santos 1, Barreal, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. A rodada foi essa: Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte 0, Palmeiras 1, Mirassol 0, São Bernardo 1, Noroeste também 1, Corinthians 1, São Paulo também 1, Bragantino 5, Botafogo 0. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem.
É comigo e o maior time do Rádio Campineiro. Futebol é com a Bandeirantes. 1-0, o time do Santos está vencendo o jogo. Vem na bola Roleiser, abriu na lateral para Escobar, a bola volta. É pela esquerda o caminho que escolhe o time do Santos neste momento. Guarani marca, chega lá atrás, Natan Melo, tira, afasta. Surgiu lá pelo lado direito. Rafael Rodrigues em cima da marcação, a bola saiu. É arremesso lateral. Portanto, o Guarani fez mais uma alteração. E agora tem apenas mais uma para fazer. E essa, né, bebê, é a esperança que o Kevin possa entrar. O pai dele tá no estádio, tá querendo, hein, bebê? Na verdade ele tá em casa, Batista, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Não tá no estádio não, tá muito nervoso. Já estamos com 38, já era para ter entrado há muito tempo, né? Roleiser domina para o time do Santos, entregando lá pelo lado esquerdo para Escobar. Segundo tempo, 1-0, o time do Santos está vencendo o jogo. Roleiser, outra vez na lateral, falta. Paralisa o árbitro, falta para o Santos bater. É pela meia esquerda, né? E o Santos não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, porque tá na frente, tá vencendo o jogo, finalzinho de partida. Matheus até agora não sinaliza com mais uma modificação. E ele pode fazer. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Domina o Diego Torres, o time do Guarani vem pela meia direita, ingressa no campo de ataque, faz o cruzamento pro Maranhão. A bola explodiu no Maranhão. Voltou, chegou o Roleiser na marcação, recupera a posse de bola. Maranhão, sujeito meio atrapalhado, hein, bebê? A Cigana, acho que falou errado pro pessoal do Guarani aqui, hein? Antes de contratar. Batista. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Um abraço para Edmilson Garcia, que está nos ouvindo. E ele fez uma observação aqui, é bom repórter, joga bola, entende de futebol. Ele falou que o porta-malas, o Maurício Antônio, tá mais para Galaxy do que para HB20. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final. Seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. Placar de 1-0, domina Emerson Barbosa. O time do Guarani vai subindo o ataque, perde o jogo. Aqui dentro do Brinco de Ouro, conquistou apenas 1 ponto até aqui. Cachoeira trabalha para inverter o jogo da esquerda para a direita. Rafael Rodrigues vem se metendo no campo de ataque, tinha uma paulada. Espalma Gabriel Brazão. Tira. Voltou Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou. Opa! Roleiser pegou o Emerson Barbosa. Falta para o Guarani bater, bebê. Ele segurou pela camisa, porque o Emerson estava ganhando na corrida do Roleiser. Foi a única maneira de parar o Emerson. E no lance anterior, que defesaça do Gabriel Brazão. No chute cruzado do Dentinho. Agora o Guarani tem uma boa falta. É pelo lado esquerdo, praticamente um escanteio de mangas curtas, que o Cachoeira tá prontinho para bater. Cachoeira vem pra batida. 41 minutos, a torcida se assanha aqui no Brinco. O Guarani vai povoando a área do Santos. Intensa movimentação lá dentro. É uma garra impressionante. Guilherme Cachoeira, autorizado. Partiu o pé direito. Cachoeira tá... Cachoeira. Se você esfola a cabeça do meu pai. Que cruzamento horroroso, hein, Breno? Ô, Batista, aí vem um outro questionamento que eu fiz durante a semana, eu vou fazer hoje.
O Ryuta Takahashi ele não leva nem pro banco. O Ryuta Takahashi joga 10 vezes mais do que esse Cachoeira, que não faz absolutamente nada. Perdeu um gol na cara do gol no jogo contra o Primavera e hoje tá perdendo uma atrás da outra. Isolou essa bola. Tiro de meta pro Santos que vence tá o louco. jogo 1-0. Tá louco. 8 jogadores dentro da área. O jogo acabando. Aí arrancou sangue da cabeça do meu pai. Ô Batista. Vai lá pra você um negócio, hein? Tem jogador que só da gente ver o biotipo assim, rapaz, sabe? Sabe, jogador de perna curta é complicado, viu? Vai ser difícil a manutenção do Matheus Costa, hein? Ah, se ele continuar hoje, Batista, o torcedor tá aqui, né? Já vai ter protesto. A torcida está aí em estado de raiva eterna do Matheus Costa. Então, agora ele chamou o Kevin. 43 do segundo tempo. Não dá. Ô, Matheus Costa. Ô, Batista. Ô, Greg. Aí assinou, hein? Não, só rapidamente. 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 O que faria de diferente o Marcelo Cordeiro nesse jogo aí? Aliás, poderia até ter feito algo melhor e diferente, né? Eu não entendi a decisão da direção do Grina, mandar embora e depois recontratar. Coloca o Marcelo Cordeiro, faz o jogo dos Santos. Para mim, poderia ter tido uma melhor performance, né? Porque as substituições dele nós vimos, estamos vendo aí o que aconteceu. E aí acontece isso aí, ó. O Guarani tropeça mais uma vez, aliás, não acabou o jogo ainda, né? Mas vem tropeçando em mais um jogo dentro de casa. Alteração. Vai. Saiu Natan Melo, camisa 8, para a entrada do 19, Kevin. Entrou o 19, Kevin, estreando pelo Bugre no lugar do Natan Melo. O Santos alterou também. Já eu confirmo. Saiu o Roleiser, eu só não vi quem entrou. Miguelito. Então entrou Miguelito no time do Santos. Vou pegar o número dele aqui. Miguelito, camisa 30. Batista. Peraí, que eu tô só ouvindo para fazer justiça. Peraí, tô ouvindo o alto-falante. É? O Breno já informou, pô. Não, mas... E vem o time do Guarani, Dentinho dominou, pé direito, cruzamento em cima da marcação, tira lá atrás o Santos. É que ele gosta, viu, Tigrão? Ele gosta quando mais vaza 6. o som do Washington Melo. E vem o contra-ataque, se manda Robinho Júnior, dominou, lançou na área, mal. Chega tirando o Jonathan Costa, joga pra fora. Arremesso pro Santos, pois não, Tigrão? Não, só para fazer justiça, né? A gente está questionando uma ou outra alteração aqui do treinador. Mas para dizer que o Dentinho entrou muito bem no jogo. Aliás, uma defesaça realmente. Você não perguntou para o Gleger a nota aí, mas eu vou dar 8,369,73592. O Dentinho entrou bem, ele é canhoto, tá do lado direito, ele cortou por dentro, bateu com curva. Bola na área, cruzamento muito forte. E vem lá atrás para afastar o time do Guarani. Cachoeira, falta. Então vamos lá, Gleger, aquela defesa do Gabriel Brazão, conceito e definição. A defesa do Brazão, chute do Dentinho. Não mais do que a do pênalti, mas foi uma defesaça de novo. 8,17. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos, e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Saiu um cartão aí, bebê. Barreal amarelado, jogador do Santos, que tem uma falta perigosa. Pela meia esquerda, o Miguelito tá por ali. Falta pro Santos, Miguelito vem pra cobrança. O Santos também tá naquela, né? Tá empurrando com a barriga, tá ganhando o jogo. Vem de uma derrota para a equipe do Palmeiras e tá precisando, portanto, vencer logo na sequência do campeonato. Está vencendo. Placar de 1-0, gol do Barreal.
Nossa área de segunda a sexta, das 11h30 da manhã até o meio-dia. Um programa compacto e informativo com a apresentação de Carlos Henrique, o bate pesado. Ô Batista, oi. Esse resultado é horrível, não só pelo Guarani não ter vencido dentro de casa ainda, mas o Guarani termina a rodada na zona de rebaixamento junto com a Ponte. Ceará, mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Ceará, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Ceará. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. E a placa já subiu aí ou ainda não, hein? 6 minutos, Batista. 6 minutos no additional time. Time do Guarani está perdendo o placar de 1-0, gol de Barreal. Falta. Amarelo. Oi. Amarelo para Cauã Jesus. Fez uma falta ali cortando o lance anterior a um contra-ataque do Santos. Também tomou cartão amarelo. Cartão amarelo aqui, você não perde nada. Muito obrigado pela sua audiência em todas as plataformas digitais e claro também no rádio FM 85,7. Cobra a falta, tem pressa o time do Santos lá pela esquerda. Escobar dominou, rolou pelo lado esquerdo. Zé Ivaldo toca a bola outra vez pelo lado canhoto. Airão tenta o passe, o time do Santos na esquerda. Guarani se fecha, falta para o Guarani. Em cima do Maurício Antônio. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Diego Torres faz o lançamento espichado lá pela esquerda. Time do Guarani tem a posse de bola. Vem Emerson Barbosa para dominar, lançou para Cachoeira, girou. Ele vai ao desespero, queria o pênalti. O árbitro nada marcou, o Breno Beretta. Foi na minha frente, Batista. Pra mim não foi nada. O Cachoeira se jogou. Ele se joga toda hora. Pra mim não foi nada. Acertou o árbitro. E pra você, Gleiger, foi pênalti ou não? Esse Cachoeira tá de brincadeira, né? Não foi absolutamente nada. Todos os lances ele fica reclamando, pedindo falta. Tem que jogar bola, não foi nada. E você, Tigrão, achou que foi pênalti? A Cachoeira desagou o barranco abaixo, não foi nada. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Jogo fica muito picotado. Estamos na reta final, 50 minutos. A torcida quer que o Kaique França vá lá pra frente. É o último lance do jogo. Mas o Kaique não vai, hein, Breno? Não vai, ficou, né? E os torcedores já começam a xingar o Matheus Costa. Cachoeira, levantamento pro Rafael Rodrigues, desvio. Adonis desviou, linha de fundo, saiu escanteio. Escanteio pro Guarani bater. E agora quem vai bater é o Cauã Jesus. Trocou de batedor. Escanteio lado esquerdo. Quem sabe agora o gol de empate, Batista? Quem sabe agora o empate. Cauã Jesus partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, toque de cabeça, é gol! Gol! Firme para mandar a bola no fundo do gol. A bola bateu lá dentro e fez. Kevin, forjado no aço da base do Guarani. Artilheiro Neto tem o faro do gol. Foi lá em cima, inclinou corretamente o corpo e no voo marcante faz o gol de empate do Guarani. Tinha que ser ele o primeiro gol com a camisa profissional do Guarani. Kevin
Levanta nação alviverde, a torcida aplaude o alarido que vem das arquibancadas. A festa maior do futebol. O futebol tem capítulos inacreditáveis. Kevin 19. É ele! O autor do gol! Empata o jogo! Corre na pele do bugrino! Neste momento, um frio percorre o corpo inteiro e a torcida grita: Kevin! Para fazer o gol de imprint. Empata o jogo no último minuto, no último segundo. Impressionante! Kevin para fazer o gol do time do Guarani. Apita o árbitro, termina o jogo, mas o detalhe do gol aqui na Rádio Bandeirantes é seu Breno Bireta. O detalhe é que o Kevin entrou com vontade, ele só precisava de uma oportunidade e ele teve essa chance, a única oportunidade dele, entrando faltando 2 minutos para acabar o jogo, nos acréscimos, no cruzamento perfeito do Cauã Jesus. Ele testou para o fundo das redes o Gabriel Brazão, ângulo direito, que nada pôde fazer. Empata o jogo no último lance, Kevin, na estreia do jogador do Guarani. E olha a torcida do Guarani chamando o Matheus de burro. 1-1, empata o jogo no finalzinho, Batista. 1-1, termina o jogo aqui no estádio Brinco de Ouro, jogo dramático no final, e Kevin faz o gol do time do Guarani. Na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro, o incomparável, só aqui na Rádio Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Oi, Breno. Ô, Edu, diga. Torcida, é claro, tá comemorando bastante. O Kevin tá saindo, eu não sei se vai poder ouvir ou não. O Kevin tá saindo com um troféu, inclusive, aqui. Tá saindo por aqui. Só uma palavrinha, ô Kevin. Kevin, rapidinho, ô Kevin. Eu vou... Ô Kevin, rapidinho. Só uma palavrinha. O que você pode falar? O auxiliar técnico do Matheus tirou o Kevin. É impressionante, né? Ele tirou o Kevin, colocou o Kevin lá pra baixo. Ele fez 21 anos, viu? Semana passada, viu, o Breno? 21 anos. 21 anos, exatamente, Edu. Estreia no profissional. Entrou aos 44, fez o gol aos 51. Eu não sei se tirou o Kevin, o auxiliar técnico do Matheus, pra até ele não falar, né? Esse tipo de situação, mas foi ridículo o que fez aqui o auxiliar do Matheus. Mas pra televisão ele falou. Inclusive no momento em que recebeu o troféu. Então é chato isso daí. Não sei se é algum tipo de retaliação, até acredito que não. Né? Mas se não vai divulgar o menino, nós aqui queremos que ele fale, não é com a Rádio Bandeirantes, tem que falar com o torcedor do Guarani, que está em êxtase com o gol que ele marcou aos 50 minutos, empatou o jogo e ganhou um ponto importantíssimo para o Guarani. Agora, ele fala numa emissora do tamanho da Bandeirantes, ele se valoriza, né? Ele divulga o trabalho dele, o Guarani valoriza o seu ativo. Agora, tem censura? O que é isso daí? Puxou para baixo por quê? Porque tem que rezar. Rezar é importantíssimo. Mas pode esperar aí 30 segundos, pô. O cara falar, tô feliz, fui feliz, graças a Deus, estava no lugar certo. Tive a antevisão do lance, enfim, ele vai descrever. Agora, peraí, pô. Vai puxar por quê? Não vai deixar o menino divulgar o trabalho dele e valorizar um ativo que é do clube? Tem coisa também no futebol que me dá até nojo, sabe? Já tô com o saco cheio de certas coisas. Algo mais a acrescentar, Breno? Não, Edu, mundo, né? Eu já tô indo lá pra entrevista coletiva, viu, Edu? Já recebendo o craque, beleza. Já. Comentários, então, começando com o Tigrão. Atenção, público, 10.198, 198, torcida única, 246 mil de renda. O resumo é o seguinte, com 10 minutos de jogo, o Emerson cruza e o Mirandinha perde um gol incrível. Deu de chapa, mas raspou. Final do primeiro tempo, Kaique França faz 3 defesas sensacionais. Segundo tempo, 45 segundos, Maranhão perdeu, não acreditava. Brasão pega, 4 minutos, Mirandinha cruza, bate no braço de Zé Ivaldo, pênalti. Na cobrança o próprio Mirandinha chuta forte, Brasão em 2 tempos de forma espetacular, pega. 7 minutos, Guilherme Parede bate, Brasão defende. 11 minutos, gol do Santos, mas é anulado, impedimento. 13 minutos, o gol que valeu. Barreal, uma falha do lado direito da defesa do Guarani, a zaga também não corta e Barreal faz 1-0. Aos 15, aqui que foi a sorte. Aos 15, aqui que foi a sorte. O Santos perde um gol incrível, Lautero por cima, com Kaique França batido. Tivemos a 41, o Dentinho perde, chute cruzado, Brasão, grande defesa. E aos 51, escanteio pro Guarani. Cauã Jesus bate o escanteio e Kevin de cabeça, entrou aos 44, Kevin, e empata aos 51. Oi, Tigrão, Guarani 1, Santos também 1. Um belo jogo de futebol, eu acho que o Guarani teve um mérito no jogo, ele não desistiu da partida. O Santos tentou tocar, tentou gelar a bola, ganhando o jogo, tentou ficar com a posse, e aí esse escanteio no finalzinho da partida, a última bola do jogo, a bola saiu do meio de campo e o juiz apitou o final.
E aí o Kevin predestinado, hein? Sabe por quê? Vão 2 jogadores do Guarani para a bola, os 2 zagueiros. Eles puxam a marcação, o Kevin vem de trás. Entra por trás deles e a bola cai em cima do Kevin. O menino do Guarani, ele cabeceia forte, mas ele cabeceia no canto, tirando do brasão, porque para fazer gol no brasão é só assim. A bola vai na bochecha da rede, né? Então, predestinado o menino, um bolo de jogadores dentro da área, 2 puxam para o primeiro pau, ele vem por trás, não sei se jogada ensaiada, até acho que não, ali foi todo mundo atacar a bola cobriu 2, ele é o terceiro, e ele entra nas costas da zaga e faz o gol. Então, um jogo agradável, cheio de alternativa, um jogo de bom nível técnico, o Guarani começando melhor no primeiro tempo, depois o Santos superando o Guarani, criando as principais oportunidades do primeiro tempo. Volta o segundo tempo, o Guarani voltou meio que desligado, apesar de ter conseguido um pênalti numa tentativa de cruzamento do Mirandinha. A bola acabou tocando no Zé Ivaldo, pênalti no braço, pênalti claríssimo, indiscutível, a defesa do Santos nem reclamou. E aí bateu bem o Mirandinha, tá? Ele não perdeu o pênalti, não. Ele bateu bem, ele bateu forte, rasteiro e no canto. E o Brasão fez uma defesa extraordinária. Uma explosão muscular impressionante, pegou. Isso foi a 6 minutos do primeiro tempo. Dali pra frente, o Santos voltou a tomar conta do jogo, mais ou menos como fez depois de 35 minutos do primeiro tempo. Fez um gol, foi anulado porque realmente o Lautaro Dias estava na frente do Kaique França, impedido, e atrapalhou a ação do goleiro do Guarani. 2 minutos depois, jogada pelo lado esquerdo, vacilo ali coletivo, especialmente do Rafael Rodrigues e também do Mirandinha, que estava voltando para recompor e ficou no meio do caminho, a exemplo do próprio Rafael. E aí sai o cruzamento do Vini e no cruzamento escora o Barreal como centroavante e tira do Kaique França. Estava desenhada a vitória do Santos, que inclusive teve a chance para fazer o segundo gol. O Guarani sentiu o gol, o Matheus Costa foi mexendo com aquilo que podia fazer, mas não deu encaixe. O Guarani perdeu o elan e num lance isolado no finalzinho que veio premiar o detalhe do Guarani não ter desistido do jogo, já descrevi aqui, e aí o Kevin vai lá, bota na rede, ao final 1-1 num jogo de alternâncias, ora melhor o Guarani, ora melhor o Santos, e pela persistência e por não ter largado o jogo, por não ter desistido no jogo, acho que o Guarani mereceu, a torcida comemorou muito a conquista de 1 ponto na última bola do jogo, num clássico muito bom de ser visto e cheio de emoções e alternativas. No brinco de ouro ao final, Edu, 1 para o Guarani, 1 para o Santos, no Brincão, no domingão à noite. Público, 10.198, Gleger Zorzinho teve de tudo, grandes defesas, pênalti perdido, Mirandinha perde, Guarani perde, Brasão defende, 1-0 Barreal, nos acréscimos, Kevin entra no finalzinho, empata até a cobrança de escanteio, mudou, quem cobrava os escanteios era o cidadão, era o Cachoeira cobrava o escanteio. Cachoeira. Aí mudou, Cauã Jesus bateu o escanteio, o Kevin empata 1-1, Gleger. Edu, assim, dá pra dizer que o resultado foi ok. Por tudo que foi criado, né? Por tudo que foi jogado, um jogo realmente muito movimentado. Eu gostei do jogo, viu? Jogão de bola, né? Bem aberto o jogo. O Santos melhor em alguns momentos. O Guarani, para mim, durante toda a partida, analisando o jogo todo, foi melhor a grande maioria do jogo, né? E foi coroado no finalzinho ali com o menino, né? Aliás, o Breno estava pedindo esse menino desde o intervalo. E o Matheus, né, só colocou no finalzinho e ele foi lá predestinado, meteu a bola na rede, foi um gol de centroavante. Porque o Tigrão estava dizendo ali, é verdade, né? Muita gente na área, o Santos tumultuou tudo ali, ele vem de trás, né? E se eu não me engano, quem tá com ele ali é o lateral esquerdo, o Escobar, ele atropelou todo mundo e só teve a capacidade de botar a bola na rede, tirando do Gabriel Brasão, fazendo um belo gol
coroando esse empate. O Guarani não merecia perder o jogo, por tudo que jogou, né? Teve uns momentos ruins, eu volto a dizer, mas o Guarani teve pênalti, teve chance, teve o goleiro do Santos, né, um dos melhores em campo, fazendo grandes defesas. Então, num contexto geral, e o Santos também, eu estava ouvindo aqui a entrevista do Gabriel Brazão, depois do jogo, ele que deu a entrevista. Ele disse, o Santos não jogou absolutamente nada, e nós falávamos isso antes da partida, que era um jogo a ser vencido. O Guarani empata pela circunstância, legal, o torcedor está feliz, mas fazendo uma análise, o Guarani poderia ter vencido o Santos. Se tivesse um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma, se o treinador fosse um pouquinho mais objetivo, principalmente nas substituições, né? Tivesse um pouco mais de capacidade nisso. Então, eu acho que faltou um pouquinho só para o Guarani vencer, mas o empate, do jeito que foi, da forma que foi, no último instante do jogo, né? Acho que deixou o torcedor contente. Mas o Guarani precisa melhorar. Não sei como é que vai ficar a situação do treinador. A gente não sabe, né? Esse empate dá, creio eu, um pouco mais de um respiro para ele, né? Porque é um resultado, tá jogando contra o Santos e tal. Pode dar um respiro, pode dar mais uma partida. Mas eu não sei, o Campeonato Paulista é muito curto. E o Guarani, disputado 9 pontos, venceu só 2, né? Empatou 2 partidas jogando em casa, né? Então esse tem que acender a luzinha amarela ali e ficar atento. Mas diante de todo o cenário, Kelvin, né? O menino, fiquei muito feliz, porque eu adoro quando o menino da base vai e resolve a situação, e ele é um baita do menino, qualidade, bom jogador, e vamos ver para as próximas, né? Porque eu acho que o torcedor, Edu, não vai aguentar ficar vendo esse Cachoeira, esse Maranhão não, hein? Esse menino tem muito talento e merecido demais o gol, merecido o empate pro Guarani também, Edu. Kevin, K-E-W-E-N. Kevin, repita, Gregor. Não repita. Kevin! Matou. Kevin. Vamos ao craque. 1-1, Guarani e Santos. Olha o craque. O craque do jogo. Olha, hoje eu começo com o Breno Beretta. Você me ouve, Breno? Te ouço, Edu. Você me ouve? Sensacional. O craque. O craque do jogo não tem como ser outro. Kevin, pra mim, iluminado, e pra mim não deveria sair mais pro time, Edu. Tá, a coletiva, quem que tá falando primeiro? Não sei ainda. Não começou, né? Não começou nenhuma das duas, viu, Edu? Nenhuma das duas. Amigo Batista, você está na cabine Bandeirantes. Carlos Batista. Oi, Edu. José Carlos Batista. Você me ouve? Perfeitamente. Depois da belíssima narrativa, Batista. Muito obrigado, craque. Edu. Oi, o craque. Kevin, menino da base, já vinha pedindo passagem, mas infelizmente a impressão de que o Matheus Costa não gosta de trabalhar com meninos da base, né? Colocou, tá acabando o jogo e tal, põe aí, vê o que acontece. E é assim, futebol tem esses capítulos, né? Quero ver não dar oportunidade daqui pra frente pra esse menino. E você que gosta de frases, tem uma do Roosevelt. Oi. Que foi, né, presidente dos Estados Unidos. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e glórias, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota. Macabra. Mas olha... Vou mandar essa frase aí pro Matheus Costa. Boa, Batistão. É um texto praticamente, né? É um texto, não é uma frase, né? Mas acho que cabe nesse momento. Então já devia ter colocado o Kevin no intervalo. O Guarani teria possibilidade, como disse o Gleger e também o Tigrão, de vencer a equipe do Santos. É o Santos, é o grande Santos, mas tinha a possibilidade de vencer. Menos mal, né? Colocou faltando 2 minutos para acabar e o Kevin recebe o meu voto como o craque do jogo pelo gol que ele marcou. Cabeçada fatal, cabeçada letal, empatou o placar de 1-1, é o craque do jogo, Edu. E quase mata o narrador, hein? Gol dos acréscimos é complicado. É complicado, Batistão. Um grande abraço, grande semana. Valeu, Edu. Grande abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um abraço, tchau. Tchau. Oi, Tigrão. Me diga, o craque. Queria que você me perguntasse se eu tô te ouvindo.
Você tá me ouvindo, Tigrão? Eu te ouvo. Sim, boa. Uma vez o Servus perguntou pro Renato Silva. É. Daí embaixo aí, tá me ouvindo, Bico Fino? Sim, eu te ouvo. Bons tempos. Radar dos esportes. Bons tempos. Bons tempos. Pra mim, o craque do jogo, pela luz, pela presença de espírito, pelo oportunismo, vai pro menino. Até como um voto de confiança. Gostei muito do Dentinho, hein? Entrou bem no jogo. Entrou enxuriçando ali pelo lado direito. E também proporcionou uma grande defesa num chute cruzado ao Brazão. Mas meu voto é de Kevin, o craque do jogo. Pra você, Gleger. É menção honrosa pros goleiros, né? Pros dois goleiros. Tanto o Kaique França quanto o Brazão foram muito bem. Mas o Kevin merece, sem dúvida nenhuma, o craque do jogo. Pra mim, vai ser eleito hoje, Edu. Kevin, o craque do jogo. É o voto do Batista, é o voto do Tigrão, o voto do Breno, o voto do Gleger. Kevin, o craque do jogo. Escanteio lado esquerdo, quem sabe agora o gol de empate, Batista? Quem sabe agora o empate, Cauã Jesus, partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, toque de cabeça, é gol! Firme pra mandar a bola no fundo do gol. A bola bateu lá dentro e fez. Kevin, forjado no aço da base do Guarani. Artilheiro Neto tem o faro do gol. Foi lá em cima, inclinou corretamente o corpo e no voo marcante faz o gol de empate do Guarani. Tinha que ser ele o primeiro gol com a camisa profissional do Guarani. Kevin levanta a nação alviverde, a torcida aplaude o alarido que vem das arquibancadas. A festa maior do futebol. O futebol tem capítulos inacreditáveis. Kevin 19. É ele. O autor do gol. Empata o jogo. Corre na pele do bugrino. Neste momento um frio percorre o corpo inteiro e a torcida grita Kevin pra fazer o gol de empate. Empata o jogo no último minuto, no último segundo. Impressionante. Kevin pra fazer o gol do time do Guarani. Apita o árbitro, termina o jogo, mas o detalhe do gol aqui na Rádio Bandeirantes é seu Breno Beretta. O detalhe é que o Kevin entrou com vontade, ele só precisava de uma oportunidade. E a criatividade do ouvinte, né? A criatividade aqui, o Gil Gotti do Proença. Boa noite, Edu. Kevin Gol, chegou pra ficar. Batista, o monstro sagrado da narração esportiva. Obrigado, Gil Gotti do Proença, meu amigo. Um abraço, obrigado pelo carinho, viu? Tem o Gabigol e o Guarani tem o Kevin Gol. Olha, daqui a pouco a sequência aqui do apito final. O Matheus Costa, né? Tem a coletiva dele, os outros quadros aqui também. A gente volta já, agora 22h53. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. No brinco, Guarani com Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, depois Cauã Jesus, Natan Melo, depois Kevin e Isaac, depois Diego Torres, Guilherme Parede, depois Guilherme Cachoeira, Mirandinha, depois Dentinho e Maranhão, técnico Matheus Costa. O Santos com Brazão no gol, Mike, Zé Ivaldo, Adonis Frias e Vini Lira, depois Escobar, William Arão, Gabriel Menino, depois João Smith, Zé Rafael, depois Lautaro Dias e Roleiser, depois Miguelito, Barreal e Tassiano, depois Robinho Júnior, técnico Voivoda, Matheus Candançan. Apitou amarelo para o Guarani, Maranhão e Cauã Jesus, para o Santos, Tassiano e Barreal. Os gols no segundo tempo, Barreal a 13 minutos e o Kevin empatando aos 51. Kevin foi o último a entrar, Kevin entrou aos 44 no lugar do Natan Melo e empatou de cabeça após escanteio aos 51. Público 10.198 e a renda 246 mil. Aqui a ficha técnica, Guarani 1, Santos também 1 no apito final.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 1-1, Guarani Santos, público 10.198. Vamos às defesas aqui, começando 39. A coisa esquentou no final do primeiro tempo. 39, Kaique França, aliás, Isaac, né? O Isaac chuta e o Brazão pega, mas ele pegou esquisito o Brazão, hein, Batista? Afasta, tira, a bola voltou, Isaac, pé canhoto, bateu, catou, largou, opa! Gabriel Brazão ia soltando, o Mirandinha estava em cima dele, a pancada do Isaac, entrada da área, chute forte, Brazão quase toma o gol, hein, bebê? Bom, a coisa esquentou, tá no finalzinho aí, Kaique França. Agora aparece Kaique França. Vamos lá, primeiro o Barreal. Ele limpou dentro da área, deu uma limpada, ficou cara a cara com o Kaique França. Na área, vem pra Rolência, pra Barreal, cortou, limpou, vai fazer pé canhoto, bateu, defendeu Kaique França. A bola outra vez lançada na área, Mike pra Tassiano, pé direito, bateu, vai embora. O lance seguiu. E a 45, mais o finalzinho, Kaique França faz duas nessa aqui. Vamos lá.
Zé Rafael mais 4 para Rolês. Lançou na área para Barriel, vem para a bola, pé canhoto, Kaique França. E defendeu. A bola voltou, Gabriel Menino, pé direito, uma bomba. Palma. Kaique França, que defesa. Sensacional! Kaique França, um monstro! Mas deu uma espichada Kaique França, esse chute do Gabriel Menino. Foram duas, hein? Barreal e Gabriel Menino. Vem o segundo tempo. O Guarani atacando para o gol de entrada. 45 segundos. O Maranhão não acreditava. Acho que a chave estava impedido. Chuta e Brazão. Oi, Batistão. Vem pra bola o William Farias, lançou na área pra Maranhão, bateu Gabriel Brazão. Defesa do goleiro do Santos, evita o gol do Guarani. Maranhão bateu e fez a defesa. Gabriel Brazão evita o gol do Bugre, Breno Beretta. Depois o até Batista comentou, né? Poxa, eu não achava que estava impedido. Bom, depois, na sequência, 4 minutos, o Mirandinha cruza e bate no braço do Zé Ivaldo. O juiz dá pênalti pro Guarani. Quem na bola, hein, Batista? Vem pra bola Mirandinha, pé direito, bateu cruzado, é pênalti! Penalidade máxima pro Guarani, a bola explodiu no braço. Mirandinha toma posição para cobrança do pênalti, fica na meia-lua frontal, uma grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Mirandinha vem pra bola, vem trotando, partiu pé direito, bateu, defendeu Gabriel Brazão. Mirandinha bateu rasteiro. Gabriel Brazão defende. Que defesa, hein? Que defesa. Ela ia escapando, ele defende, vai escapando e de novo pula e pega. 2 minutos depois, às 7, Guilherme Parede finaliza pelo Guarani. De novo quem? Brazão, hein? Tava, Batistão. Domina o time do Guarani, vem Guilherme Parede, pé direito, bateu. Palma. Gabriel Brazão. Parede, entrada na área, pé direito, bateu, se esticou inteiro. Mas foi aquele jogo, hein? Com tantos detalhes aqui. Aí o Santos faz 1-0, mas é anulado. Depois, 13 minutos, gol do Santos, Barreal, valeu. Aí o gol incrível que perde o Santos com o Lautero. E aí, aos 41, Dentinho. Olha o chute cruzado. De novo, Brazão, hein? Batista, o que é isso? Esse Brazão tava demais. Rafael Rodrigues vem se metendo no campo. A pé Dentinho, uma paulada. Espalma, Gabriel Brazão. Tira. Voltou Emerson Barbosa, pé canhoto, cruzou, opa! Foi o chute do Dentinho, né? Olha, o Brazão tirou no cantinho aí. Brazão, se olhando assim, ele é fininho e tal, você não dá nada, mas muito rápido, muito bom. Oi, Gleger, você que entende, você que sabe, qual a defesa do jogo? Edu, a defesa do pênalti, né? Foi muito bem batido o pênalti pelo Mirandinha e o Brazão fez uma grande defesa. Pra mim, um momento do jogo também que poderia ter mudado toda a história. Então, pra mim, a defesa do jogo foi a defesa do Brazão no pênalti batido pelo Mirandinha. Pra você, Tigrão? Eu subscrevo o relator sem ressalvas e anuncio Carlos Batista, que descreveu a defesa do jogo exatamente assim. Vem pra bola Mirandinha, pé direito, bateu cruzado, é pênalti! Penalidade máxima pro Guarani, a bola explodiu no braço. Mirandinha toma posição para cobrança do pênalti, fica na meia-lua frontal, uma grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Mirandinha
vem pra bola, vem trotando, partiu o pé direito, bateu, defendeu Gabriel Brazão. Muito bem, essa defesa do jogo. Pois não, a coletiva do Matheus Costa, Breno. Vai começar a coletiva? Oi? Não, ainda não? Você me ouve, Breno? Não. Deixa eu ver. Ah, tá. Perfeito. Vamos dar uma faturada, a gente volta, eu vejo o que eu faço aqui. 1-1, Guarani e Santos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Opa, vamos lá, coletiva, Matheus Costa, vamos ouvir, vamos lá. Parabenizar. Agora começou. O retorno ao jogo, que talvez os últimos 15, 20 minutos foi um jogo de ataque contra a defesa, onde a gente realmente fez por merecer esse empate no último lance. Boa noite, Matheus, Breno Meirelles, da Rádio TV Bandeirantes. A gente sabe da pressão do torcedor, mas que do outro lado tem um ser humano como você, né? Que tem sentimentos, que está trabalhando aí, a gente sabe que você é um cara sério, você está tentando, você está com a chance da sua vida aqui de conquistar no Guarani, e você já falou isso em algumas oportunidades. Eu queria saber como que você levou essa semana toda, tudo que aconteceu já foi noticiado na quarta-feira, né, de manhã e à tarde, e agora no jogo de hoje também pressão, a gente sabe que a torcida vai cobrar o tempo todo e o primeiro que vai estourar em cima do treinador, e que você falasse também do Kevin, que a gente esperava que ele pudesse ter mais oportunidades, entrar até no primeiro jogo contra a equipe do Primavera, né? E hoje ele entra e numa chance ele acaba fazendo gol. Como é que você vê o Kevin para esse time, se possa ter mais oportunidades também? Primeiro, aquilo que eu consigo ter controle, eu procuro fazer o meu melhor. E particularmente eu me sinto um pouco iluminado, porque em momentos difíceis Deus me coloca pessoas ao meu redor que facilitam aquilo que eu consigo fazer dentro daquilo que eu tenho controle. Então, agradecer a Deus por pessoas especiais em momentos adversos e parabenizar o grupo porque o poder de reação, o trabalho diário mostra que nós estamos em um processo em evolução. O Kevin, na verdade, no primeiro jogo, até com o nosso departamento de fisiologia e preparação física, ele teria que ter participado do primeiro jogo, porque era um risco muito grande o Luca, que não tinha feito toda a pré-temporada, participar do jogo todo. Só que aconteceram percursos durante a partida que infelizmente não deu a oportunidade dele entrar naquele primeiro jogo, porque teve a lesão do Igor, teve uma opção minha de troca no intervalo, vem a lesão do Igor e vem uma cãibra no Miranda, não me lembro se foi cãibra ou foi alguma pré-lesão que ele tinha sentido. Então 3 substituições fugiram do meu controle, as outras, enfim, no contexto do jogo. E hoje, o Kevin, era uma ideia, talvez dar mais minutagem para ele, só que eu estava com isso na cabeça, de colocar 2 centroavantes para buscar o empate. E para isso a gente vai ter que se expor.
se eu poderia ter me exposto antes com relação a isso. E daí é sentimento e feeling do que você está prevendo no momento. Acho que o Maranhão sustentou praticamente todas as bolas que foi ligada a ele, então não via por que trocar ele. E daí eu comecei a pensar, a partir dos 32 minutos do segundo tempo, a oportunidade de a gente jogar com 2 centroavantes, que a gente teve em alguns momentos esse trabalho. Então, só que eu esperei pensando que ia ter mais 5, 6, 7 minutos de acréscimo, pensei nos últimos 10 minutos de jogo a gente trabalhar com 2 centroavantes, que daí é um abafa final, e fico feliz que deu certo. A entrada do Cauã, que foi a origem do passe, o cabeceio do Kevin. Então, a gente manteve o controle da partida com 5 trocas e sempre organizado, mudando inclusive a plataforma de jogo. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan dos Campinas. Em relação à lista de batedores de pênaltis, o Mirandinha é o primeiro da sua lista? Acho que, situação de pênalti, o Mirandinha é um cara que treina muito, bate muito e converte em gols. Diego Torres também, não estava em campo. Maranhão é outro. No momento deles ali, o Miranda, que tinha sido a origem do pênalti, se sentiu mais à vontade de bater. A lista é de acordo com quem treina e tem personalidade no momento adverso de pegar a bola e bater. A gente designa algumas situações de batedores. O Miranda é um excelente batedor. Acho que é longe de querer crucificá-lo, porque hoje ele não conseguiu converter. É um atleta que vai continuar treinando, vai continuar batalhando. Se tiver a oportunidade de se sentir à vontade, só vai errar quem vai bater. Matheus, boa noite. Matheus Amorati, Rádio Central Campinas, pega mais Record. Queria tocar novamente um ponto, até para saber um pouco mais dessa sua semana de trabalho. Foi conturbada, a gente tem as informações de bastidores. Como é que é para você voltar ao treinamento, para preparar esse time para a terceira rodada? Como é que está sendo para o Matheus Costa? Tanta desconfiança por parte do torcedor bugrino e por parte da diretoria também do Guarani nesse seu trabalho, porque fica esse questionamento, até quando vai? E aí, como é trabalhar isso no seu psicológico e também para trazer confiança para esses jogadores e ainda acreditarem no seu trabalho junto ao Guarani? Acho que a tua pergunta já vem a resposta, é a confiança que nós temos com os jogadores, com os atletas, com aquilo que eu consigo controlar, com aquilo que eu consigo fazer diariamente. Não me interessa se eu vou ficar aqui um dia, um ano, um mês. O que me interessa é que, quando eu estou aqui, eu faço o meu melhor, me entrego de corpo e alma, procurando ajudar o clube em todos os sentidos. Então, como eu disse, acho que todos nós passamos por momentos difíceis e é importante ter pessoas ao lado desses momentos difíceis. Então, eu tive grandes pessoas ao meu lado, e que a gente está buscando incessantemente sair dessa situação o mais rápido possível, e não vamos sair se não for com muito trabalho diário e dedicação. Muito bem, tá aí um pedaço da coletiva aí do Matheus Costa. Depois de 1-1 Guarani Santos, eu volto já com o Gabarito, com o Tigrão e Gleger. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Qual a nota que você dá pro jogo, hein, Gleger? Jogão de bola, hein? Vou dar nota 7, Edu. E você, Tigrão? Belo jogo, 7,5. Guarani 1, Santos também 1. Kaique França, olha, pegou 1, 2, 3 no final do primeiro tempo. Foi no final do primeiro tempo. Apareceu Kaique França. E se teve culpa no gol, Gleger? Não, sem culpa no gol, um dos destaques do Guarani. Nota 6. Rafael, jogando de lateral direito. Aliás, no gol, deixa eu ver, foi no gol do Santos, gol do Barreal. O nome dele é Vini Lira. Cruzou, deram chance, deram espaço. E Barreal centralizado, fez 1-0. O Rafael, que é zagueiro, jogando de lateral direito, Tigrão. Achei que estava mal posicionado. O Vini Lira avança, a bola foi metida pelo Arão, né? E ao ser metida pelo Guilherme Arão, o que acontece? O Mirandinha tá voltando para acompanhar. Ele tá voltando para tentar pegar a descida do Lira, Vini Lira. Muito bom lateral. Né? Mas não chega. E aí os dois ficam no meio do caminho. Rafael, Vini Lira e sai o cruzamento. Portanto, não gostei da atuação do Rafael. Nota 4. Dupla de zagueiros, Maurício Antoni e Jonathan Costa. Por quê? Porque o zagueirão, o Rafael Donato, lesão muscular, informação de última hora do Guarani, então foi o Maurício Antônio pro jogo, fazendo a sua estreia, a dupla de zaga, Gleger. Pra mim não comprometeram muito não, foram até bem posicionados em alguns momentos, primeiro tempo melhor, nota 5 pros dois. Maurício Antônio e Jonathan Costa, Tigrão. 5,5 pros dois. Emerson fez um belo cruzamento, hein, Glega? 10 do primeiro tempo e o Mirandinha perdeu de chapa, hein? Que gol perdeu o Mirandinha. Cruzamento do Emerson. Porém, o Emerson fez um cruzamento, você quer ver, eu anotei aqui? Ele, 21 do segundo tempo. Lá no gol de entrada, cruzou, isolou, não tinha ninguém. Claro, a galera vaiou. Emerson, hein, Gleger? Mas num contexto geral, pra mim foi bem. 5,5. Dupla de volantes, William Farias e Natan Melo. Ambos saíram, mas o William Farias, Natan Melo, Tigrão. Eu acho que estão com pouca mobilidade e estão chegando muito pouco. Tudo bem que às vezes o jogador não tem a característica, mas eles só marcam, cercam, preenchem espaço, mas não jogam com a bola no pé. 5 para os dois. Farias e Melo, Gleger. O Edu. Sim. Só uma 5,5 para os dois. O Melo tava com a bola para bater o pênalti, né? Aí passou pro Mirandinha, só para constar. O Melo ia bater o pênalti. Pois não, o Gleger? 5,5. 5,5. 5,5 para os dois, Edu.
Bom, o Isaac começou, né? Então o Diego Torres ficou no banco inicialmente, entrou depois. O Isaac, ele... Olha, eu notei umas coisas aqui do Isaac. Ele chutou forte, raspou, ele deu um passe pro Parede muito forte, né? A 28 do primeiro tempo. Vamos lá. Isaac, lhe agradou isso, Tigrão? Gostei e não teria tirado, a não ser que o jogador tenha sentido. Nota 6. Vamos pro ataque. Guilherme Parede, Greg, Parede. Tentou um chute em segundo tempo aí, boa defesa do Brazão. É rapidão. Aliás, o Guarani tem uns caras... Tudo é rápido aqui. Parede, Mirandinha, Maranhão e Dentinho. Tudo cara rápido. Cachoeira também. Bom, Guilherme Parede, Greger. 5, nota 5. Mirandinha, Tigrão. Mirandinha perdeu um gol a 10 minutos, aquele de chapa, cruzamento do Emerson. O Mirandinha, ele que cruza onde nasce o pênalti, bate no braço do Zé Ivaldo. Ele, Mirandinha, cobra o pênalti. O Brazão acabou defendendo. Essas e outras, Mirandinha. Tava muito bem no jogo, segundo o treinador, saiu porque sentiu alguma coisa ali. Ele não soube precisar se cãibra ou algum outro problema. Leva nota 6, gostei. O Luca foi expulso em Novo Horizonte, Maranhão, pela primeira vez como titular. Jogou o tempo todo. Se lembra que o Batista narrou, Greg? 45 segundos do segundo tempo, o Maranhão perdeu, né? Dentro da área, chutou, o Brazão defendeu. Até o Batista falou, mas ele não acreditava, pensou que estava impedido. E o Maranhão, até tentou, foi o Maranhão que tentou, não, foi o Mirandinha, tentou uma bicicleta, né? E o Maranhão, hein, Gleger? Muita luta, pouca efetividade, nota 4,5. Olha, dos que entraram, destaque para o Kevin, que fez o gol, entrou aos 44, marcou aos 51, último lance do jogo. Esse menino aqui, o Cauã Jesus, foi ele que bateu o escanteio para o Kevin. E o Dentinho deu um belo chute cruzado numa boa defesa do Brazão. A turma que entrou, Tigrão. O destaque é o Kevin. Destaque é o Kevin e gostei do Dentinho. O Cauã Jesus, que foi o penúltimo a entrar, bateu bem o escanteio, mas, né, tava lá para isso, bateu bem. Ainda bem que ele tirou a bola da mão do Cachoeira e bateu na pinta e o Guarani empatou o jogo merecidamente. Então eu destaco esses três aí. Kevin pelo gol, Cauã pela origem e o Dentinho entrou bem e proporcionou ao Brazão uma grande defesa num chute cruzado de perna esquerda. Esses três para mim, com algum destaque aí, principalmente o Kevin. Ô, Gregor, dos que entraram, só o Cachoeira foi bater uma falta, isolou, né, aos 42, né, e tentou também cavar um pênalti. Dos que entraram, qual o seu destaque? E vamos para o Matheus Costa, o técnico. Edu, também gostei do Cauã Jesus, gostei do Dentinho, entrou bem, do Kevin, lógico, fez o gol do empate, né? Nota 6 pro Kevin e nota 5 pros outros dois. E o Matheus ganhou sobrevida, né, Edu, né, com esse empate. Não sei se eu acreditaria, né, numa sequência, mas enfim, foi um bom jogo, né, o Guarani melhorou das últimas duas partidas, apesar da ineficiência da equipe santista. Mas para o Matheus, pelo resultado, Edu, eu vou dar nota 5. Mas eu não gostei do trabalho efetivamente dele na noite de hoje. Você quer ver o sorriso? Gleger, boa semana, viu, Gleger? Grande abraço, viu? Ao sorriso. Tô de volta, aliás, estou de volta na tela da Band, acabou minhas férias. Estou de volta a partir de terça-feira lá nos Donos da Bola. Estamos de volta, viu, Edu? E sempre à disposição e à disposição, claro, do rádio. Um grande abraço, Edu, boa semana. Obrigado, um abraço. Valeu, Tigrão! Grande abraço. Valeu, Gleger. Bom descanso. Tigrão, vamos lá. Acho que é o Matheus Costa, né? Porque você já falou, me desculpe, não lembro, você já falou dos que entraram, né? O destaque. Sim. Já falou do Kevin, que o Cauã Jesus foi bater o escanteio e não o Cachoeira, papá. Matheus Costa. E aí, Tigrão, o conceito dele? Aliás, a nota, teve, né? mais sorte do que juízo. Mas, se ele tivesse numa ótima fase, treinador revelação do futebol brasileiro, a gente ia dizer, sabe tudo e mais um pouco. Botou o Cauã Jesus, o cara bateu o escanteio. Botou o Kevin
escora de cabeça o cruzamento do Cauã Jesus e faz o gol. Ou seja, os dois que ele colocou protagonizaram o lance do empate. Mas não dá para admitir, o Maranhão não estava bem no jogo, apesar de que lutou muito. Não dá para admitir, todo mundo pedindo o menino, sabendo que o menino tem o faro de gol, colocar os 44 do segundo tempo. Então isso daí não acontece toda hora, né? Tem mérito? Claro que tem. Mas 44 do segundo tempo, faça meu favor. Torcida toda pedindo o menino em campo. Você viu que mesmo com o empate, que foi muito festejado, com sabor de vitória pelas circunstâncias, gol a 51 do segundo tempo, última bola do jogo, ele saiu bastante vaiado, contestado pela torcida. Ele é o treinador. Então, eu acho assim, eu gosto do trabalho dele, da personalidade dele, da educação, da fidalguia com que ele trata a imprensa. E o Gleger usou um termo que eu ia usar aqui e vou usar. Qual é o termo? Ele ganha uma sobrevida, claro que vai ficar todo mundo de luneta nele, mas ganha mais uma partida e atravessa esse momento de instabilidade. É isso. Agora, o Kevin ele demorou muito para pôr e as alterações, aquelas que ele fez 3 numa pancada só, né? Eu pessoalmente não gostei, mas depois ele disse que o Mirandinha sentiu alguma coisa, que o Isaac estava desgastado. Bom, resumindo, né? Sempre tem uma justificativa que às vezes a gente não tem acesso a ela. Mas a saída do Isaac eu não teria tirado e não teria tirado também o Mirandinha, naquele momento em que ele fez as alterações. E nem tampouco o Guilherme Parede. Essas foram as 3 que ele fez numa tacada só. Parede era um cara que preocupava ali pelo lado esquerdo, o Mirandinha o atacante mais contundente e o Isaac era o cara da transição e era o cara que também arriscava chutar gol, que arriscava pifar alguém, meter alguém na cara do gol, enfim. Mas, no conjunto, teria sido muito pior, porque a gente ia dizer aqui, se não sai o gol na última bola do jogo. Pô, por que ele demorou tanto para pôr o garoto? Como ele demorou tanto e o garoto fez o gol, ele ganhou a sobrevida. Boa sorte para ele, é um cara trabalhador, honesto, que tá aí numa pressão muito forte e que agora, nas próximas partidas, será melhor avaliado pela torcida do Guarani e por todos nós. Hoje, pelo empate com sabor de vitória, a nota dele é 5. Oi, Tigrão, desculpa. Tigrão, já encerrou? Um abraço, Tigrão. Sim. Um abraço, Edu. Até a próxima, se Deus quiser. Boa semana, obrigado. Olha, vamos ao... Atenção, os vencedores do palpitão acertaram o Guarani Santos 1-1. Atenção, já está no YouTube também o nome, tá? Vai estar no YouTube. Então vamos lá. Sônia, oi Sônia. Sônia Maria Romão Wolff. Parabéns, Sônia. Sônia Maria acertou 1-1. Mário Roberto Petorino. Oi, Petorino. Pé quente, Mário Roberto Petorino. E o Paulo Afonso. Então, olha, esses 3 aqui, eles ganharam. Deixa eu ver aqui. Ai, rapaz, tá aqui. Pronto. Olha, cada um de vocês ganhou 4 ingressos para o Hopi Hari, 4 ingressos para o Cineplex, né? Cineplex. Um panetone trufado da Cacau Show, tá bom? Retirar até dia 21. O horário das 9 às 13, das 14h30 às 17h30. E tem que ser você mesmo, né, Gil? Tem que ser a própria pessoa. Não adianta querer dar o documento pro filho, para um parente, para um amigo. A própria Sônia Maria Romão Wolff, o próprio Mário Roberto Petorino, o próprio Paulo Afonso. A vocês, parabéns, muito obrigado e muito obrigado a todos que participaram, todos, tá? É só seguir o palpitão lá, @Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Aí você procura a imagem dos jogos, amanhã à tarde vai ter lá
o jogo da Ponte, aqui na quarta-feira, o jogo da Ponte pega na quarta, e o Guarani é na quinta, né? Então é Ponte e São Bernardo e Velo Clube e Guarani na quinta. Quarta, Ponte e São Bernardo, na quinta, Velo Clube e Guarani. Então você já pode ir lá, a partir de amanhã, já coloca o seu palpite lá. Então, @Rádio Bandeirantes Campinas e procure a imagem do jogo. Vai estar lá, você escolhe, comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação, tá? E se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Vai ficar já, tá bom? Então, mas você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora, tá certo? E é só uma participação, vai precisar do seu e-mail, do seu CPF, e a hora que começar o jogo, pronto, aí não tá valendo mais. Então, boa sorte, muito obrigado. Eu volto já já no nosso mini Em Dia com a Bola, 23h34. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Bom, já acabou na Rádio Bandeirantes, vamos lá, a terceira rodada do Paulistão ontem, de virada Primavera 3, Novo Horizontino 4. Um abraço, Valmir, grande Valmir, muito agradecido pelo carinho dessa audiência, Valmir, amigão nosso, ele administra um grupo de jogadores do Guarani. Olha, o público lá em Dayatuba, 5.500. Tivemos no Canidé Portuguesa 2, Velo Clube 0, em Capivariano 2, Ponte 0 e em Barueri, Palmeiras 1-0 no Mirassol, gol do Flaco Lopes, que pode ser negociado. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, o público em Barueri, 12.600. Hoje, São Bernardo 1, Noroeste 1, o João Paulo 1-0 São Bernardo. E Carlão, só dá ele no Norusca, né? Carlão de pênalti, Carlão empata 1-1. Olha o público em São Bernardo, 1.055. Na Neoquímica, 1-1, Corinthians e São Paulo, Tapia para o São Paulo e aos 44 do segundo tempo, Bidon empatou para o Timão. Tapia marcou no primeiro tempo. 44.700 de público, olha só, 3.200.000 de renda. Incrível, né? Em Bragança Paulista, o líder Bragantino, 5-0 no Botafogo. Pedro Henrique, Eduardo Sacha para variar, Matheus Fernandes, Inácio Sousa e Marcelinho. E aqui Guarani Santos foi 1-1. Os gols foram no segundo tempo, marcando aí para o Santos, deixa eu ver aqui, o Barreal a 13 minutos e o Kevin, menino da base, empatou aos 51. Ele entrou aos 41, empatou aos 51, foi a última a entrar, foi o Kevin. Sendo que quando estava 0-0, às 5 do segundo tempo, o Mirandinha do Guarani cobrou pênalti e o Brasão defendeu, o público 10.198 com 246.000 de renda. Bom, classificação, deixa eu pegar aqui. O Bragantino tem 9 pontos, é líder, porque tem 9 de saldo. Empata com o Palmeiras, 9 pontos, também 3 vitórias. O saldo do Palmeiras de 3. O Palmeiras teve 3 vitórias de 1-0. As 3 1-0. O Bragantino já descarregou. Em terceiro, Novo Horizontino com 6. Em quarto, Capivariano 6. Em quinto, São Bernardo 4.
Em sexto, Primavera com 4. Em sétimo, Corinthians, 4. Oitavo, Santos com 4. Em nono, Velo Clube com 4. Em décimo, São Paulo com 4. Em 11º, Mirassol com 3. Em 12º, a Portuguesa com 3. Em 13º, Noroeste com 2. Em 14º, Guarani com 2. Em 15º, Botafogo 2. 16º e última, Ponte 0. 3 jogos, 3 derrotas. E o Elvis ontem se despediu lá em Capivari, após a partida, se despediu dos companheiros. Elvis não tá mais na Ponte e o Gé já não jogou ontem, né? Também já está lá na Turquia, o Gé. Lembrando que próxima rodada, vamos lá. Terça já tem. Terça, dia 20, Novo Horizontino e Palmeiras, aí em Novo Horizonte, 20 horas. Na quarta-feira, Noroeste e Capivariano, às 19h. São Paulo e Portuguesa, lá no Monumbis, às 19h30. Mirassol e Bragantino, 20 horas. Ponte e São Bernardo, 21h30. 21h30 da quarta. Ponte e São Bernardo. Quinta, Santos e Corinthians, 19h30. Vai ser aonde? Vai ser na Vila. Ribeirão, Botafogo e Primavera, 20 horas. E 21h30, Velo Clube e Guarani. Então vamos ter 2 domingueiras aqui, duas madrugadas aqui. Quarta para quinta e quinta para sexta. 21h30 na quarta, Ponte São Bernardo, 21h30 na quinta, Velo Clube e Guarani. Bom, a Série A2 teve 2 jogos hoje, 10 da manhã. É a segunda vez que ocorre na Série A2, ocorre o jogo domingo de manhã, 10 horas, viu? Mas a rodada foi essa: Inter de Limeira 1, Taubaté também 1, Água Santa 3, São Bernardo 0, Prudente e Osasco 2-2, Ituano 1, Ferroviária também 1, e tivemos 2 jogos às 10 horas. O de hoje, Sertãozinho 0, Votuporanguense 0 e São José 0, Juventus 1. Perdão, esses jogos foram ontem, tá? Deixa eu voltar aqui. Foi ontem. Sertãozinho 0, Votuporanguense 0. São José 0, Juventus 1. Monte Azul 0, Linense 1. Aqui foi às 10 horas. Esses dois aqui, ó. Monte Azul 0, Linense 1. E Santo André 1, 15-0. Às 10 horas de hoje. Esses dois aqui. Quinzão perdeu, Boris? O que é isso, hein? Água Santa líder com 6, Linense tem 6, Ferroviária 5, Inter de Limeira 5, Sertãozinho 5, Ituano 5, em sétimo Monte Azul com 4, oitavo Votuporanguense com 4. Em nono Juventus 4, Santo André tem 4, 15, 11º com 3, em 12º São José com 3, em 13º Osasco com 3, em 14º Taubaté com 3 e os 2 últimos Grêmio Prudente com 2 e São Bento nenhum. Ê, São Bento! Vai 2 vão cair. A Série A2 é longa, hein? O Paulista é torneio, a Série A2 até que dá para chamar de campeonato, porque vai ter 15 rodadas, 8 se classificam, 2 serão rebaixados. Hoje se classificariam Água Santa, Linense, Ferroviária, Inter de Limeira, Sertãozinho, Ituano, Monte Azul e Votuporanguense. Na segunda fase, 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo e 2 se classificam para a semifinal. Aí que vai valer o acesso. É longo, hein? Complicado a Série 2. Olha, resultados pelo Brasil. Vou começar aqui pelo Carioca. Só que é o seguinte, viu, gente? Tá tudo jogando com sub-20, o calendário mudou. Jogaram até dezembro, preparação. Vasco 0, Nova Iguaçu também 0. Lá no Rio tem um time chamado Sampaio Correia, não é do Maranhão, é carioca mesmo. Sampaio Correia 2, Botafogo 1. Deixa eu ver aqui, Campeonato Catarinense. Figueirense 0, Avaí 2, como destaque, Chapecoense 1, Marcílio Dias 0. E Santa Catarina 3, Joinville 1. Agora o Campeonato Gaúcho. Caxias 4, Guarani de Bagé 1. Ipiranga 2, Inter 1. Perdeu o Inter, 2-1 Ipiranga. E o nome do time é Monson e Avenida 0-0. Campeonato Goiás, de Goiás. Atlético e Goiás foi 1-1. O clássico Atlético e Goiás foi 1-1. Aparecidense 1, Inhumas 1 e Craque 0, Ouvidorense 1.
Agora o Campeonato Mineiro. Deixa eu ver. Atenção, hein? O América Mineiro empatou Itaberito 1, América Mineiro também 1. E Atlético 0, Tombense também 0. Vai vendo. Agora o Campeonato Paulista, já falei, A2, Pernambucano. Deixa eu pegar aqui, Campeonato Pernambucano, Maguari 1, Retrô também 1. Náutico 4, Sport 0. Ô louco, clássico. Náutico, do Hélio dos Anjos, 4, Sport 0. O Sport é do Roger, né? É o Roger Silva, ex-atacante da Ponte, Roger, com 5 passagens pela Ponte. Era técnico do Londrina nessa final com a Ponte aí. No último jogo foi expulso, a turma da Ponte vaiou ele. Olha, Hélio dos Anjos sobre o Roger. 4-0 Náutico. E pela Copa, a Copa São Paulo, para finalizar, olha, quartas de final. Grêmio 3, Ceará 0, Grêmio vai para a semifinal. E Cruzeiro 3, Guanabara 0. Cruzeiro elimina a Ponte, né? Amanhã tem São Paulo e Botafogo, 9 da noite, lá em Sorocaba. E o Palmeiras pegou Ibrachina, é amanhã, 18h30, na Arena Barueri. Então é o seguinte, na semifinal já está definido um jogo. O Grêmio vai pegar o Cruzeiro. Se o Grêmio vai pegar o Cruzeiro, significa que o vencedor de São Paulo e Botafogo pega o vencedor de Palmeiras e Ibrachina. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Opa, vamos embora, hein? Vamos embora. Mais uma vez aqui os ganhadores, né, Gil? Você passou aqui e tá aqui. Então, a Sônia Maria Romão Wolff, o Mário Roberto Petorino e Paulo Afonso. Parabéns, vocês acertaram. Guarani 1, Santos também 1. 4 ingressos para o Hopi Hari. Cada um vai ganhar, tá? 4 ingressos pro Cineplex e um panetone trufado da Cacau Show. Até dia 21 a retirada das 9 às 13, das 14h30 às 17h30 aqui na nossa querida Bandeirantes. Tá bom, tá muito bem. Olha, vamos embora? Opa, 23h45, gente. Então, o Batista da Rô, Tigrão Gleg comentaram e Breno Beretta nas reportagens. A equipe técnica teve aqui o Gil Kleber do comando, Elton Grimaldi. Elton, valeu, meu irmão, um abraço, muito obrigado. O Gilberto Suf esteve no brinco e também o Lucas, né? O Lucas Pessoa também voltando depois aí de umas férias aí, né? O Gilberto Suf e o Lucas Pessoa. Gente, você do YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, da sua audiência em FM 85,7. Obrigado pelo carinho dos diversos aplicativos. E agora a gente volta na quarta, né? Na quarta-feira a gente volta com Ponte e São Bernardo. E na quinta, Velo Clube Guarani. Uma ótima semana a todos. Muito, muito obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio